chegando de casaco, mas hoje vai esquentar, tá? Só avisando a todos vocês, hoje vai dar uma esquentada. Esse esquenta e esfria de São Paulo não está fácil. Sejam todos muito bem-vindos ao maior festival de games do mundo, sim, é o maior festival de games do mundo, que também está agora na América Latina, né? A nossa queridíssima e primeira edição de Gamescom Latam. Para quem não me conhece, né, quem não esteve aqui os outros dias e quem não me conhece, eu sou o Raulês, né? Raulês, Raul, como você quer me chamar. Meu nome ao contrário é Luar, quer me chamar de Luar também, fica à vontade. Vou estar aqui com vocês no palco 1, mais tarde teremos a Eslováquia também por aqui, temos a nossa queridíssima intérprete de Libras aqui do lado, a Laís, que vai estar aqui com a gente, a Blue também chega mais tarde. Bem, galera, estamos aqui para iniciar o nosso queridíssimo Sextou no dia de hoje. Lembrando a todos vocês, né, que a gente tem aqui canais de rádio para poder acompanhar. Então, assim, a gente tem o canal 1 em português e o canal 2 é em inglês. Então, você pode acompanhar, vai estar sempre, quero comprar um painel aqui que vai estar em inglês. Também a gente tem a tradução simultânea, então fique à vontade. Olhou para o lado, viu que alguém aqui está meio perdidinho e falou assim, será que eu estou no canal certo? Aproveita e fala para ele que ele está talvez no canal errado. Canal 1 e 2 aqui no Journey 1. Bem, o dia de hoje é um dia maravilhoso, a gente está só começando. Hoje, grandes nomes da indústria vão estar presentes para falar aqui um pouquinho sobre diversas áreas, né? A gente vai falar de marketing, diversidade, sustentabilidade e a importância da narrativa de design em games também. Mas não só isso, a gente também vai desmistificar algumas coisas de inteligência artificial. Bem, vamos começar então a nossa primeira parte do dia. Lembrando, né, mais tarde, que vai ter o grande festival que a gente faz da votação do Big Festival, né? Dentro da Gamescom vai ter aqui, é como se fosse um Oscar, digamos assim, dos games indie, né? E a gente vai ter aqui esse festival no final do dia. Então, para a galera que quer ficar pro festival, né, Big Festival, eu não sei se vocês já vieram, ano passado a gente também teve a Big, e teve a premiação, teve o festival. Quem quiser ficar mais tarde vai rolar aqui nesse palco, então fiquem sintonizados. E perder alguma coisa na programação? Meu Deus, não sei o que está rolando. Temos o site também, latam.gamescom.global. Lá você tem toda a programação, você pode filtrar por dias, palco e tudo mais. Pois bem, vamos começar e caminhar para o nosso primeiro painel do dia, exatamente o primeiro painel do dia, que é um painel voltado a marketing, né? Eu vou ler o nome do painel para vocês, só para a gente introduzir. O método IMAP, como lançar um game com influenciadores. Vai falar justamente sobre marketing, né? Alguns dizem que a galinha, né, o ovo da galinha é mais conhecido que, sei lá, que o ovo do pato, porque a galinha, ela faz barulho quando bota, ela divulga que ela está botando esse ovo. Se isso é verdade, se a galinha é formada em marketing, eu não sei. Talvez seja que ela seja formada, não me apresentou nenhum diploma nem nada do tipo. Mas a gente vai mostrar aqui justamente essa importância do marketing dentro da hora de divulgar, né, da hora de você não só fazer o seu game, como também poder divulgá-lo de uma maneira muito melhor, né? Para vocês que talvez não saibam o que significa o termo IMAP, né? Basicamente é Influencer Marketing de alta performance. Não sou eu, obviamente, que vou falar sobre esse painel, é a nossa queridíssima Júlia Inhakic, que vai trazer mais aqui. Inclusive, a Júlia pode ficar à vontade para entrar. Quero palmas para a Júlia quando ela entrar por aqui, ela que já está por aqui, palmas para ela. Produção, fala de novo. Conseguindo me ouvir. Agora sim, agora sim. Bom painel para você, viu, Júlia? É esse mesmo, né? Tá certo. Bom dia, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar, como ele já introduziu, sobre o método IMAP, Influencer Marketing de Alta Performance, que foi uma metodologia que a nossa empresa, a Influence, me desenvolveu para garantir resultados em campanhas com influenciadores. Quando a gente está falando de um lançamento de um game, o nicho gamer também, a gente tem muitos influenciadores nesse mercado e é muito interessante contar com essa estratégia quando a gente está lançando um videogame. Para dar... Gente, não está funcionando o botão verde. Agora foi. A gente ativa aproximadamente 10 mil influenciadores todos os anos, pela nossa tecnologia, pela nossa frente de serviço. E a gente queria desenvolver uma metodologia, um processo científico mesmo, de estudo, aprendizado, que fosse capaz de garantir resultado e alta performance todas as vezes. E foi aí que a gente chegou no método IMAP. Uma máquina produz 10 garrafas por hora.
é previsível, né? Se a gente tiver 10 garrafas, 10 máquinas, regrinha de 3, a gente vai ter 100 garrafas por hora. Mas e quando a gente está falando sobre marketing de influência, sobre trabalhar com pessoas, com influenciadores? Quantos resultados um influenciador gera? E se são 10 influenciadores? Se são 100 influenciadores? Não tem previsibilidade absolutamente nenhuma. Isso era uma barreira de entrada de muitas marcas que querem ativar influenciadores. Eles acabavam parando nesse momento por causa disso. Qual é a previsibilidade? Como que eu vou saber o retorno que eu vou ter se eu investir nisso aí? E a gente sabe que não é muito barato, então a gente precisa de um retorno garantido, para ter essa coragem de começar o investimento. E aí que a gente chegou na metodologia IMAP, que tem duas frentes principais, a previsibilidade e a alta performance. Todos os nossos clientes que entram na casa, a gente tem como garantir que os resultados daquela campanha antes dela mesmo começar. Então, previsibilidade e alta performance. Como que a gente faz para garantir que dentro daquele budget disponível a gente vai gerar o maior resultado possível? O método IMAP ele é dividido em 4 etapas. Primeiro, planejamento. São 4 etapas meio óbvias, tá? Então, quando eu começar a destrinchar, vocês vão entender melhor por que essa metodologia é tão complexa. Mas a primeira etapa é a etapa de planejamento. Como que a gente alinha objetivos com a marca, como que a gente constrói uma mensagem assertiva, como que a gente define público, budget e, de acordo com esse budget, quais são as nossas metas. A próxima etapa é a etapa de recrutamento. Essa é a etapa que a gente vai destrinchar durante mais tempo aqui nessa apresentação, que é como que a gente acha os melhores influenciadores para divulgar o seu negócio, ou no caso de vocês, o seu game, né? Qual é a particularidade específica do seu game e como que você vai encontrar o influenciador certo para divulgar ele. E, principalmente, fechar boas negociações com ele, porque faz todo sentido no momento de garantir a alta performance. Se a gente tem um budget, como que a gente faz para fechar boas negociações e parcerias com influenciadores, apertar bem a negociação para a gente conseguir tirar o máximo de resultado deles? E como que a gente amarra tudo isso em contrato? A terceira etapa é a execução, é o momento do briefing. Como que a gente amarra um briefing com copywriting, pensando em como que a gente vai converter aquilo e monitorar as entregas. E a última etapa é a etapa do aprendizado, que é importantíssima para o método IMAP, porque a gente acredita que esse processo é uma melhoria contínua. A gente passa pelas 4 etapas, na última etapa a gente analisa tudo que a gente gerou, a gente analisa a performance individual de cada influenciador, vê se precisa ajustar alguma coisa na estratégia, no discurso, e volta para a etapa inicial e começa de novo. Inclusive, a gente consegue garantir um percentual de melhora. Usando o mesmo budget, a gente consegue melhorar no próximo ciclo. Agora eu vou começar a destrinchar melhor para vocês o que é cada etapa. A etapa de planejamento é o momento em que a gente começa a desenvolver qual é o nosso objetivo, o nosso público-alvo, os nossos interesses, se a localização é diferente, indiferente, quais são as redes sociais que a gente quer atingir. Lá no final dessa apresentação eu vou trazer um case de sucesso real, né, do nosso cliente Wildlife, vocês devem conhecer, né, muito grande no nicho de games. Mas eu já vou dando aqui também um overview sobre como que vocês fariam isso se fosse no nicho de games, né? A gente sabe que a rede mais fácil para ativar influenciadores no nicho de games é YouTube, mas as outras plataformas funcionam muito também. TikTok, principalmente se a gente estiver falando de games mobile, funciona muito. A localização vai depender da estratégia de vocês, se é um game a nível Brasil, se é um game internacional. Então, isso tem que ser pensado também. O público-alvo é um game voltado mais para o público... Martial Arts Tycoon is a management game where you play Para o público... Gente, está dando interferência aqui, alguém sentiu? Enfim, passou. Se o público-alvo é mais voltado para o feminino, para o masculino, se são adolescentes, jovens, ou se é indiferente, se é unissex, para todo mundo, todas as idades, family friendly, enfim. Nessa primeira etapa, a gente também define mensagem, e o que a gente gosta de fazer nesse primeiro momento é definir o que a gente pode fazer e o que a gente não deve fazer de jeito nenhum. A gente chama isso de do's and don'ts. É muito ruim a gente padronizar o discurso dos influenciadores, porque no marketing de influência é muito importante que a gente conte com o que cada influenciador tem de melhor. O influenciador conhece seu público, o influenciador tem suas próprias gírias, o seu próprio jeito de falar com o público, e se você tentar roteirizar isso, não vai ficar bom. Não é uma propaganda televisiva, não adianta. Então, usar o slogan da marca? Não, você tem que usar o slogan do influenciador. Então, não fica muito fixo nisso, mas você tem que pensar em coisas que o influenciador não pode fazer de jeito nenhum. Vou dar um exemplo também do case que a gente vai trazer mais à frente. O case Wildlife que a gente atuou era o lançamento do game Suspects. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas Among Us vocês já ouviram falar, né? É um jogo igualzinho. Então, ia ser um concorrente.
que a gente coloca nesse momento aqui do planejamento? Don'ts. Não pode citar o concorrente de jeito nenhum. Qualquer outra coisa pode fazer, mas não pode citar o concorrente de jeito nenhum. A gente também já coloca uma coisa que vai guiar o influenciador na produção de conteúdo depois. Qual é o problema e qual é a solução e qual é o call to action. Então, nesse caso, a gente queria levar os influenciadores para baixar o jogo e era um jogo gratuito. Então, o call to action é, claro, baixe agora, baixe gratuitamente. Qual é o problema e qual é a solução? Problemas. Era um jogo mobile, então é fácil de jogar, então isso resolve quem não tem um computador, quem quer jogar, mas não tem um computador, ou não tem um Xbox, não tem um PlayStation. Então, a gente pensa em problema e solução que aquele jogo pode resolver. E nessa etapa também a gente chega no momento de metas, que é muito importante para o Method Map. A gente trabalha com métrica, com dado. Eu vou explicar um pouco mais à frente isso, mas a gente pega o budget que vocês têm. Vamos supor, vocês têm R$100 mil para fazer uma campanha de marketing de lançamento generalizada, Brasil todo. Você vai dividir pelo CPM do seu nicho de atuação. Então, se a gente está falando de um negócio de casa e decoração, o nicho médio é por volta de R$40. No caso de games, é por volta de... Vou mostrar mais pra frente, tem uma tabelinha, não tenho decorado, mas é R$45, R$50 também. Aí você vai dividir o seu budget por esse CPM. CPM significa custo por 1000. Então, a cada 1000 visualizações, você vai gastar aquele tanto de dinheiro. E se você vai dividir pelo seu budget, você consegue chegar numa meta de visualizações. E aí, depois disso, você pode traçar metas de percentual. Em cima dessas visualizações, quantas interações você quer ter, quantos cliques você quer ter. Aqui é a guia de CPM para quem quiser tirar uma foto. No nicho de games, está entre 45 e 85. E aí isso tudo vai depender da negociação, quanto que vocês vão conseguir apertar. Esse QR Code vai levar vocês para baixar o nosso kit de sobrevivência, que é uma pasta no Drive com vários materiais que ajudam vocês a ativar influenciadores, planilha de dashboard de controle. E aí você vai definir a sua meta com base nisso aí. Lembra, seu budget, divide por esse guia de CPM no nicho que vocês quiserem atuar e você vai chegar na sua meta. Agora a gente vai chegar na segunda etapa da campanha do Method Map, que é a mais importante para o resultado. O resultado da campanha é a soma dos resultados de todos os influenciadores. Isso significa que você não pode errar na contratação de nenhum. Se o seu casting tem 10 influenciadores, você tem que ser muito criterioso com esses 10 influenciadores e acertar em todos eles. Quais são os critérios para você contratar esses influenciadores? Primeiro, a gente vai partir para a seleção deles. É obrigatório que o influenciador tem que ter fit com a campanha. Então, se, por exemplo, no caso do jogo concorrente do Among Us, a gente procurou por influenciadores que jogavam jogos mobile, porque era um jogo mobile. Não podia ser uma pessoa que nunca jogou videogame mobile na vida, tem que ser uma pessoa que já tem um público voltado para isso. A gente procurou também por influenciadores que já gostavam do Among Us, era mais fácil dele gostar do Suspect, mesmo que ele não pudesse citar o concorrente, era mais fácil que o público dele se identificasse. Então, essa primeira etapa aqui é um critério mandatório, obrigatório. E aí a gente vai para os critérios de priorização e desempate. Engajamento, quanto maior, melhor. E CPM, lembra, quanto menor, melhor. CPM, relembrando vocês, é o custo por 1000. Quantos reais você gasta para impactar 1000 pessoas? Essa aqui é a fórmula do CPM para vocês calcularem. E aqui um exemplo rápido. Se você gastou R$10 mil para contratar um influenciador e você recebeu 300 mil visualizações, você aplica a fórmula, isso significa que o CPM do influenciador foi R$33. E é muito óbvio, porque que quanto menor o CPM, melhor. Quanto menos dinheiro você gasta para impactar 1000 pessoas, mais pessoas você consegue impactar usando o mesmo investimento. Então, isso é fazer o budget render mais. É conseguir garantir maior performance sempre, que é um dos pilares principais da nossa metodologia. Agora, eu vou para um passo a passo, dentro do passo a passo, para explicar como que você faz esse processo de recrutamento. Primeiro, você vai montar uma planilha organizada com o dobro de influenciadores que você precisa. Então, se você precisa contratar 10 influenciadores, você vai montar uma planilha com 20. E o que você vai colocar nessa planilha? São 20 influenciadores que obrigatoriamente têm fit com a campanha. Lembra que critério de seleção, tem que ter fit. Agora você vai calcular a média de visualizações de cada um deles. Se você está falando do YouTube, esse dado é público, né? Então, só você ver lá a média de visualizações, pega os últimos 6 vídeos que o influenciador postou e calcula a média deles. Se você estiver falando de Instagram, você pode pegar do Reels, que é público também. Se você quiser contratar Story, você vai ter que pedir para o influenciador te mandar o print, porque não é um dado público. Agora você vai entrar em contato com cada um deles, você vai explicar mais ou menos qual é a proposta, né, que você quer e você vai pedir um orçamento. Agora você sabe quanto que ele cobra
e quanto que ele vai te entregar, porque você já fez esse cálculo antes. Você aplica a fórmula do CPM, você vai ter aí na sua mão quanto que o influenciador cobra por CPM. E agora você vai negociar e fechar com os melhores. A gente mostrou para vocês que a média de CPM do nicho de game é entre 45 e 85. Como que você sabe com quem que faz sentido negociar e com quem não faz? Se você chegou nesse momento aqui do cálculo e o CPM do influenciador está R$300, está muito fora. Nem perde seu tempo, gente. Não vai negociar com esse influenciador. Mas se está 100, tenta negociar. Como que você negocia? Você tenta fechar primeiro um trabalho principal. Você quer fazer um vídeo exclusivo de gameplay, por exemplo, no YouTube. Você tenta contratar só isso. Aí depois você tenta contratar posts secundários. E se ele pegar cortes disso e postar como é que é o nome? No Shorts. Se ele postar no Shorts, no Reels lá do YouTube. Ele não vai ter que fazer outro trabalho. Ele vai só fazer corte e publicar. Então ele vai cobrar menos por isso, provavelmente. E quanto mais conteúdo ele publicar, mais pessoas ele impacta pelo mesmo budget. Seu CPM vai ficando menor e você vai impactando mais pessoas ainda. Nessa planilha você vai ter o dado de CPM, pós-negociação, e aí você vai fechar agora, você tinha 20 influenciadores, você vai fechar com os 10 que ficaram com melhor CPM. Aqui só para mostrar para vocês como que vocês encontram esses influenciadores de maneira manual, vocês podem usar as ferramentas de busca das redes sociais, pesquisando por palavra-chave. No nosso caso do game, a gente poderia procurar por hashtag Among Us, digamos assim, para encontrar os influenciadores que já gostam desse tipo de game. Mas vocês também podem usar tecnologias como a Influence. Existem várias tecnologias, mas assim, a nossa é melhor. Mas vocês podem usar a nossa tecnologia, que é uma base de dados que atualmente já tem mais de 5 milhões de perfis de toda a América Latina. E vocês conseguem filtrar por faixa etária do público, número de seguidores, engajamento, perfil do conteúdo. E é isto. Essa é mais ou menos a ficha do influenciador. Tem muito mais, eu não consegui colocar o GIF aqui, que ia travar. Mas é uma ficha enorme com muitos dados de cada um deles. Agora vamos fazer um rápido exercício. Eu não sei se eu vou conseguir ouvir vocês, então vocês gritam aí. A gente está fazendo uma planilha aqui. Vamos supor que a gente precisa contratar 2 influenciadores, então a gente fez uma planilha com 4. E aí eu fiz aquilo que eu falei para vocês. Peguei os views médios deles, né? Peguei os últimos posts, fiz o cálculo. Aí eu vou entrar em contato com eles e vou ver qual é o valor cobrado por cada um deles. E foi isso aqui que eles me passaram. O primeiro influenciador, a Maria, tem 100 mil seguidores, 1% de taxa de engajamento, 50 mil views médios. E o valor que ele cobra é R$2.000. João, Beto, Andréia, você vê que, enfim, muita diferença aí nesses valores comprados. Aí eu apliquei a fórmula de CPM. E, gente, pulou um story, passei a resposta para vocês. Mas, ó, CPM cobrado do primeiro é 40, 62, 83 e 30. Qual que você contrata? O que está com CPM menor. E é isso. Ficou muito óbvio aqui também, porque deu algum erro. Mas é isso. Sempre o de menor CPM, porque a gente lembra, para ter entrado nessa planilha, ele tem fit, ele já é um influenciador bom, agora é só para desempatar. É o de CPM. Por último, nessa etapa de recrutamento, é uma coisa muito importante do Method Map, é o contrato que você vai ter com o influenciador. A gente coloca essas cláusulas aqui e que tem alguns influenciadores que não gostam muito no início, mas depois que a gente explica, eles acabam aceitando. Primeiro, aprovação de conteúdo. Isso é obrigatório. Você fez um briefing para ele, você falou tudo que ele não pode fazer. Você falou que ele não pode citar o concorrente, por exemplo. Aí ele vai lá e manda o conteúdo para você que ele cita o concorrente. Ele tem que pedir sua aprovação antes, ele não pode sair postando esse conteúdo. Então, o conteúdo só pode ser publicado após a aprovação do cliente. Liberação de uso de imagem. Isso não é obrigatório, tá? Mas você pode tentar, se o influenciador liberar, porque é interessante que você possa usar esse conteúdo depois, se o conteúdo ficar bom, para você fazer anúncio para o próprio game, para divulgar a própria marca, e não seja apenas um conteúdo que só fique no perfil do influenciador, né? Que você possa usar depois. Outra coisa, refação do conteúdo. Se foi esse caso do influenciador que citou o concorrente, vai ficar por isso mesmo? Não, ele vai gravar um conteúdo de novo, estava em contrato, precisa estar em contrato, que se ele não seguiu o briefing, ele vai refazer aquele conteúdo. Entrega mínima de views. Esse aqui é onde os influenciadores ficam bolados. Mas lembra que a gente fez uma planilha, a gente colocou qual é os views médios dos influenciadores, a gente pegou os últimos 6, 7 conteúdos e a gente contratou o influenciador com base naquilo que ele, pelo menos, a gente acha que ele vai entregar. A gente sabe que algoritmo é uma coisa complexa, então não é sempre que vai ficar exato, mas se a gente acha que a média que o influenciador vai entregar é 500 mil e aí ele entrega 100 mil, a marca vai ficar num prejuízo absurdo. É uma diferença muito, muito, muito grande. Então, o que a gente coloca é,
precisa entregar pelo menos 75% daquela média que a gente calculou. Se entregar muito abaixo disso, reposta. Coloca tipo, se for um Reels, vai lá e reposta no Story. Não precisa fazer o trabalho todo de novo, mas ajuda a gente a impactar mais pessoas. Isso é ruim para o influenciador a princípio, mas lembra que o marketing de influência é um ciclo, tem que ser um ciclo virtuoso. Se a marca não ficar feliz com o resultado daquela campanha, ela não vai contratar um influenciador de novo. Então, é isso. Outra coisa é a liberação para impulsionamento. Se o influenciador topar, liberar depois aquele conteúdo para a marca impulsionar. Também é muito importante se você quiser gerar mais impressões naquele conteúdo. Luz, câmera, ação. Agora a gente vai para a parte de execução da campanha. A gente monta o briefing para o influenciador com tudo aquilo que a gente já fez no planejamento. Do's and don'ts, quais são as redes, se tem alguma hashtag específica, objetivo da campanha. A gente monta um calendário de postagem. Uma dica aqui para vocês é que os influenciadores que vocês contrataram, vocês têm que ter contato direto com eles. Conversa pelo WhatsApp com eles. E você pede para eles mandarem aquele print do Analytics do Instagram ou do YouTube. Todas as redes têm isso. E vai mostrar qual é o melhor horário ou melhor data da semana, melhor dia da semana que ele tem melhor engajamento. E monta esse calendário pensando nisso. Então, a Maria tem o melhor engajamento no Instagram na quinta-feira, às 10 horas da manhã. Então, esse é o horário que ela tem que postar o conteúdo e por aí vai. O corre da campanha. Cocriação. A gente tem que apoiar o influenciador a criar conteúdo, a gente não tem que roteirizar ele, já tinha falado isso anteriormente, mas a gente pode fornecer gatilhos que a gente já sabe que funciona. Se a gente está falando de uma campanha em ciclo contínuo, a gente já pode ter ativado outro influenciador, viu que ele gerou muito clique, que ele gerou muito download no videogame. Então, a gente sabe que aquele gatilho ali funciona. A gente pode sugerir para outros influenciadores utilizarem ele também. Aprovações. A gente tem que sair revisando todos os conteúdos antes deles serem publicados e monitorar para ver se eles estão seguindo o calendário, né? Se eles estão seguindo e publicando o conteúdo no momento de melhor engajamento que a gente já tinha montado. E aí a gente chega na última etapa, que é a etapa de aprendizado. A gente já tinha falado que o resultado de uma campanha é a soma dos resultados de cada influenciador. Então, se a gente chega na última etapa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar cada influenciador. Esse aqui é um print, tá, de uma campanha que a gente fez. Inclusive, é um dado real, tá? Não tirei muito print, mas é um dado real sobre a campanha de lançamento que a gente fez do Game Suspects, concorrente do Among Us. Esses foram os influenciadores que a gente contratou, são vários influenciadores bem grandes. E a gente foi avaliando o que cada influenciador tem de melhor. O influenciador que mais converteu de seguidores em visualizações, então que impactou um percentual maior da própria base. Qual que gerou mais engajamento? Qual que gerou mais clique, qual que gerou mais instalações. E sabendo isso, tendo essa métrica, a gente consegue fazer um próximo ciclo de campanha e pegando tudo que cada um tem de melhor e passando para os outros influenciadores fazerem a mesma coisa. Vou trazer para vocês também um print de como que fica o relatório. Cada um dos influenciadores em campanhas que a gente ativa. Esse aqui não era da campanha da Among Us, eram umas outras campanhas. Mas a gente fala as nossas considerações, se tem que renovar com o influenciador, se não tem. A gente sempre gosta de renovar com influenciadores quando eles geram um bom resultado, quando o relacionamento com eles é bom. Porque o marketing de influência funciona muito no longo prazo. Então, é importante renovar. Agora, a parte para a etapa de aprendizados. A gente já fez todas as análises individuais, as análises gerais também da campanha. E agora a gente pensa, quais foram os melhores influenciadores em cada nível do funil? Quais gatilhos foram usados por esses melhores influenciadores? Quem foi o campeão em gerar mais instalação no videogame? E por quê? Qual foi o gatilho que ele usou? Quais mensagens geraram maior envolvimento da audiência? Teve algum influenciador que viralizou, que furou a bolha? Não atingiu só os próprios seguidores, mas, enfim, viralizou mesmo? Se sim, o que levou a isso? Agora eu vou mostrar para vocês o método na prática. Esse foi o game que a gente lançou aqui no Brasil para a Wildlife. Esses foram os influenciadores que a gente recrutou. Isso na primeira campanha, tá? Depois tiveram outros ciclos, mas aqui eu vou trazer o resultado só da primeira campanha. Tem vários influenciadores grandes que vocês provavelmente conhecem. E agora eu vou passar um videozinho para vocês verem como é que foi. Será que vai dar para vocês ouvirem? Para vocês verem como é que foi o discurso que os influenciadores usaram. E depois eu dou um overview para vocês. Não tá dando para ouvir, hein?
Não tá dando pra ouvir. Vou falando com vocês enquanto ele está resolvendo lá a situação. Uma das coisas, eu já fui dando um overview para vocês durante a apresentação, mas uma das coisas que a gente pediu para os influenciadores falarem como gatilho era: o videogame é gratuito, então vocês vão perceber eles falando durante o vídeo, vários influenciadores reforçando isso. Uma das estratégias que a gente utilizou, como eu já falei, foi pegar influenciadores que já jogavam game mobile, que já jogaram Suspects, e a gente juntou eles numa sala para fazer gameplay em conjunto. Porque é um dos aspectos principais desse videogame, é que você joga em grupo. Igual o Among Us, você joga em grupo. E a gente juntou todos esses influenciadores, então foi uma viralização total. E uma coisa que foi interessante é que esses foram os resultados que a gente gerou durante a campanha. Mas pós-campanha, outros influenciadores que a gente não pagou absolutamente nada para eles começaram a gravar conteúdo orgânico para divulgar o videogame. Porque a gente conseguiu gerar um buzz muito bom. Gente, vai conseguir resolver? Olha só, vou ter mais minutos, hein? Tá contando aqui o cronômetro. Raspou? Vai de Dove. Só Dove repara 100% do dano desde o primeiro uso. 100%. Para axilas saudáveis e hidratadas. Então, se raspar, vai de Dove. Essa é a introdução do vídeo, vai tocar. Amigos, aqui quem fala é o Goodenote Volta. trazendo mais um vídeo pra vocês. E aí, players, tudo beleza? Sim, cara! Beleza, galera? E aí, vitaminados? tem jogo novo no canal. É um jogo de dedução. Um jogo muito da hora, muito bonitinho. Esse jogo aqui se chama Suspects. Vamos lá! Ele é um game pra celular. Começamos como? Bora! Esse jogo tem um chat por voz, cara. Você pode chamar amigos, você pode adicionar amigos. O bagulho é louco, galera. O bagulho é louco, né? Um desses animais aqui, gente, é o assassino. Tô nervoso, mano, eu tô nervoso. Ah, que maravilha, eu sou detetive, galera. Ah, das digitais, né? Aham, sei. Corpo encontrado. Mano, peraí. Quem me matou? Eu não vi quem me matou. Não, eu fui atacado. Rou. Que pilantra. Errado. Aí, ó, tchau, Cauã! Pode passar. Pode parar e pausar. E voltar para a apresentação. Outros gatilhos que vocês podem ter reparado aí, os influenciadores eles jogavam em conjunto, e um dos gatilhos que mais funcionou nas outras campanhas que a gente fez, né, nos outros ciclos, foi falar para eles: gente, chama os seus fãs para jogar com vocês. A gente divulgou código cupom para eles poderem entrar meio que na mesma sala e jogar junto com os influenciadores. Isso gerou muito engajamento. De acordo com o budget que o cliente tinha, lá naquela etapa de planejamento, essa era a meta que a gente conseguiu prometer para ele. Mas como a gente faz vários ciclos e como a gente tem o método IMAP, isso foi o que a gente gerou. Eram 9.000 instalações de meta inicial e a gente gerou 83.000 instalações. Isso tudo que a gente conseguiu taguear, né? Usando o URL e tagueamento para quem é do marketing vai entender isso. Mas com certeza tiveram outros downloads orgânicos que a gente nem conseguiu pegar. E como eu falei, depois dessas gameplays, foi muito influenciador grande fazendo conteúdo sobre o game. Depois, acho que Felipe Neto, os influenciadores super grandes que a gente não contratou, começou a fazer gameplay jogando o jogo também. De graça. Perfeito, sem publi nenhuma. Então, gente, é isso. 4 minutos, ó, até ficou no tempo perfeito. Se alguém quiser conversar, se alguém é publisher, developer e quiser lançar algum game no Brasil ou na América Latina, a gente tem atuação na América Latina, pode me chamar e eu conecto vocês com as pessoas ideais para falar sobre isso, apresentar a proposta. E é isso, muito obrigada. Esqueci meu celular.
É isso, agradecer mais uma vez a Júlia por essa apresentação. Quem pensa que não, eu tava tirando foto dos slides ali. Ela falou assim, pode tirar foto? Eu falei, então tá bom, né? Então eu vou tirar uma fotinha. Como quem não quer nada, né? Apesar de trabalhar com comunicação e ser formado em engenharia, uma das áreas que eu gosto bastante também é marketing. Sim, aparentemente meu currículo é um pouco confuso, acontece também. Eu diria com os melhores apresentadores acontecem. Brincadeira. Mas enfim, galera, a gente vai dar a sequência aqui no nosso dia, mas antes de eu dar a sequência, alguns recadinhos, vou passar aqui um VTzinho da Abra Games pra gente dar uma sequência, coisa rapidinha e tá uns 20 segundinhos, acredito eu, e a gente vai continuar, tá bom? Menos que 20 segundos, aparentemente. Mas tudo certo. Galera, a gente vai continuar, mas acho que eu tenho que passar um recadinho importante também para você que quer mandar alguma pergunta, muitas vezes para o palco. A gente sempre abre com o microfone aqui, mas acho que é bem importante, se você quiser mandar alguma pergunta, escanear justamente esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Lá você pode pegar os painéis que estão no dia, aí obviamente você seleciona aqui o Journey 1, se você estiver acompanhando o Journey 1, mas a gente tem outros painéis ao mesmo tempo, né? Aqui tanto no Journey 2 quanto no Journey 3, e você pode escanear, escolher o painel, a sessão e entrar na sessão de perguntas, que a gente sempre separa as perguntas para que elas sejam lindas. Como eu disse também, na pior das hipóteses, a gente sempre passa aqui tentando colher algumas perguntas, se vocês tiverem sobrar tempo aqui do nosso painel, a gente sempre abre perguntas, a maioria dos palestrantes também fica aberto para essas perguntas. Então, dá uma escaneadinha, aproveitando também, passem também no site que tem a programação completa, acho que é bom que aí você já não fica tão perdido. Apesar de que as redes sociais também da Gamescom, elas costumam mandar uma recomendação de painéis do dia, às vezes no Journey 2, às vezes aqui no Journey 1, no Journey 3, que aí você também pode acompanhar, tá bom? Então aproveitem, quem ainda não pegou, vou dar um tempinho aqui pra gente pegar este QR Code e baixar ali o aplicativo, beleza? Acredito que é isso, né, produção? É isso. Vamos continuar com marketing aqui, só introduzir nosso intérprete diva aqui, que está fazendo agora ao palco, e a gente vai continuar nessa área de marketing, justamente, e agora de mobile marketing, né? A gente vai seguir para uma área de mobile marketing, onde a gente vai tratar sobre algumas dicas, né? Algumas dicas, mais especificamente, o painel traz 10 dicas, né? Para você começar com o pé direito em mobile marketing. Obviamente, que não sou eu que vou falar, né? Eu vou só introduzir aqui ela que é manager, né, da área dentro da Ubisoft, justamente a Maite Lorente, que é da Ubisoft, que vai vir aqui falar sobre mobile marketing. Inclusive, se ela já estiver preparada, ela pode fazer a entrada. Deixa eu dar uma olhadinha, se não estiver preparada também não tem problema, daqui a pouco ela vai entrar. Lembrando sempre, canal 1 em português, canal 2 em inglês. Esse painel aqui vai ser em português, mas acho que é bom a gente avisar isso aqui no rádio. Assim como os canais consecutivos são dos outros palcos aqui na sequência, né? Journey 1, a gente fica canal 1 e 2. Journey 2, a gente fica canal 3 e 4. E o Journey 3, a gente fica no 5 e no 6, respectivamente, tá bom? Então, só pra galera não se perder, até porque você não precisa mudar de lugar, né? É bom que dá pra assistir do mesmo lugar, que eu acho que essa é a maior praticidade. E eu fui testar essas cadeiras, elas são extremamente confortáveis. É até um perigo pra gente. Você fica ali tão confortável que você não sai o dia inteiro. Vou esperar aqui a Maite entrar e pra ela poder começar. Como eu disse, a gente sempre separa um tempinho para as perguntas. Se quiser aproveitar as perguntas, é isso. Maite, fique à vontade que o palco é seu, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigada porque veio aí, compareceu a essa palestra. Obrigada pela Gamescom. Convite. Deixa eu ver para onde que eu aponto. Para lá? Para lá? Ok. Esse é meu primeiro slide. Meu nome é Maite. Eu sou gerente de marketing da Ubisoft para o mercado de jogos mobile. Eu sou responsável pelo mercado da América Latina e esse vai ser nosso foco hoje. Um pouquinho sobre mim. Eu ganhei meu primeiro videogame em 1997. Eu comprei meu primeiro videogame em 2006. Eu estou trabalhando com jogos aí mais ou menos desde 2012, quando eu trabalhei numa agência de marketing esportivo que organizava as etapas classificatórias do FIFA Interactive World Cup, antes da palavra esportes sequer existir.
mas eu comecei a trabalhar no mercado de jogos mobile em 2014, quando eu entrei na Gameloft. A Gameloft é uma das pioneiras no desenvolvimento de jogos mobile. E desde 2021 eu estou na Ubisoft com o desafio de trazer os AAA da marca, os grandes títulos da marca, para a palma da mão do consumidor. Então, se você está aqui hoje, provavelmente você sabe um pouquinho sobre o mercado de jogos mobile. Os jogos de celulares faturaram em 2023 90,4 bilhões de dólares e corresponde aí a 49% do mercado total de jogos, então é uma fatia bem relevante do mercado, mesmo que tenha uma queda de 1,6% em relação ao ano anterior, 2022. Esses são os top jogos mais baixados do mundo, tirando o mercado da China. E eu gosto de trazer esses jogos porque eu acho que como profissionais de marketing a gente precisa analisar a concorrência, porque alguma coisa eles estão fazendo de certo, já que eles têm tantos downloads assim. Os países que mais baixaram esses jogos foi Índia, Estados Unidos e Brasil, e como eu disse, hoje o nosso maior foco vai ser na América Latina, que acaba sendo meu mercado de atuação. Lançar um jogo não é fácil, ainda mais no mercado da América Latina. A gente tem uma competição imensa, cheia de dinheiro, os custos de desenvolvimento são cada vez mais altos, as expectativas dos consumidores também, e a gente precisa de um certo investimento de marketing para se destacar no mercado. Só que os nossos investimentos de marketing precisam ser feitos de maneira muito cautelosa e muito assertiva, porque a descoberta está cada vez mais baixa, é cada vez mais difícil ser descoberto, descobrir um novo app, um novo jogo no mercado. A taxa de conversão é baixa também, a retenção não é das melhores e a monetização acaba sendo o grande desafio da América Latina. Então, vamos ao tema da palestra. 10 dicas para começar com o pé direito. Eu vou trazer todas as soluções dos seus problemas? Provavelmente não, vou te trazer mais coisas para você refletir aí em como começar. Primeiro de tudo, eu não sei se tem desenvolvedores na plateia, mas se tiverem desenvolvedores, por favor, otimizem o aplicativo de vocês. Não adianta vocês darem um jogo que vocês acham que é maravilhoso para a gente vender, sendo que o jogo não vai rodar no aparelho da população latino-americana. A gente tem smartphones high-end na região, mas acaba que mid-end e low-end são a grande maioria dos smartphones, ainda mais quando a gente compara com mercados mais maduros. Então, o tamanho do aplicativo importa. E a gente sabe que, por exemplo, para um jogo AAA é mais difícil diminuir o tamanho do aplicativo, mas aí a gente tem outros recursos, por exemplo, como o download progressivo. A gente começa com um mapa e depois você dá a opção de baixar um outro mapa. Para completar, assim, para dificultar ainda um pouquinho mais, normalmente os celulares da região estão cheios de fotos e vídeos de cachorros fofinhos e memória ainda é uma questão na região, então realmente ter esse cuidado com o tamanho do aplicativo é importante. E um jogo que tem uma spec mínima aí de 3.0 GB de RAM para estar disponível no máximo de aparelhos possíveis na região. Sobre o consumo de dados, a gente tem uma conectividade ok na região, com boa cobertura 3G, 4G, 5G. O problema nem é isso, ainda mais em grandes metrópoles. A questão é que a maioria dos usuários estão conectados em planos pré-pagos. Então, eles têm uma cobertura, uma largura de banda limitada. E comprar dados extras pode ser muito caro para o consumidor na América Latina. Então, por exemplo, quando o consumidor vê uma loading bar no seu jogo, ele já fica desesperado, achando que está consumindo dados extras. Então, tipo, por exemplo, uma simples mensagem de tipo, não estamos consumindo dados extras durante essa loading bar, já tranquiliza o usuário final. E aí a gente tem que lembrar que
jogos mobile, as pessoas jogam on the go, então a bateria precisa durar. Ninguém vai gostar de jogar uma partida de gameplay e ficar sem bateria no transporte público, por exemplo. Localização. Pode parecer bem básico, mas tem muita publisher que ainda não faz. É caro, é uma operação complexa. Eu, trabalhando na Gameloft, na Ubisoft, já parei várias vezes o que eu estava fazendo para melhorar uma localização mal feita ou para localizar uma comunicação urgente. Então, assim, é algo que a gente precisa dar bastante atenção. Tem gente que ainda pensa que a gente fala espanhol aqui no Brasil ou que o português de Portugal basta, e a gente sabe que não é a realidade. E, por exemplo, a gente já tem bastante publishers localizando para o português brasileiro, mas para o espanhol latino-americano ainda não. Acabam priorizando o espanhol da Espanha. Mas se você tiver que fazer uma escolha, 90% dos Spanish speakers falam o espanhol latino-americano e não o espanhol da Espanha. Então, priorize o espanhol daqui da região. Além disso, quando você for escolher uma fonte para os seus assets de marketing, para dentro do jogo, o que for, escolha uma fonte que aceite todos os nossos acentos, tio, cedilha, que a gente sabe que é mais comum na nossa região. Tudo precisa estar localizado, desde produto até os assets de marketing, página das lojas, site, tudo. Só 5% da população brasileira fala inglês. E, enfim, eu acho que é o básico, o mínimo que a gente pode fazer. Além disso, quando você for localizar, toma cuidado, porque nossos idiomas, português, brasileiro e espanhol, costumam ser 30% mais longos, e isso acaba atrapalhando um pouco o layout das screenshots das stores, por exemplo. Local Live Ops. Essa é uma grande briga minha com os desenvolvedores, porque é uma coisa muito importante de fazer na região. Mostra que a gente se importa com o público local, mas porque a gente monetiza relativamente mal, os desenvolvedores acabam priorizando feriados, festas em outras regiões. Ainda mais quando a gente tem um mês tipo fevereiro, que tem o Ano Novo Chinês, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos e o Carnaval no Brasil. Mas Local Live Ops é muito importante, por exemplo, para a gente fazer teste de promoção, para a gente fazer teste de skin. Então, assim, vale muito a pena. Eu gosto muito desse exemplo de Dragon Mania Legends, que é da Gameloft, que eles sempre colocavam em destaque o dragão correspondente à data festiva da região. E aí a parte legal, vamos falar de marketing. A gente precisa tropicalizar a nossa estratégia de marketing. Eu sei que grandes corporações têm guidelines e que às vezes pode ser burocrático e a gente tem que seguir os assets da marca, mas vale muito a pena tropicalizar e realmente se comunicar com a nossa audiência, quase que one-on-one. Aqui é um case de League of Legends, eles colocaram esse lobo espectral dessa skin lendária fazendo a dança do cachorro dançando funk, que é um meme famoso brasileiro. A gente precisa localizar nossa estratégia de... Ops, como que eu volto? Obrigada. A gente precisa localizar nossa estratégia de marketing. Se você viveu no Carnaval em 2023 e 2024, você provavelmente foi impactado pelo Duolingo. Ele estava nos blocos de São Paulo, no Rio de Janeiro, fazendo uma grande festa, mas não era só para ser cool. Eles adotaram essa estratégia de marketing para lembrar os foliões de fazerem as ofensivas deles, num período que a retenção costuma ser mais baixa, porque os brasileiros estão ocupados com outras coisas, então eu gosto muito desse case também. E a gente precisa poder ter liberdade para localizar os nossos assets de marketing. Esse é o case da Riot com o Valorant.
eles regravaram a música A Cor dessa Cidade, da Daniela Mercury, para comemorar o Year One de Valorant, e eles fizeram todo esse trailer maravilhoso com a Raze, que é uma personagem baiana também. E aí vocês vão me falar, ai, tá bom, mas eles têm muita grana para fazer isso. Provavelmente, porque não foi um asset barato. Mas dá para fazer também gastando pouco. Aqui 2 cases da Ubisoft com Invincible, Guardian the Globe e Brawlhalla. A gente trabalha muito com páginas de meme e essas publicações viralizaram muito no Bad Vibe Memes. E aí quando vocês forem tropicalizar a estratégia de marketing de vocês, cuidado com estereótipos. Eu trago esses 2 cases aqui, que assim não deve ser repetido de maneira nenhuma, que é o case da Laura do Street Fighter. Ela é brasileira, enfim, eu não vou ficar falando o que tem de errado nesse asset, eu acho que vocês podem julgar por vocês mesmos. E eu gosto muito desse case de Horizon Chase, que é um desenvolvedor brasileiro, inclusive. Eles são de Porto Alegre e eles trazem para dentro do jogo outras cidades que não o Rio de Janeiro. Então aqui, por exemplo, é Brasília. Sobre campanhas educacionais, eu acho que nós temos meio que o dever de ensinar os nossos jogadores. Eles não nasceram sabendo. Ainda mais, por exemplo, a Ubisoft, que tem jogos mais complexos, como é o caso de Rainbow Six e The Division. A gente sempre faz campanhas de onboarding, walkthroughs, 10 coisas que você precisa saber antes de começar a jogar algum jogo. A gente ensina a fazer progressão dentro do jogo, mecânica de compra, como ser master em alguma habilidade ou como usar certo gadget. A gente acha que é super importante esse tipo de conteúdo, porque por mais que a gente tenha o onboarding dentro do jogo, a gente sabe que a gente precisa de um conteúdo adicional a isso, até para aumentar a retenção dentro do jogo. E aí a gente também tem aí o dever cívico de pelo menos tentar inibir os trolls da sociedade, da comunidade gamer, que com campanhas anti-toxicidade. Se você não viu essa campanha do Jogue com Respeito, do Príncipe de Ouro Negro, deem um Google, vale muito a pena, foi uma super campanha da Ubisoft. Valorizem a comunidade de vocês. Eu acho que a comunidade é o asset mais importante de uma publisher, então a gente precisa cuidar da nossa comunidade, dos nossos brand advocates, daqueles fãs realmente leais que vão brigar com os haters nos comentários das suas postagens. O poder do boca a boca ainda é muito forte. A gente tem o fear of missing out, então a gente quer jogar o que os nossos amiguinhos estão jogando e a comunidade ainda faz um grande trabalho no papel de descoberta, que eu disse que na região ainda é baixo, quer dizer, é super baixo. Então, essa é uma forma de descobrir novos jogos com os nossos amigos. E jogos que precisam de teamwork também são muito importantes para a construção de comunidade. Óbvio que a gente pode jogar online com qualquer pessoa, mas o gameplay fica muito mais legal com o do nosso coração. Monetização, eu acho que esse é o grande desafio de qualquer publisher na América Latina. Eu trouxe aqui para a gente analisar os preços do Spotify, Netflix e Big Mac, que são os maiores players dos mercados deles, e todos eles têm preços otimizados na região e os preços variam de acordo com o país, porque afinal de contas o Brasil e o México têm uma economia diferente da Argentina e do Chile, por exemplo. Então a gente precisa otimizar os preços não só para a região, mas por países. Sugiro também modelos de monetização diferentes, compras dentro do aplicativo, Ad Monetization, Subscription, Battle Pass, onde der para você monetizar, melhor. Fazer promoção na região vale muito a pena, mas não é só uma promoção e putz, não deu certo. Vocês também precisam fazer promoções em épocas que os consumidores estão mais dispostos a gastar. Por exemplo, no começo do mês, quando a gente recebe, ou no caso do Brasil, quando a gente recebe o 13º. Pode ser que os consumidores estejam mais inclinados a gastar nestas épocas. E
Outro ponto importante para a região são as plataformas de third party payment. A Ubisoft, por exemplo, está aqui na Gamescom em parceria com a Coda Shop. O consumidor está adaptado com esse tipo de plataforma que oferece diversos tipos de pagamento diferentes e que vale a pena considerar também para aumentar a monetização. Esses 2 últimos slides é a cereja do bolo, não é tipo para começar agora fazendo isso, mas é legal ter um plano a longo prazo que considere parcerias estratégicas. Eu gosto muito desse case de Diablo com o Summer Breeze, que é um festival de metal que acontece aqui em São Paulo. Então eles comunicaram um RPG macabro para um monte de metaleiro que também é macabro, então tem uma certa intersecção aí na audiência e que talvez os metaleiros não joguem, mas que podem começar a se interessar pela marca Diablo. E por fim, ir além do jogo. Eu gosto muito desses cases também, que é quando o jogo vira um lifestyle, não é só mais um jogo, é um modo de vida. Então a gente tem esse case da Ubisoft com Prada e Riders Republic. A gente tem o Free Fire, que fez uma participação no São Paulo Fashion Week. A gente tem um perfume de Assassin's Creed Iron Blade e a Coca-Cola com League of Legends. Se eu fosse resumir toda a minha apresentação, eu diria que acesso à chave, acesso tecnológico, linguístico, cultural e financeiro. Acho que aí você tem o que você precisa para começar a ganhar em Latam. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou sair, depois vou ficar por aí e podem passar no stand da Ubisoft também. Obrigada, tchau, tchau. Vou deixar isso. Agradecer mais uma vez a Maitê que esteve aqui com a gente, passando 10 dicas, né? São dicas importantes. Como ela falou, né? Dá uma boa luz. Acho que a gente começa o dia muito bem aqui, com um assunto conectando o outro, né? Falamos um pouco sobre uma campanha de marketing, né? Do Suspect, né? Que é justamente um jogo mobile. Na sequência a gente passa para mobile marketing. Então, acho que a gente está tendo uma sequência aqui bem interessante de assuntos, né? Que tem uma lógica de sequência. Bem, a gente vai ter um pequeno intervalinho aqui entre um painel e outro, coisa rápida, mas acho que dá tempo se precisar ir ao banheiro, pegar uma aguinha, é um bom tempo agora para aproveitar. Se não, você pode sintonizar o seu rádio em algum dos outros palcos que estão rolando de maneira simultânea e a gente já volta, tá bom?
falei pra vocês que era uma coisa rápida. E deu, né? Dava tempo de buscar uma aguinha, um café. Eu, particularmente, sou fã do café. Fui buscar meu café também, porque sem café a gente não sobrevive, né? Eu acordo, realmente não sobrevivo sem café. Eu tomei alguns copos já, né? Eu não contabilizo porque também acho que é chato ficar contabilizando, porque depois eu fico com o peso da consciência de ter tomado muito café. Mas vamos continuar o papo que não é sobre café. Vamos continuar falando sobre... agora a gente vai passar um pouquinho para desenvolvimento e publishers, mas antes de passar para esse próximo painel, eu queria passar o recado de novo para quem não pegou. Deixa eu dar uma olhadinha. Quem é que está comigo no Journey 1? Dá uma levantadinha na mão. Eu sei que vocês aqui na frente estão, vocês aqui para trás. Que beleza, que beleza. Só para passar o recado de novo para vocês do QR Code, né? Eu ia até pedir para a produção colocar na tela. Manda a pergunta para a gente, que se tiver alguma pergunta para cada painel, você pode baixar o aplicativo, escolhe o painel que você quer fazer a pergunta, né? Aqui no nosso caso é o Journey 1, então você filtra lá bonitinho para escolher o Journey 1 e mandar sua pergunta. E ao final, se tiver um tempo para perguntas, eu venho aqui e faço a pergunta para o convidado, para a gente poder organizar. Porque aí recebe muitos convidados, né? Como a própria Maitê se colocou à disposição para conversar, muita gente se coloca à disposição para conversar, mas acho que é importante a gente, né, ter uma logística aí um pouquinho mais organizada. Agradecer mais uma vez aí o pessoal da produção que colocou o QR Code. Qualquer coisa também vocês podem me parar aqui que eu arranjo o QR Code para vocês, tá bom? Bem, bora continuar a nossa sequência, né? Nosso dia aqui de painel. Vamos continuar aqui. E o próximo, né, é um painel voltado a publishers e developers, né? Basicamente, né, acredito que na vida a gente nunca faz nada sozinho. Então a gente sempre precisa da ajuda de um do outro. Acho que não existe, assim, existe um peso de igualdade e importância, né? A gente caminha em conjunto. E justamente o próximo painel vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre o desenvolvedor e o publisher caminhando juntos, né? Como criar essa parceria poderosa e caminhar juntos. O próximo painel ele vai ser um painel em inglês. Então, assim, 1 para português, 2 para inglês, né? Quer ouvir inglês na língua original? É o 2. Quer ouvir em português? É o 1, que a gente tem a tradução sim simultânea. Temos também intérpretes em Libras por aqui. Bem, vamos começar, né? Eu vou chamar o pessoal, acredito que a produção já esteja preparando eles. O moderador vai ser o Rami Ismail, Jonas Antonson, da Raw Fury, vai participar também. Matthew White, da Whitehorn, e David Logan, da Acupera, também vão estar por aqui. Se eles já estiverem prontos, inclusive, eles podem vir aqui ao palco. Vamos dar uma olhadinha, né? Às vezes a galera se perde aí no meio do caminho, ainda mais o painel que tem bastante gente assim. É fácil a gente perder o pessoal no meio do caminho. Vamos dar uma olhadinha para ver se eles já estão prontos por ali. Eu estou ouvindo alguma coisa em inglês, então acredito que o microfone já está com eles já. É isso. Gente, fiquem à vontade. Aplausos para eles, por favor, galera. The stages are yours. Bom dia a todo mundo. Bom dia. A gente veio aqui. Bem-vindo a Gamescom. And welcome to Gamescom. Now, from now on, I'm going to switch to English. And I'm going to call all the guys that is the main event of this stage, which is David Logan from Acupara. A round of applause, please. Jonas Andersson from Raw Fury. Hi, guys. And Matthew White from Whitehorn. Hi. We're going to have a few questions about the indie industry. And I'd like to start with you guys with the basic questions that you usually have. I would say that the first one that I usually hear is, what's the best way to approach you guys? Everyone here has brought me alfajores, and I think that's a great start. Seriously, I'm not hearing my own feedback. Do you guys hear me okay? Throw me a thumbs up. Killer. Awesome. Okay, so I think realistically, we have an approach method on our website. So, I mean, really just go right to our website. Everything is up there, from pitch documents to how to reach us, to examples of our contracts, to statistics about how our games have sold and what our pricing ranges are and things. We try to be really, like, make it super easy. Additionally, we're all reasonably friendly. You can just come and say hi. Depends on if it's daytime or nighttime, I suppose. But no, I mean, honestly, Twitter DMs, anything. We're indies. We're meant to be easy. So I think that's it. Yeah. Awesome. Yeah, anything that works, really. Pin us down in a corridor, dig up our email, poke us on LinkedIn, send us a Twitter DM. But,
ultimately, I think all of us have on a website, like, you know, here's how you can get in touch. Here is usually what we need or want to see. But ultimately, like, you know, don't be afraid. I think my mic went off. Can you still hear me? Yeah, okay. It's not getting the monitor. Yeah, all right. Yeah, so ultimately, it's like, you know, whatever works. And also remember, like, you know, I think all of us also try to be fairly much outbound. So, like, we are also looking for you all the time. Because that's, you know, that you are the core of why we exist. So, you know, you should absolutely not be afraid of us. You know, get to us any way we possibly can. And because we are literally trying to do the same. That's why we are all here. It is to meet you guys. I love the food, too, but yeah, he's absolutely right. We're literally here looking for video games, so please say hi. And make sure that your email is easy to find. If we're reaching out to you on social media, you know, on X or YouTube or Steam, make sure you're always listening to your email, because sometimes if it starts taking 5-10 minutes to try to find your contact information, we give up. For the record, I will dead name Twitter until the end of time. Twitter. Awesome. Now I'm going to start from David. Do you have any stage of development that you would like to have the pitch? Usually when the guy approaches you, usually we have a lot of people that come to you and say, I have an idea of super game with vampires and it's MMO. How do you usually like to see the projects when you get the pitch? Yeah, so for us, getting the pitch in a vertical slice stage is the best typically. So for those of you who don't know, a vertical slice is, if you think of a cake, it's a single slice of cake that includes all the different layers, all the final art, audio, design, writing, exactly how you would you know, expect the game, the final product to look, but a very short segment of it. So instead of the full game, it's maybe 5, 10, 15 minutes of content. That's around the stage where we typically like being pitched. And with your materials, always like to see footage of your game, even if that's just footage of the build that you're sending. Obviously, the build that you're sending, and a short and concise deck that sort of summarizes, you know, what you're looking for from a publisher. You know, do you need any financing? What your timeline is, stuff like that. Yeah, I mean, Raw Fury, or we at Raw Fury, we always need some sort of playable. So you know, basically something that shows kind of the magic or the core of what you make. And it can be actually earlier than a full vertical slice, but it needs to have, you know, that shows us what you're making. I would say that what has become my favorite thing to get outside of a build is a short video with developer commentary on top, where you are playing through the build you sent, and you're also explaining why this is here, where are you heading with this, and just basically you give your commentary, because, and if you're able to do that well and kind of summarize where the difference lies between what you've sent us and where it's going, it does a lot. It helps a lot. So that would be my like one piece of advice in this is like a great playthrough video with your own commentary on top helps a lot on our end. Yeah, I think this varies by game. I mean, we have signed everything from, hey, we have a previous game that was tremendously successful and in your vertical, and we're like a 30-year game studio, and we want to make another, and here's the concept. We've signed 1 or 2 of those, but I would say that's definitely like the minority of what we do. Generally speaking, I would echo what my colleagues have said. I mean, we really love to see something, play something, like in descending order. I mean, playable game, video with commentary, as you say, even GIFs, just something in motion so I know what the players are going to see. But more importantly, I think the language of what players are actually doing needs to be in your deck. A lot of the time, the pitches we see are more conceptual, like they'll give us a lengthy talk about the lore of the world and so forth in the deck. And while that is all like cool and awesome and we want to hear about it, it ultimately doesn't really help us make a decision about what the game is. Like, what fundamentally is the player doing? Even if you're literally describing what they're doing with their hands, like, this is how we get through, you know, they navigate like this.
we really want to get a feel for it if we can't physically touch it. But I will say, even if you think it's too early, tell us anyway, because too late is much worse. We're often pitched things that are like, hey, here's this game that's right up your alley. It's well within your funding range. It ticks every box. We're releasing in 3 months, and we need a publisher. And it's like, I don't even know what you think I'm going to do in that period of time. The legal negotiation to get you signed is going to take 2 of it. So it's just later is worse, is what I would generally say. If you're too early, the worst we'll tell you is just keep working on it and come back in a couple of months. Right. And realize that we get lots and lots of pitches. So even though some of this stuff isn't mandatory to send over to us, the more you have, at least it puts you on par with other people. If you're delivering a lot less, then you're already at a disadvantage. Yep. I'll add that, so it's interesting to get to you guys a little bit earlier as possible, and then keep going with you guys if you think it's a good approach. Yeah, I think another thing that complicates this a bit is when our spending windows open, which is not something that's necessarily super public. It's unique to every business. Traditionally, in the AAA publishing model, there were well-known and published fiscal year end dates. So this is a long time ago because I'm older than I look. But if you were pitching to THQ or something, there was a time where it was oh, their fiscal year ends in September, so we're going to wait until September 1 and then absolutely inundate with pitches because we know that everything before that is going to kind of get shuffled to the bottom of the email pile. At least for our company, indies maybe don't operate that way. We more think about what our burn rate on supporting companies is and how many games we can onload, offload at a given time to sustain our monthly in-out. We're privately funded. We have to rely on EBITDA and retained earnings to stay alive. So we really think about our monthly burn. So, for example, a game that's $1 million over 3 years is actually easier for us to sign than a game that's $600,000 over 6 months, kind of thing. Awesome. I didn't do the math in my head, but yeah, that works. Great. Awesome. Talking about AAA that you mentioned, I would like to ask first for Jonas. How do you guys see the market, the indie market right now? How is it going? And do you think that how do you see this right now and the opportunities that you have? It's a hard question. Sorry, that's why I asked you. I like hard questions. It's a good question, but now I need to look at the screen here and figure out how do I not take all the 30 minutes we have left to answer. Okay. because I think the indie part of games is more important now than it ever has been. Reason being that we as a part of kind of the creative industries are close to or in danger of going down the same route that we've seen both music and movies go. Movies today, or that industry, is largely dominated at this point by IPs that have been done to death, and they are regurgitated and thrown in our faces over and over again. And you lose something in that. You lose because you have distilled something that is kind of the highest echelon of our existence, and you've taken away a level where the artistry is no longer there. It's just pure entertainment, which ends you in a position of you'll go to see Guardians of the Galaxy 3, and it's a good movie. It's entertaining. You'll pay the money. You won't be unhappy about it because it's fun, because it's formulaic, and it has good acting, good fucking effects and all that. But nobody is going to get transformed from walking into that movie and coming out of it. McDonald's hamburgers. It's McDonald's hamburgers. Yes, nobody is going to get transformed because over experience. Yeah, because the artistry is not there. It has lost that power of transformation, which is what we seek in books, in movies, in music, and in games. And at this point in time, the indie is solely where this lives, and the importance of what we do it's vital at this point. And in an industry where the two biggest areas of or things that we are facing collectively as an industry is curation
and discoverability or discovery of games. And in that sort of space, the need for the three of us and for all of you to not think about each other as competition, but as collaborators, because we're all fighting the same fight. And it needs kind of all of us to understand that we are all on the same boat. And if we are going to make sure that, you know, the artistry and the life of what makes games games and what makes art interesting, if we are going to keep that and stand for it, that's a collaborative effort. That is not a competitive effort. It's a collaborative effort. Yeah. Absolutely true. No, you go for it. I don't think there's much I can add to what Jonas said. I mean, certainly this is a good time for an indie soapbox. I mean, indie's a funny word. It really, I mean, came out of the fact that the AAA enterprise, for a time, dominated access to technology, right? There's a period in a pre-Unity world, again, I'm a little bit old, where people couldn't just pick up a video game and make it. The last time people could pick up a piece of technology and make a video game was 1981, when you could print circuit board material with like just a home printed circuit board maker. And that open access at the time with no curation led to one of the most prolific crashes of the market for video games in history. 1983 nearly destroyed video games worldwide. And, you know, many of those things are kind of cropping up again, the same problems. Manufacturers and investors from industries that have absolutely nothing to do with games playing arbitrage and speculation in a market that ultimately is meant for creatives. Failure to unionize, failure to recognize that our audiences are always the core of our ambitions. A game doesn't exist without a player. A painting exists without a viewer. Without a player, there is no video game. So to me, indies now are just what. It's really important to remember that like Super Metroid was made by like 19 people, right? So we are really, I think, the keepers of the kingdom. There was never a reason for there to be 7,500 people on a single video game. The cult of fidelity will kill us all. We are where creativity lives. I will get off my soapbox. Nothing too much to add, except, you know, I think kind of reiterating that for me at least, you know, innovation is what's most impactful. When you push the boundaries of what's comfortable, of what's been established, that's how you can you know, create whole new genres and you know, find the new exciting thing, the new thing that's changing how people think. The important thing to remember is that all of us together equal one Ubisoft, so look out. So true. Well, I have a few more questions, but since we have an amazing audience here, I would like to know if you have any questions from the audience. Anyone with the feedback? Is there a runner with a microphone or something? No, I've been told that we have a QR code, something, but if we don't, I'll keep on going. They can also just approach the stage, right, and we just hand them. No, that's what I ended up doing yesterday. They've told me that we have something super modern, super cool to have. So that's why I've already did this introduction. So maybe if we have, let's go. If we don't, I'll go with the next one, which is, do you guys have any story about things that went really wrong on pitches or things that you might want to share? I don't know about on pitches, but I certainly have some real indie shit that I have not shared. Way back when, our first video game was a little exploratory narrative game called Where the Bees Make Honey. It's about growing dissatisfied with a cubicle job and daydreaming. So the pitch was already difficult from the beginning because I'm not just like, it's a shooter. You know, there's like, it's very complex to sell. We were on stage at E3, rest in peace, at the GameSpot stage in the green room in the back, waiting for the interviewer to come and play the game and show it to a lot of people. It was also simulcast on IGN and Twitch, so this is going to be millions of people seeing this game. Big opportunity for an indie. Can't even buy that kind of publicity, so we were super thrilled to be there. Developer, being an indie, and I'm really sorry to the sign language interpreter, I speak really quickly, that the developer, being an indie, has a history of maybe making changes well after they should. And so for some reason, the version we had, if you hit the B button, which was unused in the game, it would just crash the game right to the desktop. And so we found this in the green room, where it's about to go live to millions of people.
And this was a panic moment because I really didn't want to show my first game as a company crashing flat on the GameSpot stage. So what I did to solve this problem in a last-minute panic was used a pocket knife and a lighter to open an Xbox controller and solder the B button off, and then close it back up. And we have pictures to prove that. That is probably, I think someone at PAX once asked me, like, what's the difference between an indie CEO and a AAA CEO? And I think I said, you'll never catch Bobby Kotick carrying couches to the booth. And, you know, I think that typifies, I hope, the way we all feel about what we do. Yeah, I mean, so many stories of that sort of nature, right? Having to do like an IKEA run on a Wednesday in Germany many times because something was missing, and like, you know, and this literally happened. Like, I'm standing in the middle of a huge fucking IKEA in Cologne at the same time because we had to like figure out how we were gonna save the booth that we had because like, things were missing, and you're trying to figure out like, what can I use? Okay, if we take that and we just take it, you know, if we dismantle it, this will prop up the table we have. So, Yes. and at the very same time, we are also launching a game on Steam. So I'm on the phone looking at shit at IKEA at like while launching a game, you know, that's being launched in you know from Stockholm and the U.S. And it's those sort of moments, you know, a lot of them, endless stories like that. And I like your Bobby analogy. You'll never find Bobby Kotick doing anything remotely similar to this. One of our But scouts. this is fun. This is super fucking fun. And I like it. Yeah, because it's a part of it. It's a part of just, you know, having to like figure shit out and you know, making it work. Yeah, as indies, we have to be a bit scrappy with everything that we do. As founders of the studios, we have to be scrappy. We have to get hands-on. We have to, you know, be very involved in the process. I think something, you know, I was trying to think of stories of maybe when people have pitched us games and where I have felt that, you know, it could have been greatly improved. And one thing that comes to mind is we sometimes receive pitches that start off something like, "Can you tell me what you can offer me?" And that's their pitch. Like, almost like, you sell me, publisher, on why we should work with you before they've even sent any of their materials or anything like that. And I would just say that it's on you as the developer to research the different, you know, what can a publisher provide, what kind of publishers are the right fit for my game. You know, get a good understanding of the people that you're pitching to and you're talking to, so that when you know, when you email us, you're sending us straight the materials, and it doesn't need to be a conversation. You need to lower the barrier as much as possible to get those materials to us. Can I play moderator for a second? Sure, have fun. Do you see anything in a pitch that's like an instant no? Or a really hardcore red flag disqualifier beyond the obvious, like racism, sexism? I mean, obviously, but like just something of how that's pitched, how it's. I definitely have one, but I'm curious to think. I think even stuff. I mean, I wouldn't say this is a red flag, but a yellow flag. Even stuff down to, how did the person format the email? You know, okay. Like what kind of language are they using? You know, are there links? You know, 2 paragraphs long because they didn't hyperlink, you know, their stuff. I think basic bullet points and formatting, you know, that really goes a long way in just presenting something that's clear and concise and easy to comprehend. Another one is, you know, sometimes people just attach massive images or GIFs to the email that really like bogs it down when trying to open it up. I'm pretty easygoing actually on you know, these sort of things, but you know, I do have some like let's say kind of just basic fundamentals, and one of them, or principles that I try to apply to myself, and ideals, and one of them is kind of, you know, where
Raw Fury operates on three kind of fundamentals. One of them is treat people like they're people, which include, it sounds very easy, but it's actually not. We tend to not treat each other very well all of the time under different excuses and guises. And sometimes we need to kind of remind ourselves, and it breaks out in different ways of don't ask people around the company, for example, to do things that you wouldn't do yourself. Like if you weren't willing to do it, then you shouldn't ask other people to do it, right? So my pet peeve here is be human in your communication. Be respectful. Be kind. If I get a pitch and it's it's rude, and this happens, rude pitches, they happen, and that's kind of I think that's the only red line for me is yeah, I immediately know that I probably would not get along with the person that sent me an email like this. But otherwise, I don't care how the links look. We signed the game that was literally had the worst developer programming art I've ever seen in my life. It had one line of text that was like, "Hey Raw Fury, I really like your stuff. Do you want to publish my game?" And then I built to this game, and I played it, and we signed it. So not picky, but just. So maybe we missed out on that game. Yeah, probably. But be kind and respectful. I think I have three little simple fast ones that always drive me bananas, and they're just silly, but it's things that are kind of strange, because like David said, they sort of are an indicator of a lack of kind of confidence or competence sometimes. So one is, tell me the budget you guys can accommodate, and I'll tell you the game I can make. So in a pitch, if it's here's the game we want to make, and here's 15 different versions based on how much you can afford, that kind of sucks, right? Because it tells me that you really don't have a hard vision of what you want to make, or see, I'd rather you come to me with the video game you want to make, and then I figure out how to move hell and high water to get you whatever it is you need, whether that's out of my pocket or I have to speak with one of the platforms and maybe do a combo deal. I might talk to another publisher. Not my favorite when you have how much of a nice date do you want to go on tonight, honey, based on how good a mood you're in? I'd really enjoy, just come at me with what you want to do, and we'll figure out if we can afford it. If we can't, we do have friends that maybe can, right? The other thing is, I don't think this fits your portfolio. Here's my video game. That's a weird one, and we get this all the time. It's well, A, then why the hell did you send it to me? But two, you probably don't know what we've got in the wings, right? So even if you've kind of got us pinned down, probably we're going to surprise you from time to time. Devolver put out Grieve, for Christ's sake, and that is so far away from their normal catalog that, we'll surprise you occasionally. And beyond that, we talk to each other. We're friends most of the time. And, if there's something that is really hardcore, shootery, splattery, it's nothing for me to reach out to Mike or you or somebody and say, this is way more in your wheelhouse. Check it out. It looks really cool. And then I think maybe the last one, again, is, as you say, just oblique rudeness or trying to leverage us. We already have 6 offers. Can you beat them? And it'll be okay, cool, have fun, bye. Those things don't ever sit well with me. Yeah, remember that the publisher is, if you want to sign with the publisher, it's going to be a long-term relationship. Yeah. And so you want to definitely start off on the right foot, but you want to continue to treat each other with respect and kindness, because this is not a 1 month or 1 year thing. This is most contracts are 5 to 10 years minimum between you and the publisher. And if things work out, at Akupara, we look for developers that we can actually work with long term on multiple projects. Next right? game, yeah. If I can have one developer that I work with, 5 games in a row, that would actually be my ideal. I'd prefer to have fewer partners that we do more stuff with, because with every game you become closer and have a stronger bond and understand what they would love to see from the launch, and better communication, and everything improves over time. I also think people greatly underestimated, especially during 2020 when money was literally free and you could walk in and say I interned at Riot for 4 hours, can I have $40 million? And people would literally say yes. I think people dramatically underestimated, and us too to some degree, how much actual management goes into each additional staff member, each additional studio that we have to sign on. We have 36 games now,
most of them are not from repeat studios. So we have like 28 teams in dozens of time zones that we now have to talk to, administrate, and each additional one is like a pretty substantial management overhead. Yeah, that's meetings, that's paying out financials and Yep. sending reports to different teams. It's, HR compliance, taxation, yeah. So there's a lot of additional pain with each individual team. Not that we don't want new teams, but like we have to take that into consideration as part of our cost of doing business. Awesome. As I mentioned before, we have a super high-tech question maker, and so Nice. I'm gonna pass to the questions. Thank you, thank you. We have some questions for this panel. The first one is, what the main red flags that you guys saw at technologies, between technology, history, mechanics, that say that's not a good investment? Please don't make your own game engine. yeah. Please. I think for indie publishers in particular, the more platforms we can bring your game to, it after the first platform, it becomes easier and easier to come to more, right? And if you have your own game engine, if you are using some obscure engine that doesn't have very good support, that makes it difficult to consider financially, right? If we go, this can only go on PC, that's a lot less attractive than this can go on PC, Switch, PlayStation, Xbox, maybe even mobile. So the more mainstream technology you can use typically is the better. I'm also allergic to gamer opinions. So if you're like, PlayStation sucks or something stupid like that, that really, I hate that. That will rapidly just be an instant, because it, again, to David's point, we've got to kind of, get into a relationship with you for probably a decade. And if you have these sort of like really nasty, crappy opinions about the industry, it's kind of like a little bit of a warning for us. Yeah, I mean, that also comes back to and down to... Don't be a dick, yeah. Yeah, and it really comes down to trust. Like, why do you consider signing with a publisher? One is the de-risking of what you're doing by getting funding. The second is that, you want to increase the chances of having a commercial success with your game, which means that you also then need to trust that that is what we are actually really good at doing. Yes. And I understand this completely because, sometimes we come from, I come from an island in the middle of fucking nowhere where, the Sega Mega Drive was actually a thing. And there's a long story why Sega became the thing. It was literally because there was one company in Iceland that decided to buy, a container full of, of consoles, which was the Sega. And it was like a hardware store. And that just became the dominant platform of the Icelandic market for, for years. And, you have that, and then obviously it's the Sega was that was a superior platform for Nintendo. Yeah, and, and these develop in us. As gamers, we will have these things. But when you're looking at, getting your game out there, you need to if you have these, you kind of need to let these go and trust that we know what we are doing on our end and allow us to work with the platforms that make sense for the game. We've had people try to tell us how to spend our marketing money, tell us how to price things regionally, and it's like, of course we want to hear your opinion. We want to hear I want influencers, or I want, absolutely. But when it's like, why did you spend $10,000 on this? It's a bit like, why did you ask for a publisher, right? So there is some of that you have with mutual trust. We don't ask you to change content in your video game, ever, unless it's, again, racist, sexist, something obviously problematic. But the kind of mutual agreement is I'm not going to tell you how to make a video game. Please don't tell me how to sell a video game. And it's not even about being, haughty-taughty about my job. It's just, it makes it difficult for both of us if I'm second-guessing you and you're second-guessing me all the time. Okay, we have another question. What publishers in general are thinking about VR? Is there funding for it or any advice? Since VR is not the space that the three of us typically focus on, I personally don't know many publishers in that space, but I would say that
there does seem to be a lot of platform financing right now in VR. Meta is putting a lot of money towards financing original VR games right now. We've been talking to Pico and HTC, who are both putting money towards financing VR games. PlayStation to some extent. Yeah, PlayStation for PSVR 2. So I would almost start kind of there, be able to get your game, sort of financed from one of those groups, and then bringing it to a publisher, maybe even one that doesn't necessarily focus on VR. It makes it easier for us to consider it if it's further along, in the financing path, or you've already locked in a few things like that. Yeah, I think that we would probably not sign like a We Are First title, a title that is made by, and the reason is this: there are better people than us that understand how that particular ecosystem and platforms, how they work, and they're relatively closed. And how they work is actually, it operates very differently from PC console, for example. So there's just a level of expertise that we don't have, and we wouldn't necessarily be doing you any favors by partnering on a game like that. So, but there are now, I think there are 3-4 really good VR publishers that have the established relationships. They've proven themselves. Like those should be the ones you talk to if you have a VR first game. It shouldn't be probably none of us. I will I say got very excited. very animated about that. Yeah. No, I will say that mic drop. Yeah, I think we have kind of two reasons we don't jump into VR. One is fiscal, and one is kind of moral, and I'll explain. The fiscal one is really simple. I mean, we're indies. We have to sell a certain number of units in order to convert. Actually make money and make sure that our developers make money, and we can keep making games. The total number of people with VR headsets is dramatically smaller than the total of number of people with PCs, consoles, mobile phones by an enormous fraction. Like, we're talking 1 to 50,000. So what this means is if I can operate a marketing campaign with the same conversion rate, same click per install, CPI, on a VR game versus, say, a PC game, I'm going to make many, many, many times more money on the console game, which allows me, PC game, which allows me to convert for my developer. I have sort of a fiduciary responsibility to my developers to make sure that I'm doing the best that I can with their product to make the most money for them possible. And with VR, there's just simply not enough customers right now. The other thing that's problematic for us is that VR tends to be among really, really hardcore gamers, generally speaking, and that really isn't our market specifically. I mean, Whitethorn. So we focus primarily on millennial parents and their kids. That's kind of our general market. Little kids generally don't use VR. It's not even recommended in under a certain age. And beyond that, no parent in the world in the 2 hours they have to play is going to strap into a goddamn thing. It's just never going to happen. Beyond that, VR tends to deprioritize women. We have a very female audience. And due to biological and physiological differences in men and women's eyes over millions of years, I have a PhD in this, by the way. I worked at PlayStation during the headset development. Anyway, it makes women sick. Women more than 11 times to 1 get nauseous in VR headsets and VR experiences to men, and our audience is almost 2/3 women. So we would really be the worst option for you on a VR game, I think. Okay, I think that one is interesting too. Any tips for the first-time developer pitching their debut games to the publishers? There are any tips, for the first game? All the fear is in your head. Just come talk to us. Don't tremble, don't sweat, don't worry. We're not going to kill you. The worst thing we can possibly say is no, and there's 1,000 of us. So, yeah. Yeah, I mean, and again, I don't think you'd had Bobby Kotick do this, but sure. But when we see a game that and I'm always waiting for that feeling of when well, I don't have hairs on the back of my head, but you know what I mean. When you get that feeling of and you're playing something new and you're finding that thing, it makes me excited. I get giddy as a kid. I played a game at GDC that we ended up signing, and I literally started crying while playing the game. And I think that's still us. We still have that level of enthusiasm. We are not hard to talk to or hard to reach. We are. We live and breathe these.
We're nerds who play Mario Yeah, Kart. I yeah, mean, like, exactly. Like, So, we're like, you just know, you guys. It's just like, you will have a normal, fun conversation with us. Like, and so, yeah, for the first time, let go of the fears and the, like, you know, and just, you know, let's talk. We should talk like humans. We should talk like people that literally and deeply enjoy the same things. Start simple, start small. If it's your first game, don't come at me with a 5v5 multiplayer title if you've never touched multiplayer before. You know, for us as publishers, we're making an investment, and to some extent, we need to de-risk our investment as much as possible. And if you come at us with really complex technology or, you know, it makes it harder for us to say yes. For us, we've all signed, you know, small, even, you know, I think we have one game that's 20 minutes long. Us too. Yeah. You can have a small, beautiful experience that you know, can get picked up, and so try to shrink your ideas down to, you know, what's the most basic aspects that make this game great, and try to focus on those areas first. Okay, I think we have time to another one, the last one, probably. You are mentioned about a small video with dev commentary. How small is it in minutes, approximately? I don't have a straight answer here, but basically I just need to see the gist of the game, and I want to hear you tell me why you're passionate about it. That's all. If you can accomplish that in 30 seconds, think about like Goat Simulator. I need 10 seconds to get that game. 10 seconds. So it really depends on the game. Yeah, exactly. There's no fixed size to this. So it can be a minute-long video. It can be a 20-minute-long video. Depends on the game. Depends on what you're making. Yeah. So yeah, no straight answer. I'm sorry. Awesome. So I would say that we are wrapping this one. Is there anything else that you guys think about that these guys shouldn't miss and should always think about when approaching you and going for the market or anything like that we haven't mentioned before? I suppose know that we talk to each other is one thing. So occasionally we'll get like a, "Hey, Raw Fury, we love your stuff," and I'm like, because you clearly have just like copy pasted the front of your email and the rest of it, and it's so I always find that sort of funny. Just know that we talk with each other, and so just be authentic. Again, that's really a big part of all of it. I think one piece of final advice, and this ties back to the previous question and the answer, is also don't be afraid of asking us about stuff. Because here is one thing, for example. We see every year thousands of games. So we are in the privileged position usually to see certain things, certain trends, certain, you know, and if you are open and honest and like, you know, we have a good conversation, you can actually get a lot of knowledge from us because we're willing to share it. We are more than happy to share it if you're willing to listen to it. And I'll give you an example. Like, you know, when you have a game that breaks through and it's like Vampire Survivors would be an example. You know, 3 months later, we will see like every third pitch is a Vampire Survivors I have plus seen this several slash this week. Yes. And we see this, right? We see these trends. And so if you pitch us this game and we come back and say like, oh, well, no, it's not for us, you can ask like why, and we would probably tell you, yeah, well, actually it's because, you know, we've seen like 300 of these, and like it's very hard to stand out. It's very hard to like if you're doing something unique and interesting, like then you stand out. But yeah, if you kind of are trying to follow the trends, it gets harder. It needs to be that much more special. But don't be afraid of asking us, and because we will tell you. Yeah. Kind of on the flip side of that is there's also some genres where there are so many games in that genre. So I'm thinking Metroidvania is the first one that comes to mind.
it may be worth, obviously, you're most passionate about the game that you want to make, right? And you'll probably end up doing the best job of the game you want to make. But there are certain genres where there are so many of games in this genre that it becomes very hard to stand out, to feel unique. And we even find that it becomes harder when talking to platforms like Sony and Nintendo and Microsoft. When they're considering games for featuring, they want to show a wide variety of different genres and different art styles and, just different kinds of games. And so, yeah, I guess if everyone is doing Vampire Survivor games, one of them is going to make it into the showcase, and then they're going to reject the rest. I think the undertone you hear across all of it, maybe speaking for myself, is that we probably dislike capitalism as much as you do. Fundamentally, we're trying to monetize what ultimately should be a creative endeavor because there isn't public arts funding for games such that you could make big experiences that allow you to continue. Even in the best opportunities, your Swedens and your here, and where there's lots of money available from the public sector, America is certainly not this way. If you ask for public funding, you get a polite kick in the ass. But we really don't love that we have to make money. One of our colleagues, Dave Oshry, this year put up the We Hate Money billboard at E3 after all the layoffs. And I mean, that kind of resonates with a lot of us. Like, we really hate to tell bright-eyed indies, like, look at this cool game I'm making, and then we have to look them in the face and say, like, we have seen 500 Metroidvanias, and no matter how good this is, which we think it is, we can't sell it. Awesome. Thank you so much, guys. Well, do you have anything else that you want to say? No, just a final note to that, because, yeah, I mean, we're working within the confines of the system that we're stuck with, right? And ultimately also understand that I think all the money that we make as companies goes back into reinvesting into new games and new experiences, right? So, and that's the thing. But we're all, we're stuck in a system. We're trying to make it work the best way we possibly can. That's it. Yep. Awesome. Thank you so much. Muito obrigado, David, Jonas, and Matthew. Guys, thank you for having us. Put your hands together for these three awesome guys in this amazing talk. Obrigado. Thank you, everyone. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que esteve por aqui. Vou aproveitar, galera, eu vi que alguns tinham perguntas, às vezes a gente não consegue fazer com o tempo. Vou pedir para a produção colocar para a gente de novo o QR Code aqui na tela, se a produção conseguir. Basicamente, vocês pegam o QR Code, baixam o aplicativo e mandam as perguntas para a gente por lá, que a gente consegue separar um pouquinho antes. O QR Code está aqui na tela. Galera, então apontem o celular, aproveitem aqui para apontar o celular para a gente fazer as perguntas. A gente separa essas perguntas antes. Infelizmente, a gente não consegue muitas vezes fazer todas por causa do tempo, né? A gente tem um tempo sempre muito regrado aqui, eu peço até perdão, mas aproveitem, eu vi, a galera que estava comigo pela manhã já baixou, eu vou repetindo isso daqui, eu sei que fica repetitivo, mas a galera vai chegando depois, acho que é importante, tá bom? A gente vai ter um pequeno intervalinho até o próximo painel, então assim, aproveitem para já preparar as perguntas do próximo painel, se você fica aqui para o próximo painel, então aproveitem, lembrando sempre que a gente tem o canal em português, canal 1, canal 2 é em inglês, por aqui, inclusive está traduzido simultaneamente, assim como nos outros stages ali, né? Nos outros, o 1, 2 e o 3. Então assim, galera, aproveitem esse intervalo para baixar. Logo menos eu tô de volta pra gente seguir, tá bom? Obrigado, viu, gente? Né? Olha que plateia maravilhosa. Quero saber aqui quem está no Journey 1, dá uma levantadinha na mão, o casal aqui na frente já tá. A galera compareceu em peso, você também que está aí de casa acompanhando com a gente no online, né? A gente está transitando aqui entre alguns palcos, né? Vocês puderam ver, a gente tem o palco 1, 2
e o 3 a gente está transitando. Bem, vamos dar sequência aqui, né? Inclusive os fãs já estavam aqui me pedindo, vou tentar conversar com o Paulo depois, mas a gente vai dar sequência aqui justamente ao nosso próximo painel do dia, que é da CD Projekt Red, né? O segredo sobre o Quest Design. Eu acho que é bem intuitivo o nome do painel sobre o que ele vai falar. Basicamente, a Quest, né, é aquilo que te guia durante o jogo e é aquilo que te leva, né, pela história do jogo, muitas vezes a narrativa do jogo, se você quiser utilizar essa palavra. Bem, a CD Projekt Red, ela desenvolve, né, RPGs que exploram muito das mecânicas de Quest justamente. E nesse painel eles vão compartilhar alguns segredos do Quest Design. Lembrando mais uma vez que as perguntas sempre vão ali para o QR Code, então você tem um QR Code, tem alguma pergunta, né? A galera que já baixou, aproveitou, apontou ali para a tela, baixou. Então aproveite, mande perguntas que a gente sempre separa o tempinho aqui no final, tenta separar para fazer algumas delas, tá bom? Mas sem mais delongas, eu não quero me alongar muito, vou chamar o nosso queridíssimo palestrante Paulo Sasco da CD Projekt Red. Se ele já estiver pronto, pode entrar ao palco por aqui, por favor. E eu quero uma salva de palmas quando entrar, uma salva bem calorosa de palmas, viu? The stages are yours. Oi, Chums. É um prazer estar aqui com vocês. Okay, that's as much Portuguese as I can do, so don't get too hyped, okay? We are going to be talking about the quest design today. I will try not to be too boring, but we'll find out. I am trying to use the clicker, but it doesn't seem to be working. Okay, it does work now. It's a pleasure to be here, my dears. I'll be talking about commandments of quest design. We don't really have much time, so I will be speaking kind of fast because I want to give you as much content as I can. It's a pleasure to be here. Brazil is amazing and has wonderful food. I've been on a Brazilian barbecue. It was lovely. I'm now, tormented for the rest of my life because I live in US, so you probably understand what I mean. Okay then, my dears, let's go. Eventually when I get the clicker to work, we will switch the slide, which maybe I should hold? No? Okay, so I can definitely wow, that is complex. Okay, I'll have to work on that clicker, my dears, and my clicker mechanics. So I'm into the Projekt Red since 13 years. I've been actually in the industry for 19 years. I'm 39, so I really started when I was straight out of high school. I won't be boring you out of what I was working on, but from important things, I am in CD Projekt since The Witcher 2 Enhanced Edition. That is the game where I was a quest designer. Then I became a senior quest designer on The Witcher 3, designed part of the main storyline and side content. And then, my dears, I became a lead of the quest team from Hearts of Stone and Blood and Wine. And I led the team throughout Cyberpunk 2077, and then became a quest director on Phantom Liberty, where I got also open world and cinematic departments. Those two teams are taking care of the scenes in our games and also the open world content. And right now I am working on the next Cyberpunk game as a associate game director in Boston. We're building a studio there, and we are having a lot of fun. Now it's the time when I'm trying to switch the slide. So eventually it's going to work. I think the battery is really gone. We eventually is going to do it. So I will be telling you jokes in the meantime when this is trying to switch. Yes, okay, it worked. Wow, my finger is really hurting me right now from this clicker. My dears, I need to spoil you some things, okay, so forgive me. I will be giving an examples from The Witcher 3 and Cyberpunk 2077 here and there. I will try not to spoil the shit out of it, but I will spoil some of it. You know, I'm trying to use the clicker again. It's really not doing it. Yes, it did it. Wow, okay. So this is what we are going to be talking about today. So the commandments of quest design. I will walk you through our narrative pipeline and tell you how we actually do our stories. Then I will tell you a bit more about the team structure, about our rules of the quest design and what we are doing actually with the quest design. Okay, wow, he has a magical hands, you know, I promise you. That's it. It has nothing to do with me, you know, but thank you, sir. Now I know that I was clicking the wrong green button. They told me green button. It has two green buttons. Anyway, I'm just explaining it. I'm not that stupid, even though, you know, we will see. We'll find out. Okay, so, my dears,
we'll be talking about narrative pipeline right now. So when it comes to the building the story, this is roughly how it works in our studio. So we start actually from the story outline. What story outline is a general description of what the game is going to be. And for like a large game, you're starting from 1 page of text, then you're scaling up to 2 pages, then 4 pages, then 8 pages, then 16 pages, 20 pages, 30 or 40 pages. And that's kind of how the story outline looks like. It's a description of what happens from the beginning till the end in your game. And in that description, you contain all the main information about what's going to be happening in the game. And based on that story outline, we are actually then dividing into pieces and working on a quest design documents. And you can see it, second one on the list there. Then from there, we work a lot on the quest design, and I will spend more time talking about the rules of quest design, so I won't dive deep into this right now. But from there, we go into draft implementation. The draft implementation is the first moment when you have this wonderfully written quest document and you transfer it into actual implementation. You're trying to make sure that this quest is playable from beginning till the end. Now, as you know, we are making an RPG games. So if you have all the quests playable, then it means that the whole game is playable. So that is normally the stage of the draft implementation. That is normally the goal of that stage. Now, different companies call it differently. You'll hear probably names as first playable or complete playable. There are different names for it, but basically it's a first version of your game that you can play from beginning till the end, hopefully, for most of the time. So from there, my dears, we are going into pre-alpha. So in pre-alpha, you're actually trying to really make that content better. You're building first locations, first characters, and so on. You're trying to really flesh it out much more than what you have in the draft stage. And then you arrive at the alpha stage. So for majority of the game devs, the alpha stage means that the game is complete. It has all the content from beginning till the end. It's just shit. That is basically the rule of it, okay? It's just low quality, but it is there from beginning till the end. And then you start working on pre-beta, so you just upgrade the quality, you make it better and better, you work on it, you polish it, you iterate till dev, and then you go to beta, and then after beta, you go into polishing stage. For AAA games, it's kind of like a half a year to a year time where you're like bug fixing, and then you ship your game, which is called a release here. And then afterwards, my dears, you have a post-release support if you have any free DLCs, if you have any patches to do, and so on. So this is basically a whole lifetime of your game. And I'm clicking now the right green button. Let's see what happens. Wow, it works. God damn it. Such an achievement. I'm glad I made it work. Really nice. Okay then. So, my dears, narrative pipeline. So when you look actually into it, how it works in practice, this is pretty much the structure. You see the story outline, we actually iterated quite a lot, right? Those are those arrows showing the iteration, right? We do iterate actually until it's good, you know, which normally takes a lot of time. But then eventually we get it approved, you know, when you have the document done, then you move to the quest design and you iterate it too, right? It's not that you just write it and you move on, because that never happens. You need to iterate it a lot. You need to find out actually how to make that quest the best possible way. And then hopefully you get it approved eventually, and then you move on to the draft stage when you start implementing, and then you iterate even more. Now, what's important in that whole thing is the fact that actually your quest can be disapproved in any point. You know, it can be not approved. It can be sent back. You know, so at the stage of the quest design, if we figure out, okay, something doesn't work on a deep level, we go back to the story outline, we fix it there, and then we go back to the quest design again and we fix it again. Or you can even go from the draft stage to the quest design or even story outline. It's really painful when it happens, but this is what's needed for the really good quality, you know? That's what you have to do. Okay then, my dears, I am a master of green button. Now look at this. Okay, so now we are going into the team structure. And this part will be kind of short because I want to go to the meat of this presentation with you. So, my dears, the team structure, our team works in a cross-functional teams. The teams that are composed out of many different specialists from many different types of work. So you have a quest designer, a cinematic designer, open world designer, and so on, working together on a given quest. And those small groups, as you can see them here on this wonderful graph, they all report
in some way to the game director. So in this case, it's Gabe Amatangelo in our project and me. So you can see here how actually example of the content team looks like. This is the team that actually builds the whole quest for you. So you have a quest designer, as I mentioned, and then you have a whole list of people. Actually, in reality, it's almost 22 disciplines. So those teams are actually kind of large because our teams are pretty big. Like we work in around 400 people teams for our AAA games. So this is everyone there. Now you can see there someone in a bracket that they called potential CTPO. So in Agile methodology, Agile is a production methodology. In Agile, PO is a product owner, is a person who's responsible for that content, is a person who's kind of like driving it in a way. And naturally, CTPO is a content team product owner. So it's a person who's helping us, directors and leads, to run the teams. And in this specific case, in most cases when we build our games, it's a quest designer, it's a cinematic designer, sometimes it can be a level designer. Those are typically the people that become those that are actually handling given content. Let's keep going, my dears, because holy shit, I'm behind in time. So, what's important is that the whole structure has to be done in the team so that you have alignment and ownership. Now, those are like nice buzzwords, but they actually mean a lot. Alignment is when every single person in the team, from the lead, from the director to lead to a designer, all of them understand the vision in the same way. That's alignment, you know? You want to be, as a director, talking about your vision and sharing your vision in a way that everyone is able to explain it. No matter of the role, they understand, you know? This is what we call cascading the vision. Because there's no way that you can take all the decision as a director. I never take all the decisions on my own. Those are my leads, my directors, my coordinators, you know, seniors, experts, sometimes even juniors. They all make decisions about their own content because this is really important for ownership. The fact that they actually care about what they are building, you know, because they own that piece of the game. And only then this piece of the game, that quest, will have character, will really have the identity, will really feel great for you when you play it. Okay then, my dears, we need to move on. So let's go to the rules of quest design, because this is, I think, the most fun part of it. So we'll start from the very, very beginning. And I'm a huge believer that you should structure your content in a way that you should play the story. You shouldn't show or tell it. For a first time, you should play the story and allow the player to really play the story. There's often this example from Witcher 3 that I'm using when I was writing Bloody Baron storyline. There is a moment when Philip Stranger, Bloody Baron, he picks up the botchling and he carries him out, right? It's a gameplay section. When you protect him, he goes through this peregrination, he goes through this process of cleansing himself, of catharsis. You know, this is what I really wanted to show there. Like, it's super important that we use, as game devs, as designers, the most important part of our games, of our medium, which is interactiveness. You allow the player to play it. You don't show it or tell it. You leave that only in cases where you cannot do anything else. And that's really the philosophy I'm always repeating to my designers. You start from playing. Then, only then comes show and tell. Another thing is that you tell only the thing that you cannot show. And in this example, you have actually a shot, I think this is from Battle of Cormoran. That's one of the quests I designed and implemented. The hardest quest in my life, really kicked my ass, you know, because you have like from 9 to 16 different people in there with different combinations. It was hell of a ride to make it work. What I really wanted to do, I wanted to show you as much as you can. That's why you have those moments when you cut to Ciri and you play as her and you can like go in and save Triss, let's say. There are moments when you actually do it, but then in cases where I couldn't do it, then I actually shown it, right? There are scenes showing the Witchers fighting in the forest, right? When the meteors are falling down. There's so much show there. And the tell is used only in cases where I absolutely couldn't do it. You know, do you remember the planning scene in the Battle of Cormoran? The moment when you sit down and there's a map? That map is there specifically so we can show as much as possible, because we couldn't play it at this time. You had to plan it as a player. In this case, we really wanted to show you as much as we can. And
when you look at Cyberpunk, we actually did so much more of it. If you played Phantom Liberty, there's a couple moments when you have like a planning sections, you know, between Reed and Somi. There's so many moments when we show you, you know, what's going to happen, and you can play as a player. You know, there's things that we call briefings in Cyberpunk when we show you the plan that you're going to execute. Okay then, my dears, let's keep going. So another thing that I really personally love is building drama through gameplay. You know, there's this moment in Phantom Liberty, again, try not to spoil much, when you're making an ambush for a convoy, and those guys show up, and we really wanted to make sure that they are really like bastards, you know? They come in, they kick your ass, you know, and really like everything is structured so that you as a player, you will really feel emotions there. Did you realize that there is a storm coming at the back? You know, there's like dark clouds coming, there are thunderstorms at the back, because we wanted to, many different ways, show you that there will be a drama in gameplay. And those things that actually move you, we are trying to do it so that you play those sections, you know. And a lot of those sequences is structured like this very consciously. My quest designer, Piotr Kuma, who did that whole section, he spent a lot of time. It was like a couple months of iterating that whole section. And that section is maybe not longer than 10 minutes, I think. And it starts with that planning scene, right? With a drone. Again, as much play and as much show as possible, as you can see. Let's keep going, my dears. So another one, and again, this is a bit more specific, I think a bit more for game devs among you or designers among you. When you're building your game, you have normally systems, you know, let's say a police system that you can have. But you can also do custom solutions, things that you script only once and you use only once in that one given moment. Those scripted moments can bring a lot of quality, and they can really feel your game wonderful in those moments, really touch you in a deep way. But I'm a believer that you really should design, as a designer, having systems in mind. So at first, you design around the systems, you know? That's the best way to really build it. Also because it shows the consistency to your player, right? Your player will engage with that and will see that the way it works in that given quest is the same way how it works everywhere in the game. And then, of course, you can use custom solution on top of it. But it's more, you know, like a salt bay, you know? You're peppering it out. You're adding a salt from the top, you know? That's it. That's what you want to do, you know? But in general, you're trying to build using the systems. My dears, let's keep moving. So another one, oh, and this is a sum up. Actually, this is a shot from our CGI trailer at the beginning, of course, you know, Phantom Liberty, at the moment when Space Force One gets shot. I think it's not a big of a spoiler. I hope so. So to sum up this whole rule that I'm talking to you about, play comes first, then you show it, then you tell it, and it's only in this order. Never in a different order when you're structuring your content, when you're, of course, building video games. If you are making comic books or a movie, it will be different, obviously. But this is, for me, like one of the governing rules, especially in Cyberpunk. In Witcher, there's a bit more show and tell and a bit less play. In Cyberpunk, you play all the time because that's the rule we have set for us. Okay then. So another thing that I wanted to talk to you about actually is choices. Construction of choices is incredibly important. And, you know, we as human beings, we are so different. And each of us have dark secrets. That's the reality. So many of us actually did things in our lives that we are not proud of. You know, things that actually when you think about yourself most likely as a good person. But you have done things in the past that you are not proud of. Because that's our nature, and that's really normal, and that's really natural. We are teaching our players very often as video game industry that in life you have a division between white choices and black choices. It's very clear, you know, oh, what is the right thing to do? In life, it's very rare that you know exactly what to do. And this is exactly how we want to build our choices. I always tell my designers, please engage the player with actual, authentic dilemmas. Dilemmas that you would really see in your life and you would just not know what to do. There shouldn't be a situation when the choice is so obvious that you just know exactly what to pick in a given moment. And here it's just an example from Hearts of Stone, you know, one of the main choices, of course, you know, Geralt and Olgierd and Mr. Mirror. I won't be spoiling you the main story, of course, but as you know, we are always trying to figure out, you know, ways how to make that choice as difficult as possible.
And in here I can mention also like the choice during the Bloody Baron storyline. It's the one that probably all of you remember with the tree. So that's the choice when we actually did the opposite. So we tried to do it in a way that we are not telling the player what will be the result of that choice. Because in your life, how often do you know what will happen exactly when you make certain choices in your life? You don't really, right? You don't really know when those things will lead you. Using your intelligence, using your empathy, you can, of course, foresee what will happen, but not always. Sometimes exact opposite things happen. And this is what we do sometimes too, I talk to my designers, maybe in this case, actually, let's reverse it. And let's do it, and let's play with player expectations. You expect this to be this kind of choice, let's do it differently. Because we want to play with your expectations. We want you to wonder. We want you to think all the time and be amazed, and I'll talk more about this in the future. So, my dears, summing up this point, engage with authentic dilemmas, actual real problems. Not an issue of like, should I save him or not? And that's it, and there's really no dilemma, because of course you should save human life. That's not a choice. Those are black and white choices, and they are not dilemmas. Really important distinction, my dears. So another one is those choices should be ambiguous. I mentioned that a bit before, but it goes deeper into this, right? You don't have to always exactly explain the player what is going to happen, in this case, right, in Phantom Liberty, the main choice in the middle quest, right, that creates those two different branches. I'm not going to spoil more, but we spent so much time fine-tuning that choice, making sure that the lines, the dialogue lines there, are so specifically said and they're so specifically acted by both Reed and Somi, by our voice actors, to make sure that it really is difficult. So this is what I mean by ambiguous. That choice needs a lot of nuance. It cannot be obvious. And again, I won't spend more time on this because I think you get it, and we have more things to go over. So the thing is that what really makes the choices work, and it really makes them powerful, is the context. You need to understand what is the value, what are you choosing between, in a way, how it will impact your characters, your players, how it will impact the people that are playing the game. And you need to give as much context as possible so that player understands. And the thing is, people often think oh yeah, this game or this quest has such a wonderful choices. The thing is that in most cases, this means that this choice has been very carefully prepared before. It's been very carefully contextualized before. There is numerous scenes before that choice comes in, explaining and building it up, giving you the context, making you understand what will happen most likely if you will go with Reed or if you go with Somi, if you will, kill the tree or release the ghost in the tree or not. All of those choices actually matter. In here, my dears, this is an example from the Wedding Quest, one of the quests I did for Hearts of Stone. I really wanted to bring Shiny because I was a fan of Shiny from Witcher 1. I don't know, you probably were in diapers when Witcher 1 was released, but maybe some of you know and remember the Witcher 1. So that was you could finish Witcher 1 actually being Shiny's lover, right? And in Witcher 2, she was gone. She was, not even a mention. I think in Enhanced Edition we added the letter that explained what happened to her. So anyway, I really wanted to bring her in. And, every choice there in the Wedding Quest, even though it was, of course, a comedy, and, if you played it, you know what I mean. It was clearly a comedy that they did in this specific case. But every choice that you do, even though they are small there, I try to contextualize them and make sure that you as a player, you have a tiny build-up before, even when the choice is actually not really that important. If the choices are the major ones, the core ones, the ones that are a spine of your story, you need to spend a lot of time building it up. The thing is that in Phantom Liberty, we have been changing numerous times scenes and characters to make sure that this major choice really, really works. So, now, my dears, we are going to be talking about consequences. There's a wonderful word in a game design called telegraphing. You might have heard that word said actually in a context of game design, specifically on the gameplay design, when a boss is telegraphing the attacks, By telegraphing, we mean signaling to the player that something is about to happen.
building and telegraphing your consequences is incredibly important in branching storyline. And, you know, I have a story to tell you. So, Cyberpunk actually has, when it comes to the numbers, almost the same number of choices and consequences as The Witcher 3. But for most of the people, it felt that actually Witcher 3 has many more of them. Why was the case? Because Witcher 3 in a game design has built-in mechanism that makes you remember the choices. And what happens? For instance, you made a choice with Bloody Baron, you walk in again to the Krauss Perch, and then you have a flashback. When Geralt tells you what happened and why that choice happened. Very simple mechanism reminding you actually that this is a consequence of your choices. The whole construction of The Witcher 3 is that you go into No Man's Land, you go into Skellige, and then you go into Kaer Morhen, and afterwards you go back and revisit those places. What happens? In those moments we can show you the consequences, right? The structure of the game is supporting those consequences. In Cyberpunk, it's so much harder. All the action is happening with you. You're all the time V, unless, you know, you're playing small sections as Johnny Silverhand or Kurt Hansen in Phantom Liberty. But that's it, really. You are, in most cases, all the time in V's shoes. So we had to like create new solutions to actually telegraph consequences. And in Phantom Liberty, you could already see a bit of this. You know, we really try to make sure that when you play the expansion, you will feel the weight of your choices, and then the consequences will come to you. You know, the characters message you more often. They call you more often. They ask you to visit them back. You know, there's many different small tricks that we have employed to make sure that you can see the consequences. That's what telegraphing consequences mean. You know, when you talk to designers, gameplay designers, they're often thinking like, but I want to treat my player like my player is smart. I want to make sure that my player, you know, gets all the nuance and so on. The thing is that when you get to that level of nuance and you are like so subtle, then the only people who spend most of their life on Reddit will understand what you mean, you know? Because they read it, they discussed it, they analyzed it, they played it so many times that they know. But majority of your player base, they just want. Okay then, my dears, I need to speed up because sadly I'm behind the time. That's my life. So one of the interesting like tricks that we are using is designing asymmetric consequences. So what I mean by that, some branches that you create in your quests, they can be different. In Phantom Liberty, you can see it so much, you know. In some cases, you just have couple text messages and a picture from character. But in another branch, you have couple different scenes and a gameplay section. This really makes you feel that you're actually playing your version of the story. And when you're trying also to design it in a way that it's very symmetrical and it's really one-to-one, and you as a player, you can really feel that it's a bit fake, that the designers try to make it feel that both branches are kind of the same, it starts being the same, you know? It starts feeling the same. So it's one of the reasons why to show the consequences using actually the asymmetrical consequences is really a powerful method. So don't shy away from this. Like I tell my designers, hey, if in one branch you can just have a text message or just a short meeting with your character, and in another one you have a full scene and romance and sex, you know, as I did with Meredith Stout, for instance, in Cyberpunk, Venus in Fierce, because that's my quest, because she's my character, that's fine. Because that's okay, because you can play it like this as a player, and you will feel, and if you play multiple times, or maybe you watch YouTube or Twitch, or listen to the journalists, you will know that there was something more, and you will appreciate it, because that was your version of the quests and of the game. Okay then, so my dears, summing it all up, you want to, in general, when it comes to consequences, you want to engage with choices and pay off with consequences all the time. There is a very important word in storytelling terms, which we call payoff. You know, you can hear about payoff in movies, in cinema, in comic books, and in video games. You know, the payoff is the moment when you are, as a designer, showing that what you have built so far now actually comes to fruition on the screen in some way. So every single time when you build a choice, pay off with consequences. You know, you made a choice about Bloody Baron that turns out not good to him. Go in and show it. Don't shy away from this. Pay it off. Pay it off to the player and think about this in that kind of terms. And here, of course, you know, you have an example from, it's a bit of a
it's a bit of a it's a bit of a background story for Phantom Liberty. You know what has happened to Solomon Reed 7 years before actual events in Phantom Liberty. I hope you have played the game and you know what is the meaning of those events. So, my dears, another thing that I wanted to talk to you about and explain is choosing the theme of your quest. Incredibly important. When you look at the Phantom Liberty, the theme of Phantom Liberty is individuality versus authority. Somi and Reed are representing those two sides. And you can define the theme as an opposition, and I really like doing that. But you don't have to. Like sometimes the theme can be just as simple as, for instance, in Blood and Wine, it was the love that can kill. That's it. It was the love that can kill. That was really the theme of that whole expansion, and that's how we build it. Why the theme is important? Because it guards your choices as a designer. When you're building your quest, you know what you should be using, what kind of elements you should be using to build your story. You know that if you want to show the individuality versus authority, you will use in your story a lot of elements showing that kind of conflict. And I like defining the theme as a versus, so one versus another, because it has conflict built in. You know already as a designer how to construct it. So the theme is incredibly important. And there can be so many different themes. It can be loyalty, it can be survival, as many of them. And I will tell you more about it in a second. But what comes with that is also the genre. The genre is incredibly important to define, and this is actually something that we started doing not that far off in CD Projekt Red when we build our quests. When I consciously ask my designers, what is it? What are you doing? I knew that when I was building a wedding, I wanted to make a tragic comedy. That was it. It's a comedy till the moment when Mr. Mirror shows up and casts out Vladimir out of Geralt's body. And then there is the reminder of the devil himself, how, what kind of story we are telling there. But I knew that I'm building a tragic comedy from the very beginning. When it comes to Blood and Wine is actually a chanson de geste. Chanson de geste is an old type of a French story, a French tale about the heroic deeds, about errant knights, making a heroic deeds for their lady, lady of their heart. And when you look at the Blood and Wine, the whole expansion is really structured like this. So we are always looking for something unique, something fresh, and we felt that actually Chanson de Geste would feel really well to Beauclerc as a location because it was inspired by France and by Spain. So, my dears, when you're working on your quest, on your content, define the genre that you're building. And I will give you another example, and I need to move on from there. Another example is Somewhat Damaged, the quest from Phantom Liberty. That quest is a horror. And from very beginning, we knew that we are building a horror, that we are doing something that will be a bit divisive. Some players are going to absolutely love it. Some players are going to hate our guts for it. But that's what it takes. Sometimes you need to take some creative risks to make something of a quality. And from the very beginning, I knew that we were building a horror, and I keep repeating that to my designers and keep telling them, please remember what you're building. It's really, really important that you use elements of horror here. That light, VFX, audio, all of those elements, music, all of those elements pay a lot of attention to this when you direct your quests. So that's why I'm talking so much about the genre and the theme, because they will guide you and they will define what you do. Now, there's another method that we are using actually, and this is the method that we started using from Phantom Liberty, and I really love it. It's basically to label your pieces of content in a specific way so you know what kind of content you're doing. Here's an example when you're going to Black Sapphire in Phantom Liberty, and very early we said it's a Bond-like experience. You should feel like a James Bond going there. You start off diving, then you get out, you're in a suit, you are going on a party, then you're actually by the table, playing the hazard game. All of those things are actually elements from that kind of story. And because we put a label on it and we say to each other, this section is going to feel like a James Bond moment, you can actually, it's really, really good to guide
your designers through the process with those labels. You know, there is the moment when Cerberus shows up and somewhat damaged. That moment we called the entrance of Shelob from Lord of the Rings. Do you remember Shelob, the huge spider? Yes, so that was it. And when you look at that scene, do you see the reference now? You probably see it, right? Like, actually Cerberus comes in, and that was really our reference. That was the label, you know, entering the lair of the monster. That was the idea. So labeling those short sequences is really powerful. And you don't have to label the whole quest. Actually, quest can be divided into numerous different labels and numerous different references. It all works. My dears, I have 6 minutes. Oh my God. Let's move on. So I need to talk to you about another thing, which is prioritizing characters over the plot. The characters are your most powerful weapon. They are. Everyone remembers the characters. No one, if I ask you in 10 years from now, you know, what do you remember from Cyberpunk? No one is gonna tell me, I remember this twist in the plot. No, you will tell me that Judy was your waifu, you know? That's what you will tell me, right? You will tell me the character that you remember. You will talk about Takemura or Panam or Judy or Jackie. That's what you will do. You won't tell me about the plot, because this is what it is. The character stays in your mind. The plot doesn't. The plot has to be amazing. The plot has to be well done. It has to be put together well. It has to be logical, absolutely. But never sacrifice the character for the plot. This is actually what you can see in a lot of Hollywood movies nowadays, and some Western games as well. When you actually look into the character and how character is made, and you think about it and you look at it, and it's so weird and it's so uncharacteristic for that character to act like this. Because this character had to be in a given point in the story, and storytellers, cinematographers, the director, they knew that they have to do it, so they went ahead and broke the character. Never. Don't do that. Don't break your character. They are the most important part of your story. Stick to them. If you have to, bend the story a bit, bend the character a bit, but don't break them. Prioritize them over your story. Yes. Let's go. Okay then. My dears, so now another thing that is incredibly important actually, and this helps you to build a great pacing for your game, it's the contrast. You know, the fact that in one sequence you are being like seduced and you love that moment, you know, you're lying there with Judy after sex and you look into her eyes and it's amazing. And then, you know, next scene you're terrified, you know, it's a horror and you're basically kept on the edge of your seat. Just create contrast consciously. Don't give the player all the time the same thing, you know? If you just eat the same food every single day, you'll be bored the hell out of it, you know? If you will be terrified all the time, you stop being terrified at some point. If you are just in a romantic mood all the time, you stop appreciating it and you start disliking it. The contrast and the variety is incredibly important, and it also helps with the pacing. Holy hell, I keep destroying that carpet. Yes, it's fixed now. Okay, I patched it. Okay then, so, my dears, intentionally create contrast. There's another thing about contrast, which is the fact that contrast is very iconic and important for Cyberpunk as a genre itself. It's kind of like built into Cyberpunk. So maybe for your games and things that you're building, it will be a bit less important, the contrast itself. But I do feel it's an important component of actually just really great storytelling. So, we keep moving. And this is a sum up slide for you. My dears, as I mentioned, please define your genre and define your theme early. You cannot imagine how often I talk to experienced game devs and I ask them, what's the genre and what's the theme of your game? And they don't know. And they work 4 years on a game. And a game is in early access or it's shipped even. And I'm like, what was the theme of your game? Really, really pay attention to this. Because if you don't know, as a designer, as a creator, your players won't know. There's just no way they will know. Because how they would know if you don't know? Really, really define it early, because this is going to guide you. This is going to help you. And then, my dears, really important thing when it comes to our quests, quality over quantity. I mean, seriously, no one gives a shit your game has 200 quests when all of them are bad, you know? They will really pay attention if you have 30 and all of them are amazing. You know, that's really, really important. Like in our team, in our studio, we pitch so many stories. We pitch so many quests. Like
I spoke about it in media a couple times that acceptance ratio of my best designers, best people I have, is 5%. 5%. Imagine. You know, this is like so low. No one of us have only the best ideas. What we do, we pick a lot of ideas and then we pick only the best of them, you know? When people ask me, Pavel, how it is that your quests are so good, I'm saying, because I'm not letting the bad one into the game. That's it, you know? That's the solution. You can actually come up with such an amazing content for your game, but you need to also come up with a big volume, and from that volume, pick actually the quests, the stories you want to have. And all the budget that you have, optimize it so that you can do those quests as well as you only can. Really, your players won't remember that your game was like 70 hours long. They will remember that it was 25, but holy fuck, it just like put my pens down and... Anyway, I won't finish that sentence, but yeah. Let's keep moving. So, another thing is weight over length. So, what I mean by that is like, if you are wondering actually when you are building your content and your story, how to build it and how to construct the branches, actually invest more into couple more options rather than the length. You know, if you're investing into making your game just long, you're making it bloated. You're making it lose its identity. You're making the player get bored with it. Really, like you want to capture the player. So it's better to actually invest into branches, into weight, rather than the length. And of course, I have to say here, of course you need to deliver the player an amazing experience, an experience that keeps the player engaged, that keeps them playing. It cannot be too short, it cannot be too little, of course, because you will disappoint them. You will disappoint your fan base, so you cannot do this. But, you know, there is a moment when each of us is satisfied, you know? And I don't think you need to have 200 hours of main storyline to be really satisfied if that was an incredible content. You know, you appreciate if it's 50 hours, as Witcher 3, for instance, or Cyberpunk, you know? They are not 200 hours, consciously exactly because of this. And when you create more weight, you as a designer, you give your players an opportunity to replay your game. If they love it, they'll come back to it and they will enjoy it and they will do different things. They'll romance different characters, they will build different builds, you know, they will try to mod your game and experience it. So, another thing, my dears, holy shit, I'm so cooked. Okay, another thing is design bold set pieces. The best example I have for you is the Sinnerman, you know, the quest from Cyberpunk, the one where you are meeting the guy, Joshua Stevenson, who wants to be crucified. This takes real balls to actually make a quest like this, living in Poland, you know, believe me. So the thing is, like, really think about designing bold set pieces. I mean, seriously, we are all artists. I imagine that at least some of you are. You know, your players are coming to you because they want to be delighted. They want to be surprised. They want to be engaged with something fresh, something new, something different. That's why they come to you. They come for your identity, who you are exactly. So really design bold set pieces. Think about things that are very unique. I can tell you more about this, but I need to move on. So now I'm almost there. So another thing is, when you are actually building your game, players will have loads of different expectations about your game, about your quests, what the story is going to be, what the characters are going to be. That's the case. And you cannot surprise them, delight them every single time. You just cannot. You need to be strategic. That's why we are the designers and our players are our audience. That's the difference. You are the one that has to be strategic. You need to think about how I can capture the attention of my player, how I can make them love my game, where I should invest my budget, my time, what I should do to make it really feel amazing, and where I don't have to. You need to be really, really strategic about this and make those choices when you're building your content. And again, you know, hopefully you have directors and leads that in your teams can help you out, can point you out to what is that very unique, specific thing that is worth the investment. And in those places, surpass the expectations. Go above and beyond. You know, when we were doing the story in Phantom Liberty, when you were having this Bond-like moment, there is a concert at the back of Leezy Weezy. The full fucking concert with like CGI at the back, VFX, holy shit, it took so much work.
but we knew that we want to surpass your expectations. We want to delight you with what you're seeing, you know? So be strategic about it, because your player will remember this. I'm almost there. So another thing is, be sure that you remove all the filler from your game as much as you can. I get it that, you know, not every one of us has like a team of 400 people and you need to find the playtime in some places, but really look for it in the quality. Like the filler is really diluting your game, and it's, you know, the filler as our quests that are like a busy work, you know. You ask the player to run to places, to do things that are not needed, that the characters could call each other and they could talk about things so that you could move the action forward. There's so many tricks, narrative tricks, to get rid of that filler from your game. Now, I said here, eradicate filler, but keep the fluff. So what is the fluff? The fluff is the world building. It's all of those additional things. It's the websites in Cyberpunk, the emails, you know, the messages that you can find. It's the notes in Witcher. All additional things that you can add to your game that flesh it out. All the additional clues in Witcher that make the game feel more thought through. And they're optional. As a player, I can engage with it. I can check it if I want to, but I don't have to, you know? I feel that the game, the experience is concise, is precise, but I can keep moving, and I have control over my own experience as a player. I am not hold off looking at the boring content in your game. And we are almost there, I think. Okay, and I think this is a sum up slide, if I'm not wrong. Amuse and thrill your players. Johnny Silverhand moment. I was there, 2019, the moment when Keanu Reeves walked on a stage. What is our job? Our job is to give players thoughts, give players feelings, thrill them, amuse them, excite them. That's our job. We are selling experiences, right? We are giving the players experiences, right? That's our job as the designers. Amuse them, make them fucking excited about your thing, you know? Really just, but really deeply see, because like this is the experience, this is a part of being in this community, this is a part of our industry, and this is so fucking beautiful about the video games. You know, that you can do those things like that. It takes a lot of planning, you know. Johnny Silverhand, Keanu Reeves, he was in our documents as Mr. Fusion, you know, because we couldn't leak his name, you know. We were so careful that he won't get leaked in any way, you know, as a character playing in Cyberpunk. But we wanted to give you this amazing experience. And you know, this is just an example, of course, you know, the CGI here and you know, having Keanu Reeves, but you can do it in so many amazing ways. And you know, there's so many indie games that actually even did that, you know, looking for original ways how to make the players excited and thrilled about their content. So just wanted to make sure it's very clear. Please remember, you're creating an experience and emotions for your players. My dears, holy shit, we are there. God damn it. Okay, slide with takeaways. So this is just a sum up of everything I talked to you about. In case you want to have a picture, you can have a picture with that. This is, of course, you know, just a quick rundown. There's much more, of course, to it. And if everyone took a picture already, we are moving on to the next slide. And then I have some video recommendation for you, a bonus section. This is just 1 hour long section, so don't worry about it. It will be very quick. So I actually did a talk for GDC 2 years ago about the key quest design lessons from Witcher 3 and Cyberpunk. Those are things I didn't really talk about here. I touched some of them, but not everything. It's free on YouTube, so you can go on the YouTube and you can watch it if you are interested, and you can leave a comment, you know, if you want to, and subscribe to GDC channel. Anyway, let's move on. Thank you so much, my dears. Obrigado. Okay then, so my dears, we are also building a studio in Boston. So there's some jobs posted on the website. We will be hiring more and more because, you know, maybe you want to work for me or with me, actually, rather with me than for me. It's lovely. Oh, of course, I can sign your thing, no problem. So, and another thing, what I have here, oh yes, my contact details, if you want to find me anywhere, I'm in various places, so we can talk or chat, and you can find us here, me and Mariana, who's there. We have Cyberpunk gear on us, so we can talk to us at any point. And that being said, thank you so much, my dears. Obrigado. Palmas, palmas, pessoal.
Thank you again. I'm sorry to interrupt. I know that at least 1 more hour it was necessary here. Sorry to interrupt. Pessoal, desculpa muito interromper aqui o painel, né? Mas o tempo acabou, né? Um pouquinho. Mas agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Você que está online aqui com a gente vai passar agora para a maravilhosa Bá Gutierrez no Journey 2 aqui. Então vocês vão passar do online para ela, que é essa maravilhosa que já está aqui esperando. Então vamos passar para ela por ali. Você que está aqui no Journey 1 comigo, a gente vai dar uma sequência no próximo painel. E assim, o próximo painel, a galera já está esperando aqui atrás, ele trata sobre mudanças climáticas. A gente vai ter 2 estudos de caso aqui dentro da indústria, né? Tratando sobre mudanças climáticas, que é justamente como trabalhar esse tema para reverter essa situação que a gente vive. Os games podem dar aos jogadores habilidades e conhecimentos necessários para que a gente possa passar essas ondas de calor e essas emergências climáticas. O próximo painel ele traz esses estudos de caso, como eu disse, 2 estudos de caso, e justamente para tratar sobre o clima e o tempo. Bem, mas antes desse próximo painel, eu introduzi vocês justamente para a gente poder ir para um comercialzinho, pegar uma água e voltar, porque eu já vou chamar e a gente já vai dar sequência, tá bom? É isso, galera, é isso. Então, como eu disse a vocês, o próximo painel é sobre mudanças climáticas. O púlpito já veio aqui, é um painel que traz estudos sobre caso, relacionando isso com games. É um painel em inglês, então assim, eu acho que para você que está acompanhando aqui, quer acompanhar na linguagem original, muitas vezes eu acompanho também, canal 2 para o Journey 1. Quer acompanhar em português, canal 1 aqui para o Journey 1, tá bom? Eu vou chamar aqui no stage, né, nossos queridos palestrantes, Shine Reis e Chance Glasgow, para poder comentar um pouquinho mais sobre esses 2 casos. Eu quero ver palmas para eles por aqui, por favor. Acredito que eles já vão entrar, já. Enquanto eles não entram, aproveitando só, lembrando os recadinhos, né, a gente tem o rádio simultâneos aqui. Então, assim, se você quer aproveitar outros palcos e continuar sentado no mesmo canto, canais diferentes, você vai mudando palco 2 e 3. Canal 3, se eu não estou errado, e canal 5 para o palco 3, tá bom? Mas sem mais delongas, stages are yours. Thank you. Boa tarde. Show. The clicker, right here. Big green. Can you hear me? Thumbs up? All right. Thank you all so much for joining us today. My name is Shane Hayes. I'm here with Chance Glasgow. We're here to present to you Games for Extreme Heat Resilience, 2 cool case studies. So first, a little bit about myself. I work for an organization called the Atlantic Council's Arch Rock Resilience Center. We are an organization that is focused on how we can protect people from the impacts of climate change. I'm personally passionate about how games can help drive and enable transformative change. And right now I'm also the co-chair of the International Game Developers Association Climate Special Interest Group, or the IGDA Climate SIG for short. And previously to being here at the Atlantic Council, I developed coding and sustainability content for Minecraft education. And that's what I'm here to talk to you about today, is a new game that we made in collaboration with Minecraft Education. I also like to build computers out of Minecraft Redstone. That's how you know I'm a huge nerd. All right. So diving into it, extreme heat is a deadly climate hazard that is only intensifying as the years go on. Some impacts from that can be felt from exposure to extreme heat can be loss of consciousness, dehydration, heat exhaustion,
heat stroke, which is a medical emergency, and even death in some cases. There have been some really bad heat waves around the world this year, and our center is focused on how we can build resilience and keep people safe from extreme heat. Here is a fun but not so fun fact. For every 1 degree Celsius rise in global temperatures, 1 billion people will endure deadly heat waves or be displaced from their homes due to extreme heat. This is something that we feel like we really need to get ahead of. We need to start thinking about how we can keep our communities safe from this threat. Luckily, there's a lot that we can do in order to adapt our infrastructure to extreme heat, and a lot of individual and community level action that we can take to keep people safe. So different interventions that can help people keep cool and safe. We have drinking water, shaded spots, cooling centers, water features. Trees can also help reduce urban temperatures. And we identify games as one of the best ways that we can ultimately talk to people about extreme heat, get people to understand the danger of extreme heat. This is a quote from a research project that we conducted lately. We found that imagination is something that's innately embedded in the human experience, something that powers social transformation when it's both widespread and flexible enough to be reinterpreted. We found that communities can move toward resilience and sustainability when they have a vision and have a shared imagination of what that looks like. So to that end, we are working on games with content around climate resilience, with an emphasis today on extreme heat. We are working on with games that already have large audiences and upcoming games like Martial Arts Tycoon Brazil from Chance Glasgow in order to help people understand how to stay safe from heat waves. I'm here today to talk about our collaboration with Minecraft Education, Heatwave Survival. We chose Minecraft for a few different reasons. This is saying, what is Minecraft? But really, the question we asked is, what game out there would be the best for this content? Why Minecraft? It's the best-selling video game in history, with 238 million copies sold worldwide. It's a game that's used by millions of K-12 students in 116 different countries. That's a version of Minecraft called Minecraft Education. And right now, Heatwave Survival is available on the platform. It's one of over 500 interactive lessons, and it's also available for free on the Minecraft Marketplace. So if you have a student at home or kid at home who plays Minecraft, this is something that they can jump right into. It's in 24 different languages because we really wanted to reach a global audience. Now, in Heatwave Survival, students need to defend their Minecraft village from the Heat Dragon, which is a new enemy that we added to the game. This is a personified form of a deadly heat wave, and something that's designed to make heat a present and tangible danger in the world. So we wanted to show students how extreme heat impacts people in a really visual way, and that's where we came up with the idea of the Heat Dragon. Now we have some information on this slide that is probably most interesting to programmers. This is how we've actually worked heat into Minecraft. We added this UI element called a heat meter. It's a meter that shows what a player character's body temperature is. It's applied both to the player that they play as well as different characters in the world. And it works very similarly to heat in real life. The bigger the difference is between the character's body temperature and the ambient temperature of the air around them, the quicker they'll heat up. And the temperature is determined by a whole bunch of different factors. We worked on a new system that determines the heat of a biome depending on the time of day, and the heat rises, of course, when the Heat Dragon is attacking. So depending on those factors,
players might need to use different interventions in order to cool themselves down. They end up traveling the world in search of solutions to the dangerous heat that their village is facing. And there's a few different items, both new and familiar, that players can use in order to cool themselves down. So we added cold compresses, spray bottles, and solar-powered fans to the game as new items. And then Minecraft already has water and hydration, which is also an effective way to cool yourself down in a really accessible way. We really looked for solutions that are accessible to students, things that they already have at home, materials that they have access to, so that they can take immediate action from this the next time they are experiencing a heat wave. So players go through a few different activities in heat wave survival. They use cooling items in order to survive a heat wave. In Brazil, they explore favela and learn to recognize the symptoms of heat exhaustion and heat stroke and how to respond to those emergencies. They go through a community in Nigeria to learn how passive cooling solutions can help build resilience to extreme heat in communities. And they go to Athens, Greece to learn how health-based heat warning systems can help communities prepare and respond to extreme heat events. This is all paired with an educator guide for teachers to be able to use this content in classrooms. This is something that is available through Minecraft Education, which, as I mentioned before, is already being used in 116 different countries as an educational platform that students are engaged with. We really see this as a powerful way to engage students in spaces that they already are highly engaged with. Students really love Minecraft. They already want to play Minecraft. So if we can take this life-saving information and bring this into an area where we already have their attention, we see that as a really powerful mechanism for building resilience. We have a 15-minute demo of Heatwave Survival at our booth. It is the Atlantic Council booth right over there next to the stage, right next to the Epic Games booth. If you want to try it out for yourself, please stop by. We have it fully playable, and we would love to hear your feedback. Thanks very much. And now I'll hand it over to Chance Glasgow to take us through our second case study, Martial Arts Tycoon Brazil. Fala galera, meu nome é Chance Glasgow, eu sou cofundador do Good Dog Studios. Eu sou americano, mas eu morei no Rio para 4 meses mais ou menos. Meu português está muito básico, então eu vou falar inglês, tá bom? Yeah, as I was saying, my name is Chance, and I've been making games for now 23 years. I'm CEO and creative director at Good Dog. My first game was Medal of Honor Allied Assault. I was the co-founder of Infinity Ward and Call of Duty. I'm a senior fellow at the Atlantic Council, where I work with Shane as a gaming and emergency tech consultant. I was born in Tulsa, Oklahoma, and I'm living very close to Petropolis in Rio. All right, a little bit about Martial Arts Tycoon Brazil. In Martial Arts Tycoon Brazil, this is a game where you're making decisions on how to build your reputation and manage your gym as it grows. You're training your NPCs with various detailed backgrounds and helping them improve their lives through jiu-jitsu. You're creating and customizing classes. You're coaching your fighters as they engage in street fights and tournaments. And the cool thing is, unlike most Tycoon games, we have a combat phase where you get to see how your training actually pays off. We're going to be first on early access for PC, and then eventually consoles. We have a video to show you here. Martial Arts Tycoon is a management game where you play as Lucas, who inherits a small building in the favela of Morro Santo Amaro.
Players will train unique NPCs with detailed backgrounds and improve their character through teaching them jujitsu. Every character has a personal background called a life path, which influences their character traits and who they are as a person. They'll also be able to create, customize, and schedule classes to appease beginner, intermediate, and advanced trainees. As a professor of the gym, you'll get to see how your fighters' training pays off as they engage in street altercations and jiu-jitsu tournaments. Players will purchase equipment, hire staff, expand, and make managerial decisions about their gym. As the players earn more money, they'll be able to open more academies throughout Rio de Janeiro. Martial Arts Tycoon Brazil offers a compelling blend of simulation, strategy, and storytelling. From the favela to the beaches, see Brazil and Rio de Janeiro from a vibrant cultural perspective never seen in a game before. All right, so in Martial Arts Tycoon, the basic gameplay is you're building your gym, you're purchasing and upgrading the equipment, enacting gym policies, you're growing your community, you're recruiting trainees and looking out for their potential, you're training your students, you're creating and scheduling these classes for them. Every NPC has a very dynamic story that unfolds as you're helping them improve their lives through jiu-jitsu. You're mentoring these students, and eventually you get to watch them fight. You get to see how does this training actually pay off, and this will be shown in a very cinematic fashion. And we have a teaser trailer to show you as well. Lucas! Lucas! Lucas, wake up, caralho! It's your tio Renato! I need you to take over the jiu-jitsu gym for me. Now quick, first class starts at 9! All right, so anyways, let's talk a little about the narrative of the game. We're grounded in cultural authenticity. It's very important, about half of our team is Brazilian, half is American. And so we're trying to break up the media stereotypes about, how they portray life in a favela. If you live outside of Brazil, you've probably seen 2 Brazilian movies, Cidade of Juice and Tropa de Elite. And this creates a lot of negative stereotypes about these communities. So it's important that we address those. So let's keep moving on. I want to tell you more about how we're integrating heat into the game. All right, so let's look here. All right, so our game is rooted in realism. We've based our temperature system on the actual monthly historical temperatures in Rio. Heat management is an important dynamic within the game. So not only are we simulating the heat, or simulating the outside temperature, every NPC has a simulated temperature level as well. So as you might guess, temperature mitigation is a mechanic within the game. If you don't protect them from the heat, they can suffer from heat exhaustion or even heat stroke. In the future, we'd like to add the risk of dengue, fever, or maybe even Zika. If it's very hot and your staff hasn't mopped up the water or any standing bodies of water, this will actually create a risk of dengue or Zika. Older NPCs and those with certain negative health traits will be at higher risk. So the real-world Arshrock heat wave ranking system that we've based ours upon is based on the relationship between the actual health outcomes and local weather. What? Oh.
There we go. Based on the relationship between actual health outcomes and the local weather. The developed algorithm is used to estimate mortality risk and associated heat wave rankings. Starting from the bottom, we've got our heat wave level 0, which is, mostly not much of a risk, so we've actually omitted that from the game. But as you work your way up, heat level 1, heat level 2, heat level 3, you see that the risks to your NPCs are actually greater. The goal of the heat wave event is to put pressure on the players to keep their trainees safe and healthy with a small amount of warning. The pressure is relieved by investing in temporary or permanent methods of heat mitigation. Heat waves function as events. Each month a scheduled storyline occurs. Heat waves don't actually add any functionality to the temperature system that didn't already exist. They just crank up the temperature to a state that can be unpleasant and dangerous for your trainees. And all of our other related systems just take care of the rest. So what we'll have is an actual event will pop up and tell you that it's about to be really hot. And this kind of just warns the player that they need to take some kind of action, right? And we'll talk about what action the players can take to protect their NPCs in a little bit. We have everything scripted in kind of a blueprint like fashion within Unreal, as you can see here. So players will be able to make different choices, different dialogue choices. Maybe they want to find out more information from their NPCs about what they can possibly do, or maybe they just want to ignore it. It's up to them. It can get very uncomfortable in Rio, especially in a location that's exposed directly to sunlight. Managing temperatures for your student is an important part of making them comfortable. The most fundamental element of temperature management is the temperature level, which is what the NPC feels like the temperature is. This value is based on the real temperature in the game, as well as mitigating factors such as upgrades. There are various ways to accrue temperature mitigation. Some gym locations have intrinsic temperature mitigation values, such as an indoor gym. Other gym upgrades, such as roof coverings, will add temperature mitigation. Temperature mitigation is an integer, usually 1, but potentially 2 or 3. So if you look here, you can upgrade your roof. You can add air conditioning, ceiling fans, oscillating and regular. We have different gym policies you can unlock in your gym. Free vending machines. You can close the gym. Characters can have summer kimonos that are lighter, right? That help breathe better. Water misters, ice baths, vending machines, drinking fountains, all kinds of things that can keep your NPCs cooler. So high temperature levels have the chance to apply a temperature-specific injury, such as heat exhaustion or a heat stroke. When an NPC is either hot or sweltering for an intended period of time, they have a chance at gaining a temperature-related injury. So what does a heat stroke do? A heat stroke as an injury, which gives a randomized permanent hit to agility or endurance. An NPC can remove the injury by attending physical therapy via an event that the player has to pay for. What does heat exhaustion do? Well, heat exhaustion adds an injury that temporarily reduces their endurance, which then has an effect on their stamina while training. So there's a slight increase to being injury prone, and heat exhaustion injuries go away with a little bit of time. And the thing is, you want to keep your fighters injury free, because they're part of the way that you're actually gaining money for your gym. Each trainee will have an internal hydration tracker that is arranged from 0 to 100. When a trainee spawns, they'll have 100 hydration. On a regular basis, the hydration tracker will decrease on the following factors listed here. When the hydration tracker is empty, the NPC will go for a drink, either from a free drink source like a water cooler or maybe a paid drink source. Interacting with either of these equipment items will refill the hydration tracker. The hotter it is outside, the more frequently NPCs will need to take a drink. This means that high temperatures have an indirect effect of making trainees less efficient, since NPCs will drink more often. And it's even possible that a line could form at the hydration station, people waiting to get some water. And that's my coverage of Martial Arts Tycoon Brazil.
I think that are we doing Q&A? Is that a thing? Questions and answers? Yes. We have time No? for Does Q&A. In anyone fact, know? we ended a little early, Well, so we have if you have plenty a of time for question- Q&A. We'd love to answer your questions. Yeah, I don't know. Producer? Does anyone have a question? Okay, we have a question. Can you go and find the question? Yeah. Can I make a technical question? What was the question? Oh, he said it to the mic. Oh, you? Was it in Portuguese? Yeah. Oh. I'll let you go. Desculpa. Can I take a technical question? Yeah, you can. If it's in English. What? If it's in English, yes. Okay. For example, for the characters of your game, I saw that many of them have 3D facial animation. But how was the pipeline? You did a base character with Higgs, and all the characters are share the same base mesh. Yeah, we actually use MetaHuman for everything. So we're using Maya and MetaHuman. So MetaHuman is really helpful. A lot of people, when they see MetaHuman, they just think of these pre-created, like an in-game avatar creator. But even if you're doing a stylized game, MetaHuman is a great basis to base all of your characters on, because you can do, if you want to. I mean, I can't promise this feature, but in the future, we could potentially do like weight gain, which is something that could be important, weight gain and weight loss within the game itself. So MetaHuman is incredibly powerful. So if you are using the Unreal Engine, I encourage you to learn it, because it's going to make your life with your avatars much easier. Thank you. One more. In your game, it's about BJJ, right? And the movements are very specific. You use a kind of mocap system? Yeah, so we did different kinds of motion capture for this game. So as you might know, motion capture in Jiu-Jitsu is incredibly difficult. So for some of the NPC animations in not Jiu-Jitsu, we actually use a little bit of AI camera mocap stuff. But for the Jiu-Jitsu animations, I'm a purple belt, and I recruited one of our black belts. And so he's basically leading and he's throwing me around. And so all the Jiu-Jitsu motion capture you see is me and one of our black belts. You use some hardware specifically to do the capture? Vicon, I believe. Vicon, it's a very expensive mocap system. We did it in Orlando, Florida. Yeah, cool. Thank you. All right, we have. You have time. I'm sorry to interrupt, but just a small advice in Portuguese, because we have to receive these questions in a QR code. We have like a separated. Galera, vocês quiserem mandar as perguntas, entrem no QR Code que está aqui na tela, vão lá, baixem e vão pro painel, porque aí a gente recebe as perguntas. Porque apesar dos palestrantes serem maravilhosos e descerem aqui com as perguntas, a gente tem que receber essas perguntas para poder passar para eles, tá bom? Por favor, então aproveitem que está aqui na tela. Peço até perdão por ter interrompido, mas aproveitem que está aqui na tela, baixem, vão lá, Journey 1, que é o nosso palco aqui. Entra lá, você pode mandar as perguntas por lá, que aí eu já recebo aqui, a gente já manda tudo certinho. Se quiser até mandar com o seu nome e tal, alguma coisa do tipo, não tem problema, tá bom? Eu vou deixar continuar, eu vou esperar aqui um pouquinho se a gente tiver alguma pergunta, ou se vocês tiverem alguma pergunta, eu já vou receber aqui, aí eu já faço para eles. Sorry guys, I had to interrupt because we had to receive these questions here, and but it's a logistic, okay? Okay. I think we will have like some questions here. I will wait then, and I will just show you guys. So I really like this mix of gaming and education that we are having more right now. It's still new, but I really like the case that you guys bring, like in the climactic chaos and also education together. I really like this case. We had like a lot of cases like this, but I really like that it's still growing. Yeah. Yeah.
I don't even like to use the word education because people are scared because no one wants to play an educational game. So what we do as an organization is we find games where these themes fit naturally. You know, so for instance, for Martial Arts Tycoon and Heat Waves, you know, it doesn't feel like heat was forced into the game because when you're exercising outside, this truly matters, right? Yeah, I'm really glad that you bring that up. I mean, what we really are looking at is we believe games are something that are really an underutilized medium for this kind of work, for social impact work. They're the only medium that is actively rather than passively consumed, something that players have agency with, something that they can make their own. And so we really see a lot of power in being able to take topics that are really important, like extreme heat, and bring it into their worlds that they're controlling, that they're playing in, to show them how this kind of topic is relevant to them. Sure, yeah. I like their point that say, oh, it's education, but it's a game. Yeah, you can mix them and doesn't even feel like it because sometimes people have like, oh, education, no. They don't want to just think too gaming. much. They don't want to think too much. They just want to feel like they're playing a game, and they just happen to learn something, you know? By accident, you learn something. I received a question here. Do you have any tips like how to bring this educational focus, like how to bring this, even like talk about climates? Do you have like any tip how to bring this to games or something like this? Yeah, so we're doing a few things to bring this to gamers. I think one of the most important things, which I'll talk about, is our workshops. For the past 3 years, we've been doing a gaming climate workshop at GDC in San Francisco. Nice. And so what that allows is game developers can show up for an 8-hour workshop and actually get the tools and knowledge that they need to take the topics in climate, or really anything of impact that they're passionate about, to get these in the game in a very smooth kind of way where it makes sense and it's fun, right? Yeah. One other thing, if I can get the slides back, I don't know if I can. Sorry, produção, você pode colocar os slides aqui de volta, por favor? Okay. We recently released a report for game developers. I just backpedaling here a little bit, because it's back in my section. I have a QR code to this report. Just keep going back. Right here. This QR code here. This is a report that we just released recently after conducting interviews with game developers who have made successful climate games over the last year to really learn what are the challenges they encountered while developing these games and what are some of the strategies that they use in order to make impact in this area. So if you're interested, if you're a developer and you're interested in working on games like this, we really feel like this report is a good way of making sure that you don't have to go and reinvent the wheel. You can learn from the best practices of all of these developers that came before you that have made very successful projects. Oh yeah, I've left from last year. Sorry, we are like meeting the other again because at the last big festival you are already like, oh, I remember your game, the Capivaras game. Capivara, Yeah, cara. yeah, it's the Capivara. Unicórnio do Brasil. Yeah, I really like that. You lived here like for 4 months. I've lived in Rio this time for 4 months. Okay. But 7 or 8 years ago, I lived in Gloria for almost 2 years. Ah, okay, and okay. 6 months in Moema. So I forgot most of my Portuguese, and now I'm remembering it. Okay, we received another question and we still have time. In the game, when it shows the dynamics and mechanics are related to climate issues, how is this study done? And to really teach how this study done and to really teach about climate issues. So the question is about like mechanics and dynamics that shows that is related to climate issues. Specifically, like any of the games? In the game, when it shows, like I think it's the game that you guys showed in this case. Martial Arts Tycoon? I think so. Sorry, I don't think I'm following the question too much. Let me see. Okay, in the game when it shows the dynamics. Oh, well, I mean, because I'm
I'm a game developer. I'm not a climate expert. Okay. But I work with a bunch of climate experts at Arshrock, right? So for me, I mean, a lot of it is, you know, relatively common knowledge for most people. But if I have any questions that are very specific or deeper, then I can go to one of our mini experts on heat and ask them, and they can help me out. So the good thing is we have a huge variety of different experts we can work with. Okay. One thing that we do look at, and this is across really all of the games in our portfolio, is we're really looking for how can we create emergent gameplay that tells a story. We don't want to throw facts in players' faces, because raising awareness isn't the gap that we need to fill in climate communications. People are already aware that climate change is happening, but what they don't understand is really what the deeper connections are, what they can do in their community in order to make their communities more resilient. So we're really focused on how can we take games, they're powerful because they're interactive. How can we make it so that players can tell their own stories through that in order to come to their own conclusions about climate change? It makes sense, like not throw the thing like, oh, it's about climate change, but you understand that it's about the climate change, yeah? So, I think that's that's the last question. Produção, a gente tem mais alguma pergunta? Me dá ok. Não, I don't think that we had another questions. Right. If you Thank you. can use like the 6 minutes if you want to like show another thing. Anything else, or we're good, right? I think we're all set, yeah. Yeah, we're fine, we're good. Ok. So, aplausos to Dan. Aplausos para eles, galera. Mais uma vez. Thank you, guys. It's good to hear some noise from the audience. Yeah, it's it's really nice. Thanks very really much nice. for joining us today. Tchau, galera. Galera, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês. Desculpa ter interrompido aqui a palestra, que a gente tem uma logística aqui de perguntas. Eu vou até pedir para a produção de novo, rapidinho, que eu sei que a gente está com um tempo, jogar aqui na tela o QR Code. Porque o QR Code, acho que ele é muito útil, porque você vai poder usar isso para outros painéis aqui também, não só para o Journey 1, como também para o Journey 2 e 3, você pode olhar lá, você também tem a sequência. Ficou na dúvida? Eu não quero mandar pergunta, mas eu posso dar uma olhada na sequência de painéis que tem? Claro que pode, você consegue olhar pelo site, que é latam.gamescom.global. Você pode acessar tanto em português quanto também em inglês, tá bom? Lá tem todos os dias, você pode filtrar por palco. Lembrando que os palcos aqui, Journey 1, 2 e 3, eles estão divididos até hoje, né, basicamente, em 1, 2 e 3. Sábado e domingo eles vão estar juntos aqui, assim como o Quest, que está dividido, e também vai ficar um palco único. Bem, vocês podem mandar também as perguntas, como eu disse, por cada painel, olhando pelo aplicativo. Coloca a câmera aqui no QR Code para poder baixar. Eu pedi para eles jogarem de novo, porque acho que é bom a gente sempre ir renovando, informando. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui nessa manhã de hoje. A gente já vai dar, sim, claro, uma sequência, mas a gente tem um pequeno intervalinho antes. Então, se você quiser aproveitar para buscar uma água, quero dar uma olhadinha no stand que está aqui pertinho, super show. Aproveita esse tempinho, que é um tempinho bem curto, cerca de uns 5 minutinhos, a gente já está de volta e a gente vai continuar o nosso painel, próximo painel que trata de IA, inclusive. Eu espero vocês por aqui, tá bom? Obrigado. Kay Vess, the Underworld's favorite new scoundrel. What do you want? You crossed the wrong syndicate, but there's a way out. Rob their fortune, buy your freedom. What do you say? This job, it's a death wish. I'm in. Star Wars Outlaws, pre-order available now.
Falei para vocês que era rapidinho, né? Eu vou passar a introdução aqui do nosso próximo painel, exatamente, nosso próximo painel que vai começar. E como eu disse no começo do dia, a gente ia falar sobre algumas áreas como marketing e coisas a mais. E chegamos na parte de IA, né? Os interessados com IA. Antes de eu passar o próximo painel, deixa eu dar uma olhadinha quem tá comigo. Levanta a mão aqui quem tá comigo no Journey 1, que eu gosto de ver a carinha de vocês. Ah, Raul, mas eu não gosto muito de aparecer, mas eu gosto de ver a carinha de vocês. Peço perdão, tá? Peço perdão. Sou o Raulês. Vamos passar então para o próximo painel aqui. IA, o futuro da indústria de games, é o nome do painel. A gente vai falar um pouquinho sobre o atual e inevitável tema que é inteligência artificial. Assim, é uma ferramenta que veio aí para ficar, não tem jeito. A gente vai tratar e saber como tratar ela conforme a gente for avançando no futuro, né? Mas é óbvio, para tratar desse painel e sobre o futuro dessa indústria, né, dentro de games, eu vou chamar aqui o Dian Takahashi, que vai ser o nosso moderador, o Rodrigo Terra, o Andrew Maximov e o Tim Hickson, que eles vão conversar um pouquinho mais sobre o painel por aqui. Eu vou inclusive passar para eles já, fiquem à vontade. Aplausos para eles, galera, aplausos. Thank you, everybody. Good to be here. My name is Dean Takahashi. I'm the lead writer for GamesBeat at VentureBeat, and I've been writing tech stories for more than 30 years. I'm from California. I have been writing about the game industry for about 27 years, and I've been at VentureBeat for 17 years as well. I like covering stories that blend gaming and technology. And one example of that is I wrote the very first story ever on NVIDIA, and Jensen Huang interviewed him for that. And it's very interesting. Several decades later, that they're the most valuable company in the world now. So thanks to you, Dean. Yeah, it's my fault maybe. But I also organized the GamesBeat Summit events, and our next events are happening in October 28th and 29th in San Francisco and December 12th in Los Angeles. And this panel is, as said, about games and AI. And to bring you up to speed a little, ChatGPT debuted in November 2022, and it hit a million users in 5 days. And it also took Netflix 3.5 years to get to that number. And ChatGPT also hit 100 million users within 2 months. So we've been hearing all this kinds of news at a very rapid clip. We've got things like conversational AI, AI art, human and AI game development collaboration, AI job displacement. So we're trying to get the core of what's important with this talk, and get everyone thinking about the future of the game industry. But first, I'm going to have our panelists introduce themselves, and then start with Andrew Maximov here. Hey everyone, my name's Andrew. First of all, thank you for welcoming us in Brazil. How freaking awesome was that? Congrats on an amazing show. It's my first time in South America. I'm very grateful to be here. And then, yeah, I've been making video games 20 years, 16 professionally. Before that, I was into modding and, all of that stuff. And worked across every vertical in gaming. I did PC games. I worked on World of Tanks. I was the first artist on that project many years ago. And then just jumped around the industry until I landed in Los Angeles as a technical art director for Naughty Dog, shipped some Last of Us games, some Uncharted games, and recognized that for the team that I was serving, my team of some amazing artists, they needed better tools. They needed a way to make these games that didn't cost us, $300 million, maybe 200 would be a good start. And so, started Promethean AI, where we've been making artificial intelligence tools for the longest time, but very much through the creative lens, an artist lens, right? Like, I've been running the Art Direction Summit at Game Developers Conference for 10 years. I've been teaching art on every continent, pretty much engaging with artists throughout this entire time and thinking about what is the way to do this that is ethical and inclusive and empowering to artists and puts the creative process first. And there is very much a way, and so that's been exciting. We've been working with a lot of great partners over the years. We work with PlayStation Studios, all of the first-party teams there. We work with Disney, it's an amazing journey.
It's obviously explosive on like the B2C side, and then B2B gets a little trickier when you get into the bigger sort of scope. But we're going to talk about that a little bit later. For now, we'll just pass it on to Tim. Thanks, Andrew. Hi, everyone. My name is Tim Xu. I am the head of biz dev for Leonardo AI. We are a creative Gen AI art company based in Australia. I'm based in California. I'm super excited to be here, partly because Brazil is such a, the energy here is it's really, really enticing, and a lot of our user base is actually based in Brazil. So a lot of people here adopt technologies like AI very quickly and very willing to play around with it. So I'm really excited to share some insights that we've been able to see on the art side with creating games, how to scale games with the use of AI. Before Leonardo, I was at various gaming studios like Epic Games. I was at another kids app company called Tocaboca, which also is very popular in Brazil. So yeah, that's a bit about me. I'm going to pass it to Rodrigo. Hi, everyone. Hope you're having a great Gamescom attempt for the first time. Thank you, team, and all for inviting me here for the panel. I'm super glad that you guys are here. So I'm Brazilian, so welcome. I'm co-founder and chief technology evangelist of Arvory Immersive Experiences. We are an XR studio focused on games and narrative, immersive narrative experiences. We've been around for 7 years now. We've been awarded with a Primetime Emmy back in 2020, trying to bridge or blend realities here with gaming, right? So our mission is always to transport people to other worlds and make them live in what they want to live. And our games are meant for it. I'm also president of Abra Games, the national game development association here in the country. I've been I've been president for 3 years. I have my term ends in 2 years. And AI for us, of course, as a game developer, as you guys said, I don't know if there is a game without AI, right? So the discussion for the game industry goes to another direction, I think. And for us, the artificial intelligence, especially for XR, is a mean to scale, right? So we will have more interesting content and, of course, thinner hardwares, right? When we develop more and more our AI technology to help the design of the hardwares goes where we want to go, which is the little glasses that we use now. We are going there, and during development as well, we use a lot of AI tools. We develop AIs actually, right? So if you go against an NPC in a battle, for sure you're battling artificial intelligence, right? But I think this discussion will be great because where we're going beyond that, and in the light of the new regulations around the world talking about AI, it's interesting because Abra Games has a political action inside with the Congress and the government itself to try to position the game industry, especially here in Brazil, to have a better and good law, and we will talk more about that. So you have a law now, but you also have a reason to want the law because you want, say, rules about AI that are especially tailored for the game industry, I take it. Right? Exactly. So we have now the legal framework here in Brazil, which is an achievement that we are trying to achieve since 20 years ago. Now we have this law that understands, recognizes video games as an important economic development vector, and AI is always part of the discussion. I mean, it's not the AI for games, it's not the NPCs we're talking about or the algorithms for some special feature in the gameplay. We're talking about scalability to being able to create games, right? Not a feature anymore, but the whole game. Or empower the small studios here, because the base here in Brazil, for example, are made
by small studios, 3 to 5 people, that need scalability, needs to deliver more quality, needs to deliver more a better game, and for sure the discussions about AR, AI needs to fit that in. Yeah, let's bring the audience up to speed a little bit. We're maybe not assume that they know everything there is about AI history here. And, you know, I think AI has been around as a familiar thing for game developers for decades, right? As you said, it has to do with how smart your enemies are in the game, right? And that AI is really, you know, pre-scripted, pre-programmed. And about 8 years ago, NVIDIA started having success with its graphics processing units doing double duty as the processing for neural networks. And neural networks started actually paying off. And so deep learning neural networks led to these large language models. And the models, for some reason, didn't work before this for decades. They had been trying for decades, and now all of a sudden, when they had enough data to put into these models, it started working, right? And so that's just in the last 8 years, and that's why NVIDIA is now the most valuable company in the world. I guess the question then is like, you know, so when did AI come upon your radar, and when did you dive into it? And I'd like to start with Andrew, because he started his company well before that November 2022 ChatGPT sort of explosion that happened. So go ahead. For sure. Yeah, actually, a little bit of that history that is funny. I think some of the first applications of AI that were practical were like neural networks were around 92, 93, where we had optical character recognition for checks. So banks paid for... Oh, you can't hear me? Testing, testing. Can you hear me now? Okay. Okay. So let me try this. But anyway, some of the earliest neural networks that were used in production, like 92, 93, for banks that recognized the handwriting in checks. But then from there, yeah, for me, it was actually interesting. We always come from the problem space, right? At Promethean AI, our goal is to create the last interface humanity will ever need for creating virtual worlds. And so every conversation goes from that angle. Is this the last interface humanity will ever need? And what does the problem look like? And the problem looks the following way, and it's not unique to games. We have people that have problems, meaning we have artists that need to make a lot of art, and then we have people with solutions, engineers that know how to engineer and know nothing about art. And that communication gap in that Venn diagram is where we waste most of our time and money, is trying to get people that don't know the problem space to create tools and automation to facilitate that process. And that iteration loop is extremely protracted because we have to go back and forth between people with vastly different disciplines that have to communicate with each other very ineffectively. And so the perfect solution in a perfect world, right, is if the people that exercise their core domain expertise can also be the authors of their own automation. If I can automate my own life, my own work through just executing on what I do best, that is the last interface we're going to need for this. This is how we advance. And so in games specifically, right, there's very few engineers that are good. And at that time, you know, we'd call them technical artists. We need technical artists. We try to hire technical artists. Exceptionally expensive, exceptionally hard to find in the industry people that understand both art and technology. And if we can solve that problem by just automating tools that learn from artists as they do art to make them better artists and give them a 2x, 3x, 5x, 10x multiplier on their output, that is the solution. And so that was kind of the thesis that I was approaching this with like 6 years ago. And then, yeah, for about a year, as I was still working at Naughty Dog, we're shipping the last Uncharted game and then working on The Last of Us 2. I was just taking like MIT open course, you know, on AI, thinking, okay, how do we, with this thesis in mind, apply this logic to the art production? And then, yeah, so it kind of came from the problem space. It's not that here's AI, let's see how do we apply it. It's the problem is that in the entire world, you're going to have people that know how to solve problems and people that have problems. And if you can merge the two, you create this virtuous cycle and a loop that is much, much faster and allows everybody to just go much further. And that was the thesis and kind of the genesis of AI vision for Promethean. And Tim, do you want to also talk about sort of getting into this and when AI really came onto your radar, and also some of the company's entry into it? Hey everyone. Looks Can you hear like me? Tim might need a new set of I can't really headphones. hear Okay. you, but
Yeah, AI started coming on my radar. I guess when Midjourney, hello, this is work. When Midjourney first came out, the fact that you were able to type in a couple words and this beautiful picture would just get generated, I think that was very. I'm just checking. Does everybody in the audience hear? Good. They hear you. Yeah. When Midjourney first came out and you could just generate something so beautiful from a couple of words, I think that was the aha moment. But I think as time went on, the wow factor kind of wore off because artists and game developers or marketers need a lot more control over AI to make it actually useful in their day-to-day lives. So you want a lot more control than trusting a black box AI to just spit something out for you. So I think for us, for me specifically at Leonardo, what I love about our company vision and our product is how do we help people make art with a lot more control, and how do we allow them to influence it so that if I'm an art director and I have years of experience, I know how to guide this art to do things that I couldn't have thought of, or it would take me a lot of time, and how can I collaborate better with my team? So I have a very short video that I can show that demonstrates kind of Leonardo's ability. If you could play the video real quick. Should be music, but no music. It's okay. So that's just a very quick video to show, like, we have a tagline called Infinite Possibilities, just being able to do so much more with AI than you could possibly have done without it. So I'll talk a bit more about that later, but yeah, I'll stop right there. Yeah, Rodrigo, do you want to also get into this? How did you start learning about AI? And also, like, whether there's something unique about learning it in Brazil as well, right? We just need to change channels here. I was starting to study about artificial intelligence like 10, 12 years ago, more like a hobby than anything that we use practically back there. And when I started, actually more than 10 years, I was interested about in chatbots, right? So before ChatGPT, before everything, I was amazed about the fact that we are evolving the chatbots at that time. So I was studying the IBM Watson. Yeah. And back then I was working in the broadcast industry. So what I wanted actually is trying to create scripts. Automate the script creation, not replace a writer, but I wanted to try to create any kind of tool that I could optimize or sophisticate a little the script design and just be worried about content, right? So creation. And then I started to understand the role or trying to figure out where we go. Honestly, I haven't saw the generative AI coming. I was more attached to the other models, other algorithms, etc. And when I saw the first studies, I think I used Midjourney not in beta, but in early alpha. I don't know how I got inside. It was a couple of years ago. And then I realized that, okay, it was the same wall that I put up when I put a VR headset for the first time in my face, like 12 years ago. I was amazed about the technology, and when I saw the first image, I definitely got. I say, okay, so if you're starting now with images, that tool that I saw about scripts could be really a thing now. Could happen now. And again, when I started to work in the game industry, I thought that I work with XR, so what I wanted is how you create your world, right? How you
develop your world in a way, thinking about the metaverse or whatever. Not the metaverse that we're talking about now, but the metaverse that we've been talking since 2015 when we started. I started working properly with XR. It said we need to be able to create these worlds, not in a way as we're doing Roblox or Fortnite, or now not using these kind of tools, because these exactly there's a friction between I need to learn how to model, I need to learn how to code, even if we're having more no coding or low coding solutions now. That for this new chapter of digital communication, which is I think it's the immersive, we need to be able to have conversations with our software. This software needs to respond to my demands, and being able to give what I want with no friction, right? And then I started to understand more about LLMs and trying to figure out how we would do the shift between having tools that are really heavy focus on skill. It's skill based, so we need to develop, to have a journey to go for it, and how we can use those tools to be more content based or more creation based, and more focus on what you are delivering as an asset, or as a musical asset, as a visual asset, as a code snippet or whatever to use and implement in your game. So that's why I totally believe not generative AI is one of so many possibilities that we can have now. But in generative now, I see a future for us especially, that we can now have a more seamless communication with the content itself. So I can use voice, this machine understands me now in a way, or not perfectly, and I'm not seeing perfection, because it's not the way that I see the evolution. But it's going to be a tool for help you to achieve faster what you want, and give you the scalability that you want. So we cannot design 1,000, 2,000 worlds, but the machine can in a proper backend. Talking about technology stack, in a proper backend, proper servers. For sure, at some point we will have these worlds being procedurally created without the human intervention, and that's what excites me about AI. Of course, we have the challenges nowadays that we need to understand where are the limits, or where we need to go, or how the companies need to act, etc. But we can't start condemning as an artist, as someone that works. We cannot start to condemn a field of knowledge that needs more, of course, more discussion, but it's going to be more interesting from now on. So I'm sure everybody's got lots of questions already in their heads about, like, what's this going to do for me, I guess. I think what I'd maybe like a bit of, say, clarity on is, like, we've had these trends in gaming that everybody got excited about and really got overhyped. VR was one of them. Blockchain, Web3 games, metaverse. In those cases, it probably served everybody well to really wait and see what would happen, and then figure out whether it was for you or not, and whether you wanted to get in on this trend or not. And they became sort of segments of gaming, but they didn't take over all of it, right? With AI, it feels a bit different, like the velocity of the change, how big it's become, how it's affecting everybody on Earth right now. Like, does it feel like maybe diving into it sooner is actually the right thing to do? And if so, how? Like, how do you guys look at that? I mean, for us, it was pretty straightforward. And in general, in the space that I've been in, right, which is AAA, the cost of production has been growing exponentially, console generation to console generation. I started on teams that were under 50 people. Some of the last games that I've shipped total with all of the external developers are like 1,500. And
that trend is not very sustainable. Like if you actually plot it, the budgets go from like, $2-3 million for a PS1 game, then it's like $40 million, or like 15 to 20 for PS2, and then it's like 40, 50, 60 on a PS3, and then PS4 is like, it was 80, 100, and then 200 within the same generation. So the cost is exponential, and we don't have a good way of managing that. And so when we're saying, where does the, what is this trend based on? It's based on the fact that there's a very real need within the development community. When you're talking about Web3, when you're talking about blockchain, that was speculative when it came to the audience. Do people want that? Is there an audience for that? In gaming specifically, there is an audience because AI is not so much externally facing as of right now, but internally, how can we use it as a tool to help us handle this exponential explosion in cost and complexity, because it has so much impact. I genuinely have this theory that everything you've seen in gaming in so many ways is a byproduct of growing cost and complexity. If you look at every trend that has been somewhat huge in the games industry, esports, user-generated content, all kinds of microtransaction, all kinds of predatory monetization practices that we've seen across the board kind of plaguing the industry, all of it is essentially the industry, the developers saying we need to monetize the same content better because we cannot afford to make more of it. And so every trend shares that same trait. And so what we're trying to fix here is say, wait, if we can live in a world where we can produce all of this content affordably, that's going to change the game in so many ways, where we don't have to make everything a microtransaction, free-to-play, UGC, character customization bonanza. We can actually have narrative-driven experiences that are rich in just culture and lore, and bring people to the table and are inclusive of smaller groups of people that are today excluded. Like when we're making a AAA game, we cannot afford to make a drama or like a comedy. We priced ourselves out from making a Goodwill Hunting of video games. If video games were movies, the AAA space specifically, we can only afford to make superhero movies. It's like everything that everybody on the planet and their dog will buy, so that we can make that $500 million back up front. And $500 million is just the initial investment. You also hope to make some extra money back on top of that. And so when it comes to AAA space specifically, it's just there's such a pressing need and nobody knows how to solve it. And we had a lot of business solutions in terms of how let's monetize this content in different ways, but nobody really struck at the core. And the core is this stuff is way too expensive to produce. So let's make it 10 times cheaper, and then we're going to have a much more vibrant, inclusive industry. Tim? Yeah, just to add on to Andrew's point, things have gotten so expensive to produce that, if you look at games 10 years ago, the budgets were maybe a tenth of the cost, and you maybe sold a game for $40, but now it's increased tenfold to make a game, but the price, you can only sell it for $80 still. So I think with the increase in cost, AI is going to be very powerful in helping people manage costs well, but also another thing that's been very powerful for us to see is AI really empowers and levels the playing field for a lot of small indie studios. Now you can actually produce a AAA-like quality or maybe AA-like quality game for a lot less people, for a lot less money. So I think in the next few years we're going to see a lot of small game companies produce these massive hits, and with the help of AI, obviously AI is getting better and better. It's not fully there. It was just a year ago where we saw AI images where people's hands were like 6 fingers, right, or like 3 hands or 3 arms. But that's getting better and better. So you can only imagine as you stay on top of it more, it's going to be more usable, and we're going to see a lot of cool game studios pop up from all over the world, from all team sizes, and it's going to be pretty revolutionary. Yeah, to your point, in trying to make like a Latin perspective, a Brazilian perspective on it, for sure, costs for us are right for every indie in the world, but especially here down in this region. I mean, we try to make games with a quarter of the budgets that an indie studio in US or Europe do, right? How we can extract value and how we can empower those studios, right? So in terms of cost, for sure, here I've been asking a couple of times about where's the Brazilian the AAA Brazilian IP or the AA,
And I said, we don't have it now. So we are an industry, but a young industry, and how it's set up here in Latin America is with small studios with not so many resources access, right? And when we're talking about developing these tools for 2D, 3D, music, and etc., we are talking about giving these small studios the opportunity to deliver a double A game. Why not? I mean, I don't know exactly if you're going to extend your 10 hours game to 30 hours, but for sure your visuals will be maybe more interesting and better if you have one artist that does the code as well, you know? So it's a programmer and the artist, right? So this is the reality here. So or the base reality, right? So I think in a cost perspective, we need to more and more give these developers the ability to access something. And it means how these developers also will learn about using these tools. I mean, I know it's you guys' platforms, but I mean, I don't know exactly if there are enough developers here that knows how to train a model, for example. So how to simplify those processes, because that at the end is production cost, Yeah, right? I think we'll get into some of this soon here. I think one question is like, what have you figured out about the utility of your technology, and where it's really going to help the developers? You know, the analogy of the consumer experience of using AI right now is, you know, I could ask it for something and it could give me what I want exactly, and I say, ooh, awesome, that's great, like a piece of concept art or something. But it could also hallucinate. It could also just sort of give me something that's slightly not quite what I want, and if I try to refine it, for me, it's like a waste of time, because it's never going to give me exactly what I want by tweaking it just a little bit. It's like I might as well have tried to draw the thing myself or something, right? So I could see that could be the experience that a professional has in dealing with AI, but how then do you sort of take into account these challenges and then make something that's a useful tool out of AI? For sure. I mean, for us, obviously, because we are so artist first, artist centric, sensitive to all of these considerations, we always think how to make an artist a better artist, right? And what that fundamentally boils down to is giving them an opportunity to be an art director more time. And so, having spent so many years doing art education very specifically, the sad part about it, and actually the piece of advice that I would impart on any starting industry, is that it's very tempting to say, oh, we're going to learn how to do the 3D modeling part and texturing and all of that. But on any time horizon, that the necessity for that shrinks. And what becomes a much more valuable proposition that your audiences come to you for is, how do you art direct? What is the light, color, composition? What are the subjects? Why should people care about this thing? And so there's two ways to look at it, right? One is like quality of execution, though the other one is just substance. And so we focus so much on the quality of execution to try to get the quote-unquote AAA quality. But once again, over a long enough time frame, that gets commoditized and becomes accessible to everybody. And now all of a sudden we have to learn about, wait, what is good lighting? Wait, what is good composition? Wait, how do I build a color palette? All of these things. And so we try to spend more time in prompting artists with these considerations. We build tools that remind them about that, advise them with that. But also the other part, as Dean mentioned, we entirely drop the premise that we want to produce 100% final content for artists, because that's not how they deliver value. Meaning, if you can get something out of the box that's 100% finished and you don't need to apply your own touch to it, that means that what you've made has not had any unique value infused into it. We want to make sure that as the output of the AI comes in, you're like, okay, great, now this is what's going to make it mine. Let me adjust this, let me move this over here. And so in order to accomplish that, we make sure that we integrate exactly into the workflows that the artists have. So if they're in Unreal, if they're in Unity, if they're in Blender, wherever they are, the AI assembles the world and they're like, cool, let me just move this tree over there. And so for them, it's as if another person has made it, and they just get to collaborate. They get to tweak it, and so they lose none of the control.
they have an amazing starting point, like 80-90% there for anything that they're building, and they get a system that frees them up to actually ponder, okay, if I can have a set for most things in the world, how would Ridley Scott do it now? You know, how would Roger Deakins do it? Where do I put the camera? How do I light this? What are my characters doing? Like the way we look at it, right? We say that we manufacture time for artists to focus on what's important. And we do it exactly in their interface so they feel very native. They don't need to learn any new things on top of that. Tim, you want to tackle that too? Oh, you want to tackle that? Same Yeah, question? I'll give a quick answer to that. I think the utility people have seen with Leonardo has been how powerful it is for storyboarding, for ideation, for concepting. You can actually, in real time, work with your art team to come up with a concept, and instead of telling the artist to go away, come back, fix it up, you can do things in real time and kind of guide it to get it 80-90% of the way there, and then you can finish it up later. And so we've seen that it's accelerated the processes for making art and new style. We have a feature called Style Transfer where you can actually take a picture or the art style of any picture and transfer that onto something else. Like, for example, like a table. You could pull a Japanese flower mood board onto the table, or like a dinosaur mood board onto a table. And it just gives you so many different looks really, really quickly, and it's very powerful for just getting your creative juices flowing. And I would say the last thing I'll touch on for utility is Leonardo is very keenly aware that enterprises need to be able to use AI to collaborate better with their teams internally. So we actually have an enterprise plan that's coming out soon where people can share ideas, ideate together. So maybe we come up with a concept together and somebody else has something else and they can jump in and continue ideating from there. Instead of making a black box and not knowing how to continue that art form from there, we can collaborate. So we're really excited about that coming out later this year. And Rodrigo, are you finding some things in AI that are turning out to be productive for you? I guess are there experiments you've done here that make you feel like, yeah, this is something that my whole team could benefit from? Yes, definitely. We use some AI tools during the development process. I mean, we are now, as a developer, we are now facing some contracts now are now with clauses that you can use any AI tool to any part of your development. I think it's temporary. It's just everybody's scared of the unknown, and people need to cover their asses. So if we don't have so many answers, but we use that, especially in the prototype moment. The coders, the programmers are now definitely improving our code with more suggestions that the AI code base now are giving more and more. We are using to train juniors in our company that will be more. We can scale training. So this is something that we're definitely trying to do. So use the AI to learn a little bit faster, a very basic knowledge, and then you go to a more senior developer to, I don't know, learn more or take some doubts out, etc. And the artists, they are now using to do storyboards, mood boards, but also procedural characters. So we have a project that we need, I don't know, 1,000 versions of a single character, right? We can do that with other kind of models, but in a Leonardo or in other tool, it's super fast that I can iterate with my own drawing and then create variations and variations and variations, and now having an idea, for example, of a population that I want to do in my game. So we're doing that in a very in concept or prototyping phases as well, as we are now not, for some projects we're not allowed to use that under development. Yeah. So if we are to get to something that's more usable, like in final production processes, what could you speculate now about what it would take to get there? I guess, I mean, there's probably some obvious, copyright, adherence. Make sure you're not using something that belongs to somebody else and passing that off as my creation, right? What else really will get us to a better state so that
the big publishers can more confidently say to their external developers, yeah, go ahead, use whatever works for you, right? I mean, it's interesting. I think conceptually there's more to generative AI than what we usually just see in the headlines, which is mostly these days it's around diffusion models that are trained on internet-size training sets that inevitably have someone's intellectual property in there. Which is a valid thing. But for example, at Promethean, right, we run a lot of proprietary technology. It's around 3D. We entirely circumvent that. Like, we don't have that problem. We have to deal with it legally when we go into these companies like Disney or, whoever partners we work with, and we have to explain that this is different. But once we do, like, we are probably the only AI, like Gen AI company that works with the biggest of the biggest enterprise creative companies, because it is solved. It's just a matter of scaling that up and rolling it out more widely. But just generally speaking, there's more to AI than just the one approach that we're seeing. And there are companies built around that idea of how do we make sure that we don't have to suffer the legal consequences and make sure that artists are compensated and empowered. For example, something that it's like on our 10-year roadmap, but we're very excited about that. And so I bring it up every once in a while, is that when artists work with Promethean, they can opt in to say, oh, here's my 3D compositions, can you learn from that and help me build more? But as you do that, you get to keep that AI model that you create, even if you do it while employed by somebody else. Meaning I can have my job, I can work for someone as an artist, they're using Promethean AI, I help train this model to build stuff. Then after I leave this job, I go somewhere else, I can take this AI assistant of myself that I built and use it at my new job. So throughout my entire career, I can just, as an artist, have an AI assistant that just follows me from job to job, gets better and better, smarter and smarter. And then 10 years from now, when I'm, world famous, I can just rent it to other people and not even have to work myself. Like, building stuff like that, I think, is crucial. Just approaching it slightly different. Yeah, I hope we get there. And I wanted to zoom ahead to another thing that has been very interesting for a lot of people, and that's AI and user-generated content, and I wonder where you think that's going. It seems like users, compared to professionals, are not as talented as they could be at doing all of the technical details, and now there's a tool here with generative AI that can help them out a lot more. And I wonder where you guys see that going and like what state it's in. There are companies out there like Bitmagic who are saying you can start with a text prompt and you'll wind up with a game, right? And so users now can be enabled to express their imagination, what they want, and have it come out in the form of a game. And could be a hit. Maybe it could go up onto Roblox or Fortnite. But yeah, it's sort of more of the brave new world than say where professionals are using this, right? Yeah, I have a quick story on that. I was at a AI film festival in LA, I think a couple weeks or months ago, where they had 3 teams hack together in 24 hours, hack together a film using AI. And I think, and then they judged it at the end of the conference to see which was the best film. They had the script was about the same for each team, but the outputs were completely different. And the winner of the 3 different films was clearly a film that told a really, really good story. So I think even with the use of AI, you still need storytellers. You still need good art designers to tell a really good story. So I don't think AI is going to completely replace the professionals, because if you can tell a good story, if you have artists who know how to use the AI, you're still going to produce a better output. That said, I think it does even the gap more, in that more people can try to do really high quality stories or games or movies. But it's really interesting to see how that gap is shrinking. Yeah, I think about UGC, or user-generated content, right? For me, the best use now to empower people to use these tools will be to express ideas, right? So if you don't know exactly how you do something, you can use some of these new technologies or new Gen AI technology to express your intention, your idea. Is the final
version, asset, game that you are doing. Maybe, I don't know, but definitely, it's something that you empower people to express the best way, the best idea in the right way in the medium. So if you are maybe in a future Fortnite, and you can now create assets to build up your house, or even Horizon Worlds or other platforms that use multiplayer 3D environments, the user now can, without knowledge or without skills, will be able to, I don't know, populate their digital house, create their own garden, be there and bring that empowerment to their creation. Yeah, and I totally agree. I mean, there will be. It's not replacing anything. So the artist needs to be there. If the tool is fast-pacing a development cycle, we still need the human curation to see this is good, it's not good. I don't see the tool replacing the human creative sensibility, you know, and that's I think it's the beauty of the thing, because we're gonna help a lot, but it still needs the human behind to do the creation. I did want to check if there's a way to submit questions via a QR code. Did we have any questions come in for us to answer in the last 5 minutes here? If there are, we can get them to me. But otherwise, I'll just keep going here. So anyway, this is supposed to be about future of gaming. I think we finally got to it. What's the future of gaming for you guys? I think I'm going to flip this question a little bit, which is, I think people look at this as like, AI can do so many things for games. Instead of an 80-hour RPG, I can have an 800-hour RPG. And I'm like, do most people really want that? And so just that idea, like, oh, we can have, you know, not whatever, 10 square miles of a video game world, but 200. Do most people actually want that? And so I think for me, the way this is going to transpire is actually the opposite. What's going to happen is the general culture is going to absorb what games are and turn it into content creation. Meaning, if you all think about how you create content today, you go on your phone, you take a photo, you record a video of the stuff that is around you. The only way you have to tell stories is by means of capturing reality around you. But why? You can have an amazing idea. You can have a story to share that you just want to like post on Instagram and just get something across to other people. And today you're limited by what's immediately in your vicinity and a cell phone camera. If we replace that with an AI that you can talk to and create any experience whatsoever, it can be interactive, it can be 3D, it can be set anywhere in the world with any characters, and that's how you create content. Instead of transforming, you know, a video game that goes for 800 hours, we just give everybody the ability to do better content in general and advance that. Because, you know, we had the same pipeline. We've been creating cell phone photos for the last 10, 15 years, and that what's the next stage of that? That I feel like the future of gaming is basically being absorbed into the popular culture and saying to everybody, you can now create an experience for everybody else. You get an empathy machine in your pocket. You can create an interactive slice of your own life, and you can let other people walk a mile in your shoes whenever you feel like it, whenever you feel like telling that story. And I feel like that's exceptionally powerful, because if we get to live the lives of each other a little bit more, it's going to be that much harder to be dicks to each other. We're going to learn empathy, and we're going to do better at being a society, and that really excites me as a future of gaming. Awesome. We have a question. I think we have time for one question here. What are examples of use of EA in game development beyond the art generation and being used nowadays? So the question is about what's the AI is being used besides the art development. I have one quick one I can. Besides art development, Yeah, I see, yeah. We talked about art a lot, obviously, but there's actually a ton. Automated testing coming up every now and again, really great. Working with writers, like writers' tools,
even if you look at like awesome companies out of San Francisco, like InWorld, that have to do with virtual character creation and avatars. But then on top of that, it's like, oh, it's actually a writing tool, because if I can have an NPC that I can talk to and it responds to me, I can write dialogue that I can just bake in and put into the game, even without the AI component. And so storytelling, automated testing, engineering, small things There's like... one with the Wheel of Time also came up with a large language model that is only the Wheel of Time lore. Yeah. And it's like an encyclopedia of the Wheel of Time, and you can ask it anything. You could create your own Wheel of Time story, and then it'll tell you whether it's going to be violating canon or not. Amazing. So, Yeah, no, anyway, it's things like one that. of the better D&D masters out there. If you want to play some D&D on any night, just log on to one of the LLM D&D Discords and like have fun with it. But even smaller things like you have a meeting, have an AI transcribe it and summarize the meeting notes and post it to Slack for you. Like, it's a small thing, but it helps teams be so much better organized and just on the same page. So uses are very Any numerous. last words from you guys on that too? Or? Yeah. Other I think other uses are music, for example. I mean, it's hard to create music. I'm no musician. I'm trying to be, so I want to be a musician. And I know, and experimenting some new algorithms that definitely, for me, for example, my intention is not exactly create a full composition just to play. But what I'm seeing and I was testing is, can I create like a 4 hours composition for relaxation? But I don't want a ready-made Spotify list, right? I want something that's tailored with some emotions that I want to describe and that I want to flow. So this is something, for example, for meditation, for relaxation, etc. Other uses, as we're saying about scripts or dialogues, we saw Ubisoft showcasing their own script engine, if I can say that can power NPCs. Or in open worlds, imagine open worlds games that how many dialogues you need to write, right? So if you can empower writers to focus on messages and not exactly on sentences, that of course costs you costs. Other uses are especially in smart cities, for example. We can have, if we can have more and more enhanced AI algorithms, we can have more clever traffic systems, right? Sorry, let's cut to Tim. Last 10 seconds. Anything for you? I think Andrew covered it all, and Rodrigo did as well. But I think there's so many use cases that we're only just discovering, and it's about efficiency. It's about minimizing costs, but I think creativity is also another area that's going to be really enhanced by the use of AI. So I'm looking forward to what this brings in the next coming years. All right, great. Thank you, everybody. Awesome. Applause for Thank you, everyone. Thank you, guys. Thank you. Galera, a gente vai dar sequência assim no nosso dia aqui. A gente tem só um pequeno comercialzinho para passar e a gente já vai dar sequência no próximo painel. Então, coisa rápida, continue aqui comigo no Journey 1 que a gente vai dar sequência. O que é o Nintendo Switch Online? É se reconectar ou descobrir jogos nostálgicos. É jogar com seus amigos, mesmo que eles estejam do outro lado do mundo. Este é o Nintendo Switch Online.
É isso, galera. Estamos aqui de volta no nosso queridíssimo palco Journey 1. Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo que está por aqui. Eu estou vendo alguns outros que estão aqui desde a manhã, sim, desde a manhã. A gente teve uma sequência já de painéis, né? Tá até olhando o horário aqui. Eu falei assim, caramba, já são 2h24. Meu amigo, como passa rápido o tempo. E eu aqui assistindo todo o tipo variado de painel, né? Lembrando mais uma vez para você que ainda não me conhece, eu sou o Raulês, né? Só passando a informação mais uma vez aqui, eu vou pedir até para a produção colocar de novo o QR Code, que a gente sabe que a audiência ela é rotativa aqui. E para você mandar as perguntas para a gente, né? Como é que faz as perguntas? Alguém vem aqui na plateia? Não. A gente está recebendo essas perguntas diretamente pelo QR Code dentro do aplicativo, obviamente, né? Você pega o QR Code, baixa o aplicativo, escolhe a palestra que você quer mandar essa pergunta e a gente separa as perguntas. Se rolar um tempinho, né? Às vezes rola um pouquinho mais de tempo, às vezes rola um pouquinho menos, a gente separa as perguntas para poder serem feitas aqui dentro do palco, tá bom? Então assim, aproveitem para dar uma olhadinha aqui no QR Code, né? Quem ainda não pegou, eu sei que muita gente pegou, eu sei que muita gente está comigo aqui desde a manhã, beleza? Então aproveitem aqui, eu vou deixar até um pouquinho na tela desde a manhã. Lembrando também, mais uma vez, para você que chegou agora na palestra, você fala assim, a palestra agora não era em inglês? Era em inglês. Se você estava ouvindo em português, provavelmente você estava no canal 1, né? Canal 1 e 2 são do Journey 1. O canal 1 é sempre em português e o canal 2 é sempre em inglês. Mas como é que eles mudam o canal lá para traduzir? Sim, eles mudam ali na hora, eles são realmente rápidos e ágeis na hora de traduzir. Inclusive, agradecendo mais uma vez aos tradutores, né, simultâneos, porque não é um trabalho fácil. Eu brinco que já é difícil pensar diretamente em português, pensar em inglês junto com o português ao mesmo tempo, não é uma tarefa tão simples assim. Eu sei que dá para fazer, mas tem uma hora que buga a mente, tá? Tem uma hora que buga a mente, buga muito forte. Mas enfim, galera, aproveitando, escaneie o QR Code para poder fazer as perguntas. Mas se você quiser só ver a programação, também tem no site. No site também tem um mapa do evento, como vocês podem ver, as ruas estão divididas em E, G, J, tem ali letras para cada rua e tal, bonitinho, para você não ficar perdido. Então passa lá no site latam.gamescom.global/pt, se você quer em português, tem em inglês também. Então assim, dá pra galera toda usar, lá tem a programação inteira, você pode filtrar por dias, palcos e afins. Então dá uma passadinha por lá, para você saber o que está rolando em cada programação dentro dos nossos palcos. Bem, vamos dar sequência aqui. A galera que curte um crossover, esse aqui é um crossover que vai rolar. O nome do próximo painel é Games, Cinema, Tecnologia e a Indústria da Transformação, né? Enquanto lá fora, galera, assim, muita gente acha que são só jogos, né? Só jogo. A indústria está se tornando cada vez maior e é uma indústria bilionária, né, que cresce cada vez mais. Ela se expandiu e está invadindo outras áreas também, obviamente. Tem estúdio de cinema no Brasil e lá fora, usando tecnologia dos games nos filmes, né? Próximo painel é justamente para falar um pouquinho desse crossover. Quem vai apresentar esse próximo painel é o Sérgio Saleitão, o Hugo Gurgel e o Paulo Souza, que eu acredito que já estão prontos aqui. Deixa eu dar uma olhadinha com a produção. Acredito que eles já vão entrar. E quando eles entrarem, eu quero uma salva de palmas maravilhosa para eles. Eles estão entrando aqui com a gente. É isso. Galera, uma salva de palmas para eles aqui, por favor. Olá, olá, olá. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso painel. Acho que o título já entrega tudo. Eu estou aqui com o Hugo da Quanta e com o Paulo da Epic. São dois craques, duas feras. Tenho certeza que nós todos aqui vamos aprender muito com eles no tempo que nós temos. Bom, o tema diz Games, Cinema e Tecnologia, a indústria em transformação. A gente conversava ali atrás e é fato que durante muito tempo, quando a indústria do cinema era maior que a indústria de games, né, se dizia que a indústria de games tinha que beber na indústria do cinema, quer dizer, tinha que procurar entender os caminhos da indústria do cinema e se apropriar, né, de ativos do cinema, incorporar inclusive em linguagem, tecnologia, etc., né? Bom, agora a gente vive uma realidade em que a indústria de games é muito maior do que a indústria de cinema e essa situação se inverteu completamente. Cada vez mais
a indústria do cinema vem beber no mundo dos games, tanto no que diz respeito aos conteúdos, quanto às propriedades, quanto também em relação à própria tecnologia, né? Quer dizer, você vê que a Unreal, e o Paulo vai falar sobre isso, tem sido cada vez mais utilizada, o Hugo também, no cinema, na publicidade, enfim, em conteúdos audiovisuais. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar agora e vamos fazer aqui um bate-papo, começando pelo Hugo, né, e depois a gente passa a palavra para o Paulo. O Hugo é um dos maiores craques que nós temos aqui no Brasil na área de efeitos visuais e de pós-produção. Ele é fundador da Quanta Post, que é a área de pós da Quanta, né, que hoje deve ser provavelmente a maior empresa de infraestrutura de produção audiovisual no país, né? A Quanta Post foi fundada em 2011, então estamos falando aí já de mais de uma década de experiência do Hugo com conteúdos, com pós de grandes filmes, de grandes produções, de grandes séries aqui no Brasil, e ele vai falar um pouco sobre isso com vocês. E o Hugo também pilota a área de efeitos visuais da EBAC, não é isso, Hugo? Isso já passou, eu não sou mais ainda. Tá bom, mas você criou eu dei ali o curso de efeitos visuais. Isso, lá na exatamente. EBAC. Então, além de tudo, é um grande mestre, grande professor da área. Hugo, começando com você, eu sei que você tem um vídeo também, né? Então, sugiro que você fale um pouco sobre o que a Quanta está fazendo, os novos projetos, e aborde essa questão, né? Sobre como é que o cinema pode se apropriar, pode se inspirar nos games, não só do ponto de vista de conteúdo, mas também de tecnologia para evoluir. Sim. A Quanta, nesses últimos anos, a gente investiu muito em desenvolvimento de tecnologia, né? Então, hoje a gente atende nas áreas de estúdios, locação de equipamento, câmera, pós, efeitos visuais, broadcast, live, coisas mais de lives, sim. E há 5 anos a gente entrou na área de produção virtual, que é onde nossos mundos aqui se misturam, e a gente se aproximou muito das engines, principalmente da Unreal, onde a gente começou a trabalhar com projetos de extensão de set com a tecnologia de game. Então, para ficar mais fácil, eu trouxe um videozinho onde a gente conta um pouquinho de como que é isso para vocês realizarem também visualmente. E aí depois a gente continua conversando. Pode soltar o vídeo, por favor. Pode parecer uma projeção comum. A diferença é que para a câmera isso não é uma projeção comum, é real. E a perspectiva do cenário muda de acordo com o movimento de câmera. E no fim, isso muda tudo. Bom, eu vinha trabalhando com essa parte toda de evento, de projeção, e percebi que dentro do cinema poderia ter um gap nisso daí, de começar a projetar para fazer essa extensão de set. É que nem uma lente bem usada, é que nem uma câmera bem usada, é que nem uma luz bem usada. É um grande braço, que eu não chamo de pós-produção. Te assusta um pouco, porque você vê aquilo gigantesco e você fala, mas isso nunca vai ser real. Aí você vê que a magia acontece, assim. Praticamente o campo de visão só via a tele e a gente conseguia refletir um céu e nuvens passando. E os outros filmes que eu já fiz de espaço antes, assim, no chroma, ficava sempre um pouco, agora tá na mão da pós, tomara que eles... Às vezes, financeiramente, é mais viável fazer os projetos de produção virtual em vez de fazer
com o efeito, não só pelo custo, mas também pela qualidade e realismo entregue pela produção virtual. Eu acho que é uma boa metáfora do que a gente faz é uma ideia de tempo real. Desde a parte de plates, a parte de iluminação ou a parte de produção virtual com Unreal, o fotógrafo fica com o iPad e fala, eu quero diminuir o contraste dessa cena, eu quero aumentar o contraste dessa cena, eu quero variar o tipo de brilho dela, a temperatura de cor, a escala da imagem. Então tudo que acontece em set é o que a gente consegue também colaborar junto com toda a parte de pré-produção. Para você chegar com a galera do Victor Production no set, nós tem que estar muito preparado. Não é mais aquele sistema que você filma e aí resolve em pós. O produtor precisa dar abertura para a gente da pós-produção, para poder entender, junto com a direção de arte, fotografia e etc., como encaixar isso dentro do orçamento. Também dá um ânimo no set, você já vê aquilo que, até para os atores principalmente, acabou a diária, olham o material que foi rodado e falam, pô, isso tá incrível, nossa, parece mesmo que estamos no espaço. Nesse sentido é super válido. A minha pergunta, será que eu conseguiria esse tipo de atuação se eu tivesse um fundo verde atrás e eu pedisse para eles usarem a imaginação? Eles já não estavam imaginando, eles já estavam no fundo, sabe? É isso que estava acontecendo. Isso é inacreditável. Você filmar um mundo Unreal te coloca dentro de uma cena. E isso é a viagem. Então, assim, se você vê o making-off do Criolo, a gente está pulando e cantando junto com o Criolo, porque é uma grande viagem. Nós brasileiros nunca tivemos acesso muito a essas tecnologias de ponta, e eu acho que é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de começar junto com lá fora, né? Cada vez mais que o virtual consegue simular o que é real, em termos de textura, em termos de iluminação, em termos de controle, você consegue trazer toda essa realidade do mundo externo para cá, para dentro do estúdio. Pode parecer uma projeção comum. Ação. Era um pouquinho para ilustrar, acho que a gente fica mais fácil da gente conversar, né? A gente trouxe alguns dos projetos que a gente vem fazendo e olhando como tudo isso impacta também nos artistas, nas produções, na assistente de direção. Acho que é um mundo todo novo que o game trouxe pra gente, que é importante. E que está exigindo que os profissionais dessa área também se atualizem e evoluam, né, profissionalmente, junto com a linguagem, junto com a tecnologia que impacta o setor audiovisual, né? Hugo, você usa Unreal? Uso. Eu, por exemplo, não sou... Já operei algumas coisas mais para a área de edição, mas nunca fui operador de 3D, nem nada disso. E o Unreal traz um lugar de uma possibilidade de... Não vou falar qualquer pessoa, mas, por exemplo, eu que nunca tinha usado softwares de 3D, hoje eu trabalho junto com meus artistas, fazendo ajustes de cenário, dando dicas, não sei o quê. Então, não só como às vezes eu jogo também, mas eu hoje tenho no meu laptop, eu uso para poder até junto com eles trabalhar. E o mais legal é que o Unreal também tem ferramentas que são muito colaborativas, né? A gente trabalha todo mundo no mesmo mapa, a gente consegue remotamente acessar hoje mesmo, agora está acontecendo um teste do Detetives do Prédio Azul, que vai ter a tecnologia nele. A gente está fazendo o cenário aqui em São Paulo e eles estão usando nos nossos estúdios do Rio. E tudo online, assim, eles pedem alguma alteração para a gente faz com a equipe de São Paulo e atualiza no estúdio no Rio. Então é uma solução inacreditável de valor de produção para os projetos que, ao se adaptarem às equipes, a gente vai conseguir fazer coisas muito incríveis. Sensacional. Bom, Paulo, acho que assim dispensa apresentações, né? Acho que todo mundo aqui deve te conhecer, mas enfim, você está na Epic desde de 2015, né? Mas enfim, sua história na indústria de games é até anterior e você já participou aí do desenvolvimento de muitos games de sucesso global. A Epic, claro,
todo mundo sabe, tem a empresa que desenvolveu Fortnite, né, que, enfim, é uma das maiores realizações da indústria até hoje, inclusive uma coisa muito inovadora do ponto de vista também de modelo de negócio e por aí vai, né? E a Epic desenvolveu a Unreal, né? E é uma ferramenta que a Epic disponibiliza para que desenvolvedores possam utilizá-la para viabilizar as suas criações. E tem gente fazendo coisas fantásticas usando Unreal na indústria de games e também em outras indústrias, como o Hugo acabou de falar aqui, né? E, de certa maneira, a Unreal virou uma ferramenta que aproxima todos esses segmentos, né, do audiovisual, o cinema, a realidade virtual, realidade aumentada, games, etc., porque ela pode ser utilizada para o desenvolvimento de conteúdos em todas essas áreas. Eu queria que você falasse um pouco aqui sobre como foi o desenvolvimento da Unreal, não é? E ilustrasse, quer dizer, o que as pessoas podem fazer com Unreal. Obrigado, Sérgio. Enfim, o desenvolvimento da Unreal vem de jogos mesmo, né? Epic nasceu como empresa de games e é a ferramenta que a gente utiliza para fazer os nossos games, né? Já há 25 anos, desde 1998. Mas o que aconteceu é que a gente viu que, o que você falou no início, né? À medida que os games foram ficando cada vez mais parecidos com o cinema, a indústria de jogos, a indústria de cinema cada vez mais olhava para aquilo e dizia, pô, mas peraí, esse negócio não tá ainda, não chegou ainda, mas vai chegar, em algum momento vai chegar. E os anos foram passando e na última década, nos últimos 5, 6 anos, a gente teve, eu gosto de chamar isso da revolução do real time, né? Que é experiências, todos os tipos de experiências de mídia, enfim, de entretenimento que a gente tinha, que para você criar essas experiências você levava muito tempo para criar ou precisava de muito material analógico, estúdio de verdade, feito com madeira, ou que quando você fazia em computação gráfica precisava ir para um render farm para renderizar, ou seja, a distância entre a visão do criador e o produto final sempre tinha uma barreira muito grande. E a revolução do real time, ela começa a diminuir isso, ou seja, o pessoal na Quanta, é o que ele estava falando, precisa de uma mudança X num cenário, vai para São Paulo, o cara faz uma mudança e reflete isso no Rio de Janeiro em questão de segundos. Então essa revolução de você poder criar produtos de mídia, entretenimento em real time, foi o que fez a indústria de cinema e de TV olhar para aquilo e dizer, não, ok, agora é a hora da gente dar o pulo, porque isso aqui não é só beleza, não é só gráfico, não é só porque o render chega no offline, mas é porque é ganho de produtividade real mesmo na produção do conteúdo. E eu acho que hoje em dia é o que você falou, assim, antes a gente no audiovisual achava que o realismo e tudo isso estava ainda longe dos games. E aí quando você vê o game passou numa velocidade, tipo, tem um jogo que eu vi há pouco tempo, eu realmente não vou lembrar o nome, mas assim, que é real, os cenários são reais e você vê aquilo tudo com realismo. E aí deu um segundo momento pra gente, que a gente há pouco tempo achava que ia usar o Unreal só para cenário, para coisa. E agora a gente já está rendendo cena offline, que é rendendo e usando no filme com o cenário de Unreal. A gente está fazendo um filme que se chama Escola de Gênios, que usou os cenários, usou tudo, mas depois tem umas câmeras voando pelo cenário, não sei o que fazem parte do filme, que a gente rendeu como era antigamente nos softwares de render offline. Então, o Unreal está virando uma ferramenta que está possibilitando a gente, e o real time é muito nisso, né? Possibilitando a gente de fazer coisas muito mais incríveis e numa velocidade tão grande que viabiliza algumas coisas, inclusive financeiramente, né? Tipo, a gente render 10 cenas no Unreal é fazer 10 câmeras e botar para render 10 câmeras, 10 minutos depois está tudo rendido. Acho que o Paulo abordou esse aspecto, né? Ressaltou, quer dizer, você tem
para a produção audiovisual, você tem um ganho de produtividade gigantesco, né? Você tem uma redução de custo para várias coisas, né? E você tem um ganho em termos de criação também, porque potencializa o trabalho do diretor de fotografia, o trabalho do diretor de arte, aumenta imensamente as possibilidades, porque que o mundo físico não permitia você fazer. Né? Esse é quase assim vou usar um termo, que o pulo do gato, assim. Quando o diretor de fotografia, quando o cara que tem a visão disse, não, mas espera aí, eu posso mexer essa luz em tempo real e eu consigo ver na hora. Mas, aí os caras, ok, é isso que eu quero agora, eu preciso disso agora, porque sim, o ganho de criatividade mesmo, é você trazer de volta como se fazia filme nos anos 80, nos anos 90, só que para o mundo de hoje, né? Sem ter que mandar para o render farm, para o cara poder ver como é que vai ficar o resultado final. E as pessoas acabam, que num primeiro momento chegam com muitos preconceitos, né? A galera do filme chega com muitos preconceitos e depois dá uma cambalhota e tá todo mundo encantado. Tipo, o fotógrafo do Auto da Compadecida chegou muito nos apoiando nas novas tecnologias e tudo. Aí chegou uma hora que o Gustavo tava lá fazendo isso, tipo, põe um refletor aqui, sobe a luz dentro da casa, não, vamos descer, ele até brincou, ele fez um dos cenários que tem o sol tem o sol para lá e o sol para cá, tem as duas direções. Aí ele falou assim, mas isso é falso fisicamente, ele não quer saber, adorei que pode, vou fazer. Isso aí coloca para os profissionais do audiovisual e sobretudo para os produtores, né, que são, enfim, aqueles que comandam, né, uma operação de produção de uma obra audiovisual, um desafio que é integrar a tecnologia desde o início, né, quer dizer, ou seja, não é alguma coisa que você vai recorrer depois na pós, não, você tem que incorporar desde o início da produção, aquilo já faz parte, né, do design de produção que você vai fazer. Né? Então esse é um aspecto importantíssimo, porque isso muda o mindset das pessoas e o modo como você produz. E quanto maior for a integração, né, porque tradicionalmente se acostumou com aquilo, quer dizer, pré-produção, produção e pós-produção, né? Quer dizer, agora, quanto maior for a integração nessas três fases dos elementos que vão aparecer em cada uma, melhor vai ser o resultado, mais você vai aumentar o valor de produção daquela obra e menos problemas você vai ter ao longo da produção. Isso que o Sérgio puxou realmente é um insight fantástico. É que, enfim, era realmente separado antigamente e agora se mistura, né? Tudo se mistura, pré, pós, quase vira uma coisa só, né? Porque A gente brinca que não pode mais se chamar pós-produção. Porque mistura tanto que a gente tem feito projetos que a gente começa na sala de roteiro. Então, e sem isso não funciona. Tem vários projetos que tem vindo orçar, por exemplo, e fala assim, tô te mandando a lista de efeitos. Eu falei, eu não quero. Não é assim que pensa. O trabalho com o Unreal dentro de um filme como o Sérgio falou, é uma atitude de produção. A gente tem que tomar a decisão. Estamos fazendo um filme com o Unreal. O Detetive do Prédio Azul agora foi isso, assim, a gente começou falando de efeito, e aí eu falei assim, não, como assim? Não vamos falar de efeito não, vamos falar de produção virtual. E aí a gente encaminhou, inclusive com a roteirista, com produção, com tudo, e o filme vai ter um tamanho que nem com efeito teria. Assim, e muito que o Cisma falou ali no vídeo, de que os atores mesmo em si não tem uma tela verde atrás, né? Eles têm o cenário, então eles entram totalmente dentro daquele lugar. Outro ponto que a gente conversava ali atrás, que é fundamental também do ponto de vista dos produtores, mas penso de todo mundo envolvido aqui no setor audiovisual, é que finalmente transmídia se tornou algo real, né? Quer dizer, porque antes o que se entendia por transmídia é que você, a partir de um conteúdo, você teria conteúdos derivados, mas isso não acontecia do ponto de vista da produção. Quer dizer, você fazia o filme e depois você ia fazer o game baseado no filme e por aí vai. Quer dizer, agora não, quer dizer, o mesmo
cenário, os mesmos elementos, a mesma luz, os mesmos movimentos que você fez o design desenhou para o filme, você vai colocar no game. E aquilo já foi desenvolvido. Você não vai ter retrabalho, você vai aproveitar o que já foi feito e aí, claro, introduzir as dinâmicas próprias de um game. Porque, tecnicamente, o trabalho que o Hugo faz na Canta foi ter que aprender como fazer computação gráfica e pós-produção, mas aprender técnica de game. Assim, como é que eu faço 3D para game? Então, ou seja, essa tecnologia, ele já aprende, então o asset pronto, né, o cenário, o modelo 3D, a possibilidade de você traduzir isso para outro tipo de peça do audiovisual é muito mais fácil. E aí, do ponto de vista de negócio, produção, demanda, é isso também que os grandes estúdios têm olhado hoje, porque, enfim, os grandes estúdios são os donos das grandes marcas, que faziam o processo de produção dessa maneira, né? Cada um jogo é um jeito, o filme é um jeito, a série é um jeito, e eles olharam para aquilo e disseram, não, peraí, tá tudo convergindo para o mesmo lugar, né? Tá tudo virando real time, na revolução do real time, tá tudo sendo o mesmo tipo de asset, então a gente precisa caminhar nessa direção, porque eventualmente o ganho de produtividade vai ser imenso. O asset do filme vai ser o asset do game, vai ser o asset da série, e é tudo uma coisa só. Não, e estava contando também ali atrás que o Auto da Compadecida a gente fez o mapa inteiro da cidade. Então, o pulo disso para um jogo do Auto da Compadecida é curtíssimo. Vocês já fizeram, inclusive, filmes comerciais, né, para marcas que são patrocinadoras do filme, utilizando tudo que foi desenvolvido para o filme. Né? Exatamente. E a gente conseguiu essa marca contratou depois do filme. Não foi que a gente usou lá, a gente foi 3, 4 meses depois, a gente remontou o estúdio de produção virtual e usou os mesmos mapas, e a gente fez um conteúdo para a marca. Então vai ser uma possibilidade gigantesca de criação e de desenvolvimento de conteúdos, né? E o inverso também, né? Até quando sai do game, vai virar filme, ou vai virar peça publicitária, pra gente hoje é muito mais fácil, porque a gente não precisa mais, recria o nosso personagem, recria a nossa animação. Não, a gente passa o asset do Unreal e os caras já sabem lidar e já conseguem produzir muito mais rápido. Não, isso na verdade é importante a gente entender que é um game changer não apenas do ponto de vista do modo como se produzem os conteúdos, do ponto de vista financeiro, em termos de aumento de valor de produção, diminuição de custo, otimização de tempo, e também do ponto de vista criativo, né, todas as possibilidades que os criativos envolvidos passam a ter, né? Isso, na verdade, tem e é importante aqui todo mundo entender, é que tem uma outra palavra que durante muito tempo foi utilizada com um determinado sentido, que agora ganhou uma materialidade, que é a ideia da convergência, né? Finalmente, esses segmentos todos são convergentes, porque você tem uma plataforma tecnológica que permite essa convergência e torna isso efetivamente real. E isso é, de fato, uma transformação para todas essas indústrias, que de fato deixam de ser indústrias estanques, né, e passam a ser indústrias convergentes, sinérgicas e integradas. E o que me mais deixa assim feliz, impressionado, que até o Hugo trouxe no vídeo da Canta, é que talvez seja uma das poucas oportunidades que a gente aqui no Brasil, na América Latina, tem de ter acesso a essa tecnologia muito rápido, né? Esse é o tipo de coisa que acontecia antes no mundo desenvolvido e a gente capturou isso e assimilou isso muito rápido, então é uma oportunidade gigantesca para o mercado. E Paulo, esse tem sido um pouco o seu papel na Epic, né? Você tem sido o evangelista disso, né? Quer dizer, de levar a palavra do Unreal para desenvolvedores e para criadores, aí não só de games, mas de várias áreas, né? Isso, durante alguns anos aqui na Epic eu era o representante aqui da Unreal Engine no Brasil. Hoje eu estou morando fora, óbvio, tento manter meu pezinho aqui no Brasil, porque enfim, é de onde eu venho, onde estão minhas raízes, né? E sim, numa longa jornada de trazer, muito orgulho inclusive da gente hoje ter uma presença oficial desse tamanho, com stand grande, ter estúdio aqui no Brasil.
traz muito orgulho, sim, de poder estar representando e trazer essas informações mais rápido para a indústria de games, óbvio que é de onde eu venho, mas do audiovisual, finalmente a gente poder ter acesso a essas coisas que antigamente só os gringos tinham, né? Muito gratificante. Isso foi muito gratificante mesmo, assim, eu até fiz questão de botar isso ali no vídeo porque vou contar uma situação do Senna, assim, a gente quando foi fazer o Senna agora, que a série da Netflix, tinha uma empresa gringa por trás que veio com muita dúvida, será que vai dar certo? Será que os brasileiros vão conseguir fazer? E foi um processo maravilhoso, porque eles vieram com esse preconceito, mas um pouco... que a gente mata no peito. A gente matou no peito, e eles foram abertos também, e eles saíram daqui, e foi até emocionante, assim, porque foi um processo, o Senna foi gigantesco, eu trabalhava com a galera de vocês lá de Los Angeles, falava, não sei o que, não. Era um desafio gigante, e eles saíram daqui falando assim, caramba, vocês sabem fazer melhor do que a gente. E isso foi muito gratificante de ver que nós, que temos pouquíssimas oportunidades no geral, conseguiu fazer um trabalho muito no mesmo nível, onde impressiona até uma empresa grande como essa de VFX lá de fora. Bom, infelizmente a gente está chegando aqui no nosso deadline. Espero que o painel tenha sido útil e que eu, pelo menos aqui, aprendi muito ouvindo eles e nas nossas conversas também. Acho que o Hugo e o Paulo vão estar circulando aí também, então se alguém quiser fazer uma emboscada aí, pegá-los para fazer uma questão específica, uma pergunta específica, tenho certeza que eles vão estar disponíveis. Quero aqui parabenizar os realizadores dessa primeira edição da Gamescom Latam, né, que incorpora o Big, que era o nosso grande festival de games, que foi crescendo ano a ano junto com a indústria aqui no Brasil. Tem sido maravilhoso acompanhar esse processo, e hoje, quer dizer, está aí como Gamescom e com todos esses players, né, grandes players, players médios, pequenos, gente que está começando agora, todo mundo que integra esse ecossistema presente aqui, conversando, trocando, debatendo. É assim que a indústria cresce, e acho que a gente está diante aí de um panorama muito interessante em termos de convergência dessas indústrias, indústrias desenvolvedoras de conteúdos, games, realidade virtual, realidade aumentada, filmes, séries, etc. E finalmente também essa questão do transmídia se tornando real, se tornando factível, plausível. Acho que isso vai impulsionar muito a indústria audiovisual brasileira e a indústria de games no Brasil nos próximos anos. Hugo, muito obrigado pela sua presença, também por tudo que você nos trouxe, pelo vídeo. Paulo, a mesma coisa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns aqui aos realizadores, à Abra Games e aos realizadores da Gamescom. Muito obrigado a vocês pela audiência e pela presença aqui. Muito obrigado, um grande abraço. Agradecer mais uma vez vocês por esse papo maravilhoso. Estava só acompanhando ali de fora e tal. Se vocês devem ficar por aqui pelo evento ainda, né? Acho que mandaram uma pergunta ou outra, vocês podem dar uma olhadinha ali na plateia, tá bom? Agradeço mais uma vez, pessoal, pelo papo. Galera, a gente vai continuar o nosso dia aqui, um dia que está maravilhoso. Antes eu vou chamar só um breve comercialzinho para a gente dar sequência nesse painel, beleza? Eu trabalho sozinho, mas vou abrir uma exceção pra você.
É isso, eu falei que era breve e estamos sim de volta. Inclusive, joguei o Multiverso também. Eu jogo desde o começo. Eu sou ruim, mas o importante é a gente se divertir, né? O que diziam. Bem, pra gente dar sequência nessa tarde maravilhosa de painéis, não vou ser eu, né? Eu sei, Raul, não vai embora, né? Mentira, ninguém falou né, na plateia. Mas é porque é uma plateia silenciosa, claro, né? O pessoal é muito educado. Tô brincando com vocês. Mas, gente, pra dar sequência aqui, eu vou chamar ela que vai abrilhantar o nosso palco, nossa querida Eslováquia. Eslováquia, fique à vontade para entrar. Ela que cada dia tá com um look mais maravilhoso que o outro. Ó, é a Ariel, né? É a Ariel hoje? Obrigada, Raul. Eu estava silenciada. Tá bom pra mim. A quem deseja calar Eslováquia? A quem interessa calar a Transformation Eslováquia. Gente, muito prazer, eu sou Eslováquia, é muito legal estar aqui com vocês novamente, ao lado da lenda do CS2, Raulês. Que isso. Olha, eu queria apontar a diversidade desse palco. A gente tem o Raulês, um rapaz tranquilo, e a gente tem um homem de peruca, que já chegou aqui e falou, efeitos do ratinho embutidos na voz. Não, você tá brilhando, para com isso. Obrigado. Que isso. Bom, e o que você tá achando até o momento? Foi um dia maravilhoso, né? A galera que tá aqui mais cedo viu marketing, viu criação de jogo, viu até sustentabilidade e temas relacionados. E, obviamente, teve o grande tema do momento, que é a inteligência artificial, e isso vai rolar sempre, e não né? Não dá pra deixar de falar, né? É melhor a gente entender para depois ver o que acha. Perfeito, né? Vou aproveitar, deixar você falar, você abrilhantar esse palco. Tomar uma aguinha, aproveitar. Boa tarde, galera. Snacks. Beijo pra vocês. Obviamente que eu ainda tô por aqui, eu vou te acompanhar. E tem premiação mais tarde. Tem premiação, hein? Fiquem de olho. Obrigada, Raulês. Palmas pro ícone, por favor. Ok, obrigada, gente. Bom, eu já subliminarmente dei uma introduzida no tema do próximo painel. Bom, há muito tempo a gente se fala de diversidade. O que é diversidade? Além da importância óbvia da inclusão de diversos profissionais nas empresas, há um estudo da McKinsey & Company, eu estou lendo aqui porque às vezes a chapa frouxa um pouquinho, a gente tem que pegar a pronúncia correta, que demonstra que empresas com equipes mais diversas têm mais probabilidade de superar as outras em termos de lucro, ou seja, diversidade também é dinheiro. No próximo painel a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu convido as icônicas, eu peguei até aqui a cola porque a tia não é boa com o nome, Luísa Paz, que vem da Árvore, Mari Brecht e Thaís Xavier para falar sobre diversidade dentro e fora das empresas. Vamos lá. Obrigada. Bem-vindas. Gente, adorei isso. Eu vou entrevistar as duas. Vocês vão ver em primeira mão minha imitação de Marília Gabriela. Tudo bem, gente? Boa tarde. Obrigada por estarem aqui com a gente. Eu sou a Luísa, vou ser uma moderadora que fala. Bom, todo moderador fala, então não vou fazer nada de muito diferente. Estou aqui com as minhas lindas colegas que vão me auxiliar hoje, que receberam esse convite e aceitaram de bom grado, sem nenhuma pressão, para a gente falar um pouco de diversidade em narrativas de jogos. É pouco porque é um tema que dá muito material. É um tema que dá, no mínimo, umas 20 palestras dessas, e sei que as minhas convidadas, com certeza, estão aceitando o convite de palestra no Brasil e no exterior. Fiquem atentos e procurem o contato. Meu passaporte está em dia, só para... Temos passaporte em dia aqui de 3 pessoas, gente. É demais. Bom, vamos começar com apresentações. E nesse momento megalomaníaco, vocês me veem no palco e também me veem numa foto aqui atrás. Eu sou a Luísa Paz, apresentadora e engraçadona do dia para vocês. Eu sou designer de narrativas, roteirista e advogada aqui de São Paulo. Atualmente eu trabalho na Árvore Immersive Experiences e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Do meu lado eu tenho a Mariana Brecht, que também tem 1000 profissões. Ela é roteirista, narrative designer e autora. Ela tem 3 livros lindos publicados, procurem saber. Fiz o merchan para você, de nada. E também passou por diversos estúdios, onde ela fez um trabalho lindo de design de narrativa em todos. E por último, mas não menos importante, estou aqui com a Thay, que veio lá do Rio de Janeiro para estar conosco. A Thay, ela também, 38 profissões. A Thay é pesquisadora
Ela é desenvolvedora de jogos antirracista e daqui a pouquinho também vai ser historiadora pela UERJ, né? Então, estamos nesse trabalho. Gente, cada uma de nós vai trazer algum aspecto sobre diversidade narrativa de jogos. Eu espero que vocês gostem. Vou passar a palavra, então, para a Mari começar. E é isso. Bom proveito. Oi, pessoal, boa tarde. Desculpa se eu fizer um sanduíche aqui, que meu ponto tá um pouco... Enfim, mas vai dar tudo certo. Antes de tudo, eu estou muito feliz de estar aqui. Lu, obrigada pelo convite, meu amor. Abra Games, muito obrigada. Gamescom. Enfim, obrigada a vocês que estão aí. Estou vendo vários rostinhos queridos. Obrigada mesmo. E é isso. Bora falar de diversidade nas narrativas. Como a Lu falou, né? Vai ser um papo muito breve. Estou aqui com a minha colinha para não esquecer de nada, mas ainda assim vai ser um papo muito breve e muito superficial de um assunto que é muito importante, que sempre, enfim, atravessa o meu trabalho. Eu acho que deveria atravessar o trabalho de todos nós, designers, né? Então eu vou começar abordando esse assunto com uma frase do Jaron Lanier, que é conhecido como pai da realidade virtual, enfim. É uma frase do Jaron Lanier que comenta a realidade virtual, e ao comentar a realidade virtual ele diz que essa tecnologia, né, essa linguagem, é uma forma de propor mudanças no mundo real antes da gente se engajar com elas. Então eu quero que vocês fiquem com essa frase em mente. Uma forma de propor mudanças no mundo real antes da gente se engajar com elas. Eu acho que isso também se aplica a jogos, né? E aí, a partir desse prisma, a gente vai falar de diversidade com 4 lentes, vamos dizer assim. Vou tentar não estourar muito meu tempo, gente, porque vocês me cortam, tá, amigas? É isso. Bom, a primeira lente é a da narrativa encenada, ou em algumas bibliografias vocês vão encontrar esse termo como narrativa embutida, né? Nada mais é do que aquela narrativa de que os estúdios propõem para as pessoas jogadoras, aquela narrativa feita pelos devs, feita pelos roteiristas, pelos narrative designers, por nós, profissionais da indústria, né? Ou seja, é aquela coisa bem arroz e feijão, assim, da gente colocar personagens diversas no nosso jogo, aquela coisa que eu nem deveria estar falando aqui, que a gente tem que fazer, né, em 2024, enfim. É uma coisa que a gente faz por um princípio ético, simplesmente porque a gente quer que as nossas narrativas espelhem o mundo. Então a gente coloca pessoas diversas. Aqui na foto vocês estão vendo o exemplo da Rosa, que é uma personagem, uma mulher negra, que a gente colocou numa linha, simplesmente porque fazia sentido dentro dessa narrativa, do universo a qual ela pertence. Isso também atravessou, por exemplo, o Relic Hunters Legend, que a gente tem personagens da comunidade LGBTQIA+, personagens negros, enfim. Então, né, é isso, é uma coisa básica e que a gente faz por uma questão ética. E aqui eu acho que, na verdade, o ponto mais importante a trazer, principalmente conversando entre devs, né, é trazer essa narrativa para a diegese. E o que isso quer dizer, essa palavra esquisita, diegese? É a gente trazer isso para os elementos narrativos, ou seja, a gente trazer diálogos, a gente trazer situações dramáticas, a gente trazer construção de cena, a gente trazer símbolos, a gente trazer elementos do cenário que marquem que essa personagem é diversa quando ela não é notadamente diversa, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente tem uma personagem LGBT, a gente não só pegar o Pink Money da comunidade e deixar em aberto que ela talvez seja, talvez não seja, uma personagem neurodivergente, enfim. Não, a gente assumir isso no design de narrativa. Né? E aqui eu já aproveito para diferenciar o design de narrativa da construção de lore. O design de narrativa é aquilo que está deixando a história clara para a pessoa jogadora. A gente tem que deixar isso claro para a pessoa jogadora. É ético e também deixa a nossa personagem mais interessante, mais completa, tal. E aqui, para fazer isso, minhas colegas vão falar mais sobre isso, mas eu aconselho fortemente contratar consultores ou contratar pessoas diversas para construir essa personagem, para a gente não cair num clichê, não ficar raso, não ficar tosco, enfim, né? Mas é isso, elas vão falar mais sobre isso. Pode passar, por favor, Lu. Muito obrigada. Aqui uma outra lente que eu trago é o da diversidade emergente, que se passa, né, na narrativa emergente. A narrativa emergente, ela vem como uma oposição à narrativa embutida, à narrativa encenada, que eu acabei de falar, no sentido em que ela é a narrativa a ser construída pela pessoa jogadora. E aqui o nosso papel como devs
é criar essa estrutura, criar essa moldura para que a pessoa jogadora possa brilhar criando as suas próprias narrativas. Eu, pessoalmente, acho muito instigante assim, esse tipo de narrativa. O exemplo máximo, que é o que vocês estão vendo aí, é o The Sims, que eu também fui grande jogador de The Sims, me formou muito. E o The Sims faz isso muito bem e traz a diversidade, né? Eu não sei se vocês lembram, não sei se tem pessoas aqui da minha faixa etária, mas lá no começo, né, ano de 2000 e Guaraná de Rolho, a gente tinha o The Sims... vocês estão me ouvindo? Tá, desculpa, meu ponto tá falhando um pouquinho. Show, obrigada. Tá, então lá atrás, né, no começo dos anos 2000, o The Sims ele permitia interações, enfim, afetivas, amorosas, beijo, ou então o famoso oba-oba, entre pessoas do mesmo gênero. E isso foi muito importante para que pessoas, né, enfim, para que a comunidade LGBT, ou, enfim, se sentisse representada, ou, mais ainda, para muitos jovens, se entendessem ali como pessoas, né, bi, no meu caso, ou imagino que também, né, pessoas gays, lésbicas se entendessem como pertencentes a essa sexualidade, enfim. Então, o The Sims fez isso muito bem lá atrás e agora ele trouxe isso também recentemente como a possibilidade de você escolher os seus pronomes, escrever os seus pronomes para os personagens que você coloca ali no jogo. Então, mais uma escolha, né, em que ele optou pela diversidade, o jogo optou pela diversidade, foi muito bem aceito pelo mercado. E assim, uma escolha relativamente simples em termos de produção, no sentido que você só deixa um parâmetro aberto ali, um parâmetro aberto que a pessoa jogadora vai completar. E muitas vezes isso é o caso na narrativa emergente. É só a gente não proibir e a gente tá permitindo a diversidade. E isso é excelente, né? Porque a gente está só sendo ético, fazendo o mínimo, olha só. Ganha-ganha, né? Mas às vezes, lógico, isso vai implicar em uma escolha, e vai implicar em uma escolha de produção, vai implicar em uma escolha que vai aumentar um pouquinho o escopo da produção, como, por exemplo, quando você faz, sei lá, personagens amputados, personagens em cadeira de roda, ou às vezes quando você está criando um mundo em que quando você faz que esse mundo tenha rampas, né, que esse mundo seja acessível para pessoas com deficiência. Isso sim vai exigir um esforço a mais, mas, né, aqui desculpa, gente, eu remeto de novo a frase do... Tá, show, obrigada. Continuem assim. Eu remeto de novo a frase do Jaron Lanier, que a gente não necessariamente está fazendo jogos só para perpetuar esse mundo de desigualdades no qual a gente vive. A gente também está fazendo jogos para propor um novo mundo. Né? Então, por que não investir esse pequeno esforço de produção em, olha, propor um novo mundo, né? Fazer uma coisa que me parece interessante, principalmente no momento histórico que a gente está vivendo, mas vamos chegar aí. Pode passar, por favor, Lu. Eu não vou passar, é nada. Ih, gente, a gente deu um bug aqui, peraí. Freestyle, será? Tá bom, freestyle, não Quem tem sabe problema. faz ao vivo, né? Freestyle, oi? Quem sabe faz ao vivo, né? É isso, quem sabe. Mas se alguém da produção puder nos ajudar, agradeço. Como é? Eu não estou entendendo. Enfim, gente, tudo bem, vai dar tudo certo. A gente vai sem slide, vai dar tudo certo. E aí, quando a produção puder ajudar aqui, por favor, para que a gente consiga passar os slides, mas é isso. Tudo bem, a gente vai assim mesmo. O próximo slide, eu vou, inclusive, fazer uma aula de... Ah, foi? Não, não foi. Tá bom. Foi? Ah, legal. Show. Tá, eu ia fazer uma audiodescrição, olha só, já ia ser inclusive aqui. Bom, enfim. Tá. Então, esse aqui... Isso não vai contar do meu tempo, tá? Que fique bem claro. Por favor. Vai sim. Ok, entendi. Você speedrun aqui. Tá, tudo bem. Bom, essa terceira lente, essa terceira abordagem que eu proponho aqui, eu chamo de diversidade narrativa, mas talvez seja diversidade mecânica, enfim. Eu já vou começar comentando esse exemplo que eu coloquei aqui, que é o Dysphoria, da Anna Entropy. Vocês conhecem? Alguém conhece a Anna Entropy? Levanta a mão quem conhece a Anna Entropy. Obrigada. A Anna Entropy é uma designer de jogos, assim, maravilhosa, incrível. Eu não poderia recomendar mais o Dysphoria. Ele dura meia hora, ele vai te fazer chorar e vai ser uma experiência que vai mudar a sua vida, assim.
porque esse é um jogo na qual a Anna Entropy, essa designer que é muito preocupada nos verbos do jogo, né, como as interações do jogo estão ali afetando a experiência, ela traz a diversidade dela, ou seja, ela narra aqui, né, a experiência de reposição hormonal dela, ela é uma pessoa trans, então ela trata desse recorte da vida dela dentro de um jogo e ela traz isso para as mecânicas. Então, quando você está jogando ali, você sente, por exemplo, julgamento de alguns olhares, ou você sente a frustração, que ela também, né, diz ter sentido, enfim, pela qual ela passou. Então, esse jogo ele não só é muito interessante para a gente perceber como a diversidade ela pode ser expressa, né, de outras formas, que não só a gente colocar um personagem diverso ali, ela pode estar na própria mecânica do jogo, e isso também é narrative design, mas isso é uma outra palestra. Mas não só isso, como ela explora, como ela vai até o fim de entender e de mostrar pra gente o que é a linguagem de jogo, né? A gente tem essa teórica que é a Catherine Isbister, que ela tem esse livro de como os jogos fazem a gente se sentir, e que ela fala que os jogos são essa ferramenta muito poderosa para causar uma gama de sentimentos que talvez as mídias que não são interativas não façam com que a gente sinta, né? A frustração é um desses sentimentos, então, ao trazer a sua experiência como uma pessoa diversa, a Anna Entropy, ela não só, enfim, faz um jogo lindo, como ela explora as fronteiras do que é a linguagem de jogos. Eu acho, enfim, isso maravilhoso e generosíssimo da parte dela. Acho que é isso. Pode passar, por favor, se der. Deu, ok. Show. Então, essa é a última parte e eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para o meu lado, para a minha pesquisa. Aqui eu proponho que a gente entenda a diversidade também por meio das estruturas narrativas. Quando a gente escreve uma narrativa, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tende muito a seguir a jornada do herói, né? Que, enfim, é uma estrutura que se coloca como monomito, é uma estrutura ocidental, e é uma estrutura na qual um herói individualizado vai lá salvar o mundo, vai resolver um problema coletivo. Mas, enfim, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu estudo crise climática e narrativa, e eu me preocupo muito com esse momento histórico que a gente está vivendo, enfim, esse momento de crises climáticas, crises políticas decorrentes da crise climática, e as histórias que a gente está contando para esse momento. E para mim, essa história desse personagem individual, ela é insuficiente, e a gente tem que buscar outras estruturas. E aqui eu proponho, enfim, a jornada da heroína, mas a gente também tem a promessa da Virgem, a gente tem o que... Enfim, a jornada da heroína e a promessa da Virgem são ainda estruturas campbellianas, mas a gente também tem o Kishotenketsu, que é uma estrutura oriental, a gente tem a teoria da bússola, da Ursula K. Le Guin, enfim, a gente tem uma infinidade de estruturas que podem permitir que a gente proponha outras visões de mundo e que não são, né, necessariamente esse monomito. E eu, enfim, pretendo que e adoraria e gostaria de deixar aqui essa provocação, que a gente olhe para essas outras estruturas, que a gente repense a nossa forma de contar histórias, para que a gente deixe que outras narrativas historicamente marginalizadas, venham à superfície, né, emerjam, e que essas narrativas possam trazer com elas os seus valores que muitas vezes são intrinsecamente antirracistas, comunitários, e colocam em seu centro uma ética de cuidado, né, entre nós humanos e não humanos, uma ética de cuidado com a gente e com o planeta, que eu acho, de novo, muito importante nesse momento que a gente está vivendo. E aí, eu queria encerrar aqui brevemente eu comecei com uma frase do Jaron Lanier, e eu queria encerrar, né, propor um diálogo com uma frase do Ailton Krenak. O Ailton Krenak, ele traz no livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, essa frase em que ele diz: minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. E aqui eu completo que se a gente puder contar histórias de um mundo que é mais inclusivo, justo e diverso, a gente vai estar não só adiando o fim do mundo, mas adiando um fim do mundo no qual vale a pena a gente viver. É isso. Obrigada. Não, mereceu uma verdadeira aula. E depois dessas palavras vou eu. Com certeza não com a mesma eloquência e simpatia da minha colega, mas vou tentar meu melhor. E eu vou falar sobre diversidade nos bastidores porque acho eu, e espero que minhas colegas concordem,
não tem como falar de diversidade de histórias sendo contadas, de narrativas sendo trazidas, sem trazer uma autenticidade por trás das câmeras, ou nesse caso, por trás da engine, talvez, não sei. Vou pensar melhor nessa frase. Eu trago aqui alguns números que, pelo menos para mim, são um pouco assustadores, de uma pesquisa feita pela IGDA nos Estados Unidos sobre quem trabalha com games. Primeira observação, estamos falando dos Estados Unidos, então esse recorte é obviamente diferente, principalmente em relação ao Brasil. E segunda observação, é claro que números não representam a total realidade, então devemos proceder com cuidado quando vemos esse tipo de porcentagem. Mesmo assim, importante lembrar que muitos dos jogos que a gente consome, e até mais amplo, muitas das narrativas que a gente experimenta, assiste, etc., são feitas pelos Estados Unidos. Então, ter esse número dá um pouco de, não vou dizer um susto, mas talvez uma surpresa, não sempre positiva, sobre quem está contando as narrativas dos jogos para nós. Quem está pensando as estruturas, quem está pensando mecânicas, quem está escolhendo projetos, etc. Como vocês podem ver, é uma maioria de homens brancos e heterossexuais. Isso sem falar, é claro, outras porcentagens de grupos menos diversos, como de neurotipicidade, de outras camadas de representatividade LGBTQIA+, etc. Obviamente é um slide que é muito pequeno para comportar todas essas realidades. Ele serve aqui como um exemplo mesmo que eu queria trazer sobre por que nós estamos nesse palco tendo essa conversa em primeiro lugar e por que os próximos slides podem ser interessantes para quem está ouvindo aqui a gente. É especialmente interessante pensar esse slide se você pensa que hoje quase 50% das pessoas que se consideram gamers são mulheres. Que 1 a cada 5 gamers, numa pesquisa feita pela GLAAD, uma organização LGBTQIA+, americana também, 1 a cada 5 gamers é da comunidade, mas só 2% dos jogos de console possuem representatividade dessa mesma categoria, o que é, para mim, assustador. Da mesma forma, sigo falando dos Estados Unidos, mas, enfim, já expliquei por que faço isso. Mais das metades das pessoas afro-americanas e latinas do país se consideram gamers também. Então, falta de gente jogando que pertence, que quebra esses números que eu estou mostrando, não tem. Tem gente jogando que usando aqui a palavra diversa, que é diversa. Existem várias pessoas que estão consumindo essas narrativas da forma que a narrativa tiver representada, como a Mari trouxe, que não estão sendo representadas por quem constrói essas narrativas nos jogos que a gente está fazendo. Por que isso é importante? Eu vou trazer alguns exemplos de por que isso pode ser importante e com certeza a Thay vai finalizar com a gente com alguns motivos ainda melhores de por que isso pode ser valorizado. Mas eu quis trazer aqui um slide, pelo menos, sobre tropos, clichês e estereótipos. Observação, tropo nem sempre é negativo, ele nem sempre é um estereótipo, mas obviamente que para fins de fogo no parquinho eu vou falar de tropo pejorativo sim. O primeiro ponto que eu quis trazer e que está ipsis literis aí nem toda narrativa precisa ser contada a partir de uma experiência pessoal. É óbvio, gente, eu não... Talvez não devesse nem estar falando isso de tão óbvio que é. Você não precisa trazer uma narrativa, montar uma narrativa, fazer um game, contar uma história que seja literalmente a sua. É até uma forma de você entrar no lugar de uma pessoa que você não é. Muita gente gosta de fazer narrativas por causa disso, inclusive. Dito isso, principalmente olhando o slide anterior, nos leva a crer que poucas histórias diversas estão sendo contadas, e aqui estou falando história mesmo, narrativa na sua forma mais basilar, vamos dizer assim. As histórias que estão sendo contadas são pouco diversas por pessoas pouco diversas. E por isso o slide tem esse nome. Qual a autenticidade de uma história sendo contada dessa maneira? A possibilidade de entrar nos tropos pejorativos que eu falei é maior. A possibilidade dos estereótipos utilizados serem danosos é maior. E
por um motivo até mais elegante, a nuance é melhor. As histórias são mais simples. As narrativas construídas têm menos visão. Isso é um ponto importante de pensar narrativa. Bom, decidi que quero levar isso em conta para minha empresa. Como que eu posso fazer isso? Novamente, esse slide sozinho, esses 3 bullets, são pano para manga para umas 28 palestras, para conferências, longe de mim querer falar que eu vou cobrir todo o tema aqui. Trouxe 3 pontos para a gente começar essa conversa, que é, primeiro deles, contratação inclusiva. O mais básico de todos, que é botar gente diversa para dentro, sem grandes pensamentos. O como fazer isso que pode ser mais delicado, que é não só ter um olhar assim pensado para trazer diversidade, mas também que vieses inconscientes o contratador foi complicado, hein? Nossa, o contratante... não, pensei em... Exato. O contratante, ele pode ter vieses inconscientes, ele precisa ser treinado para que eles não existam e ele precisa ter esse olhar atento na hora de, desde postar a descrição da vaga até a hora de fazer a entrevista. Então, novamente, só de contratação inclusiva, um trabalho de monografia inteiro. Manutenção de talentos. Bom, botei gente para dentro. E agora? Essa pessoa vai ficar? Eu tenho um grupo de apoio para pessoas como ela dentro da minha empresa? Ou ela está sendo jogada aos leões, figurativamente, no meio da minha produção do jogo? Nem sempre. Com jogos a gente nunca sabe. Uma evolução desse segundo ponto é como que eu faço essa pessoa ser líder. Ela pode ter entrado numa vaga inicial, ela vai virar um líder? É importante isso. Ela precisa se ver como líder na frente de outras pessoas. Bom, por que diversificar? Eu trouxe o slide anterior, na verdade, o anterior. A minha eloquência hoje está excelente. Voltamos. Pronto. No outro slide, eu trouxe um motivo dos estereótipos, dos tropos, de por que é importante ter essa diversidade. Agora eu vou trazer uns motivos um pouco menos delicados e mais direto e reto, que é empresas diversas dão mais dinheiro. Ponto. É chato ter que usar isso como justificativa, não é o motivo de você querer diversificar na sua empresa, mas mentira, não é. Elas rendem mais financeiramente, como elas também são melhores em diversos outros pontos e motivos. O slide que eu trouxe anterior era sobre autenticidade. De novo, vou deixar para a Thay finalizar falando um pouco mais sobre isso, mas isso é muito importante. A mesma pesquisa da GLAD trouxe que 70% das pessoas da comunidade LGBTQIA+, se veem que uma empresa não é legal, não é boa para a comunidade, não consomem jogos dessa empresa. É importante ser autêntico. Estou falando só de dinheiro, mas é verdade. Inovação e outros olhares, ou seja, o cotidiano dessa empresa tem respostas diferentes trazidas por pessoas diferentes. Isso é muito importante. O pensar fora da caixa que muitas empresas trazem, às vezes é com pessoas, entre várias aspas, fora da caixa. E por último, e talvez o ponto que eu mais goste, é representatividade da sociedade que a gente vive. A nossa sociedade não é composta daquelas porcentagens que eu mostrei no primeiro slide. Na verdade, é até a minoria. Porque nossos jogos são feitos sempre, às vezes pode ser, mas não sempre, por esse número que eu trouxe. Então, nós temos histórias muito lindas a serem contadas, como indivíduos e coletivamente, como a Mari bem trouxe. É legal trazer isso para os jogos que a gente faz também. Vamos lá, Thay? Vamos lá. Você viu que a Luísa jogou na minha conta um monte de coisa para eu explicar, né? Então tá bom. Depois vai reclamar do tempo, eu não posso fazer nada. Mas eu acho que eu vim dar uma finalizada, uma sintetizada, no sentido de que, apesar das meninas também viverem a diversidade, né, como pessoa LGBT e tudo mais, mas eu acho que eu trago alguns outros pontos. E recentemente eu passei para o curso de História da Arte, na UERJ, e eu entrei com uma convicção muito grande que era de concretizar, trazer para o lado acadêmico mesmo, porque algumas pessoas só escutam o lado acadêmico, algo que eu já vivia como desenvolvedora. Eu sou desenvolvedora antes de ser historiadora, então eu acho que isso faz total diferença.
em tudo que eu estudo, nas pontuações. Apesar de muito nova na universidade, já sou uma pesquisadora sociocultural, então eu trago isso num olhar de experiência, mas também num olhar de quem está estudando e pesquisando sobre isso. Minha pesquisa tem o nome de Vivência Também é Ciência, porque muito das pessoas que estão na área de jogos, eu sinto que são duvidadas muitas vezes por não estarem numa graduação. E se isso acontece, como a Lu falou, tendo a maioria sendo homens, brancos e cisgêneros, né, héteros, imagina para a comunidade LGBT, imagine para as pessoas pretas, o quanto elas não são duvidadas. Imagine para os outros grupos minoritários. Então, como uma estudante de História da Arte, eu vim fazer eu vim fazer esse comparativo. Uma das coisas que a gente estuda muito na arte, obviamente, no meu curso, é todo o percurso histórico que fez a arte ser tão importante e vista como ela é hoje. Tendo museus com ingressos considerados caros, inacessíveis. E eu acho que os jogos, eles podem observar e se espelhar muito. Eu tenho uma aula que é de antropologia, e toda aula o professor não aguenta mais. Eu fico assim, isso é muito igual à área de jogos. Isso daqui é muito igual à área de jogos. Porque é produzido... por exemplo, existe um termo que é arte naif, ou arte primitiva, e ela é usada para arte produzida por minoria ou por aqueles que não estão na academia. É o que a gente chama às vezes de jogo indie. Vocês conseguem notar? Tudo que não está no AAA, que não é uma pessoa extremamente estudada, com muito dinheiro, é indie. Mas isso faz ser menor, menos importante? Não. É tão bom quanto. Então acho que os jogos nisso têm muito que aprender com a arte. E eles demoraram muito tempo para entender que essa arte é tão arte quanto as outras, quanto a arte europeia. E que hoje em dia está sendo cada dia mais valorizada. Então, eu venho do Rio, né? Então, o MAR, que é o Museu de Arte do Rio, ele tem tido várias exposições muito importantes, como o funk, uma exposição sobre o funk, uma exposição sobre o samba, uma exposição sobre o livro de efeitos de cor. E isso vem muito depois de mostrar diversas vezes só arte que a gente chama de arte branca, arte europeia. E só agora isso está vindo. Então, em jogos, ele vai esperar esse tempo todo, ele vai perder dinheiro, ele vai perder público, ele vai ficar marcado como já é por um lugar não convidativo? Não. Gente, vamos apostar agora. E aí eu acho que a Lu falou algo que sintetiza muito isso, que é das pessoas não se verem nessas narrativas, sabe? As pessoas querem narrativas diferentes. Eu vou fazer uma narrativa só sobre mim? Não. Ele pode ter diversas histórias, mas eu quero escutar histórias diferentes, eu quero jogar histórias diferentes. Então, além de ser financeiramente interessante, eu chamo um outro público. E um outro público é outras histórias, é mais dinheiro, é mais jogo, é uma feira com uma Gamescom talvez muito maior. Porque eu tenho mais gente produzindo, eu tenho mais gente consumindo, eu tenho muito mais dinheiro ali. E apesar do... é ruim usar o dinheiro como algo, né, quase que ali convidativo para as pessoas fazerem isso, a gente está num sistema em que isso é importante, e obviamente é importante. Eu quero ser bem remunerada pelo que eu faço, as minhas colegas também. Vocês querem produtos de extrema qualidade e para isso, né, quem produz precisa ganhar. E aí eu vou entrar no outro ponto que é fantasia versus realidade. Que eu quero que agora vocês realmente imaginem num jogo que fale sobre religião. Vocês já jogaram algum jogo que fale sobre religião? Alguém aqui já? Pode levantar a mão, por favor. Esse jogo sobre religião era de religião nórdica? Sim? Sim, sim. Alguém já jogou um jogo sobre religião de matriz africana? Tem até bastante, me surpreendi. Mas não é o comum. Várias pessoas aqui nunca jogaram. Ao mesmo tempo que a gente está muito acostumado a jogar com o Thor, com sei lá quem, Deus nórdico, blá blá blá, a gente não sabe jogar com personagens da nossa cultura, do que foi trazido pra gente. Eu, por exemplo, me intitulo desenvolvedora antirracista exatamente porque eu penso em jogos que tragam essa narrativa diferente, essa história diferente. E quando eu olho para a realidade das pessoas,
Quando eu cheguei aqui, estava chegando um ônibus cheio de estudantes de escola pública aqui de São Paulo. E isso, assim, me tremi inteira, eu achei aquilo incrível, porque na minha juventude eu não tive acesso a isso. Eu só fui ter acesso de fato aos jogos quando meu companheiro, que é um gamer, começou a me apresentar, porque até então isso não era apresentado, isso não era coisa de menina. Isso não era coisa de menina, não era acessível. E ele mesmo demorou anos pra, tipo assim, conseguir montar um computador que ele conseguisse jogar o que ele gosta de jogar. É nesse nível. E aí, eles vão chegar aqui e é muito legal ver outras histórias. Eles vão sair da bolha deles. Mas imagina o impacto incrível socialmente nessas pessoas, deles encontrarem histórias que falem sobre onde eles moram, sobre pessoas parecidas com eles. A Mari falou sobre o The Sims, e é exatamente isso, pessoas com tonalidade de pele, sabe? Que tem algum tipo de deficiência física, que tenha um cabelo parecido. É igual jogar Hogwarts Legacy e tem uma gama enorme. E eu fiquei com os olhos brilhando. Isso faz diferença. Isso faz eu querer gastar R$250 no jogo. Porque isso é diversidade. Alguém pensou nisso. Alguém entendeu que aquele público queria comprar aquilo. Que aquele público queria aquilo. E aí eu vou para diversidade para ter representatividade. Diversidade para ter representatividade, desculpa. Que eu acho um outro ponto importante. O mundo dos jogos hoje, o universo dos jogos, pelo menos na minha visão, vou pegar aqui minha cola para não falar besteira, ele não consegue capturar novos usuários. E eu tô falando novos usuários, pessoas assim, que poderiam estar comprando. Pessoas a partir dos 18, que já estão trabalhando, que estão consumindo mais, eles não conseguem captar essas pessoas. Porque essas pessoas já têm uma visão sobre o mundo dos jogos, as histórias não aproximam. E aí eu tenho um jogo, que é um jogo de carta, chamado Canindé, e ele fala sobre mulheres pretas, na verdade não são mulheres pretas, mulheres brasileiras, com muitas mulheres pretas, em que elas são a heroína do jogo. E aí eu levei isso para o grupo de pesquisa, para mostrar o meu trabalho, que vai ser em cima disso, e eu escutei de uma pessoa já de 30 e poucos anos, que era, eu nunca joguei um jogo que se parecesse comigo e que realmente me interessasse. Essa pessoa, ela podia estar consumindo absurdamente isso. Ela podia estar nessa feira, ela podia estar interessada em esses lugares, mas não foi apresentado para ela, ela não foi incluída nisso. E para isso a gente precisa ter, como o Lu falou, pessoas trabalhando, sabe? Então eu acho que o primeiro investimento é um investimento educacional, sem dúvida. Eu tenho aqui, eu estou vendo já 2 pessoas que participaram de um evento em que eu produzi, e eu fico muito feliz de ver que essas pessoas estão conseguindo se incluir cada vez mais, sabe? Se interessar e se profissionalizar, sabe? Mas porque alguém, em algum momento, acreditou nisso. Pessoas trabalharam e pensaram nisso. Mas talvez elas vão ter uma dificuldade em ser contratadas porque na empresa não tem um cargo de autoridade que vão entender elas ali, sabe? E isso é muito importante. Outro ponto é quando essas pessoas são contratadas, elas contam histórias diferentes. Histórias diferentes levam a um público diferente consumindo e levam a uma diversidade de histórias. E eu acho que o que eu mais quero passar aqui hoje eu sou uma menina de 26 anos, cria de uma favela no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade através de uma ONG e a partir daí eu me entendi como desenvolvedora. Eu comecei a contar a minha história e a história de pessoas à minha volta. Pessoas se interessaram, se identificaram, e isso me levaram aos outros pontos. Hoje eu pude fazer uma viagem tranquilamente, porque eu tive esses acessos. Então isso também dá acesso às pessoas. Acesso à cultura, acesso à informação, acesso a várias outras coisas. Então se a gente for pensar nisso tudo, socialmente é importante. E aí a gente vai falar, obviamente, educação, mas ao final a gente vai falar de profissional e mercado de trabalho e mercado financeiro, tudo junto. E a gente vai fazer rodar e tudo ser muito mais interessante e mais convidativo. Obrigada, Thay. Sabia que você ia... finalizou com chave de diamante. Pessoal, esse é todo o tempo que a gente tem hoje. Acredito, não sei se o nosso contador inclui perguntas ou não, eu não estou 100% certa de como isso vai funcionar,
Mas, caso não hajam, agradeço muito a presença de todos vocês, muita gente querida aqui nos assistindo. Participem dessa conversa conosco, a gente é super acessível nas redes sociais. Nos procurem, a gente vai adorar falar sobre com vocês, continuar essas conversas. E espero que tenham gostado de novo. Agradeço demais vocês duas por estarem aqui nessa empreitada comigo. Agradeço o pessoal da produção da Gamescom. E curtam a feira. Obrigada, pessoal. Obrigada. Aí, Luísa, Thaís e Mari, muito obrigada por trazerem esse tema tão importante pra gente. Palmas novamente, porque foi realmente incrível. Obrigada, meninas. Obrigada. Bom, agora vamos com um recadinho aqui no telão pra vocês. A água é a essência da vida. E transformar vidas é a nossa essência. Como? Com saneamento além do básico. Com água tratada. Com a recuperação do rio Tietê. Nossa missão é mais do que ser a melhor empresa de saneamento do mundo. É ser a melhor para o mundo. Ontem, hoje e sempre. Sabesp, nossa essência é transformar vidas. Governo do Estado. São Paulo, são todos. São Paulo é o maior polo de criatividade e negócios em games do Brasil. A cidade sabe do potencial econômico e humano deste setor. Por isso, apoia as empresas já consolidadas e fomenta o desenvolvimento de novos negócios, com programas de aceleração e financiamento. Seja um player também do principal hub de games e esportes da América Latina. E é isso aí, voltamos com mais conteúdo pra vocês. Mas antes, um recadinho. Galera, daqui a pouquinho, aqui no palco, a gente vai ter a premiação da Gamescom Latam Big Festival 2024. Mas essa premiação é tão grande que a gente dividiu ela em duas partes. No domingo, nós teremos a segunda parte da premiação e eu convido vocês a me ajudar a escolher os vencedores das categorias. Para isso, basta apontar o QR Code para a tela, que vocês vão ter acesso à votação. Mas, para quem for um pouco mais da moda antiga, nós temos estandes de votação espalhados pelo evento, ok? Votem, não deixem de participar dessa que é a maior premiação dos games indies nacionais, tá certo? Muito obrigada. E agora, a gente vai para o nosso próximo tema, ainda dentro do universo da acessibilidade. Eu queria agradecer a Blue, que está aqui fazendo as libras pra gente. É muito importante que a gente tenha esse acesso. A gente já está falando de acessibilidade e inclusão. É isso, Blue. Muito obrigada. Temos outros intérpretes aqui também. E é sempre bom falar com eles, tá certo? Bom, agora, achar aqui se eu estou certa, se eu estou... Bom, a gente continua no mundo da diversidade falando de acessibilidade. Os games são ferramentas muito importantes para pessoas com deficiência promover a inclusão no mercado, certo? Para isso, eu chamo experts no assunto e eu quero convidar Christian Bernauer, o moderador da Able Gamers, Barry Ellis, da Special Effects, Júlio Gonzalez, da AMI SP e Adriano Assis, CEO e founder da Tix. Thank you, por favor. Obrigado, gente. Alô? Boa tarde a todos. Bem-vindos, é um prazer estar aqui de novo. É a terceira vez já que eu falo aqui no Big Festival, na Gamescom. É sempre muito bom estar por aqui, sempre falando de acessibilidade. Quem não me conhece ainda, eu sou Christian Bernauer, eu sou o diretor da Able Gamers Brasil. Able Gamers é uma ONG focada em acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência através dos videogames. Então a gente faz controles adaptados que a gente customiza e doa para pessoas com deficiência poderem jogar. Mas a gente também trabalha muito junto a desenvolvedores de jogos, ensinando eles a fazerem jogos mais acessíveis.
né? Então, acho que todo mundo já ouviu histórias aqui como The Last of Us, que é um jogo muito acessível para pessoas cegas, e outros tipos de jogos com uma acessibilidade muito grande. Eu trouxe aqui 3 pessoas para falar de acessibilidade. Alguns assuntos são relacionados a games, outros são diretamente a games, outros nem tanto. Mas a ideia aqui é trazer um pouco essa visão, porque assim, o que funciona fora do game às vezes funciona dentro. Eu acho que essa consciência sobre a importância da acessibilidade, o impacto que isso tem na vida das pessoas é muito importante, e conhecer as ferramentas que estão aí fora, seja para um game ou seja para a vida real aqui, é muito importante. Então, eu vou passar a palavra para alguém que quer falar primeiro. Júlio? Pode ser. O Júlio se apresentar aqui um pouco, falar onde ele trabalha e o que ele faz. Olá, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Sou Júlio Gonzalez, trabalho na AME. A AME é uma ONG que já tem 30 anos, que trabalha na luta da inclusão da pessoa com deficiência. E eu dirijo um laboratório de inovação e tecnologia assistiva. E a gente tem um produto que faz a intermediação entre o surdo e o ouvinte. Então, nosso público hoje da deficiência é o surdo. Esse produto chama ICOM. E a gente faz a intermediação com intérpretes em Libras. E o ano passado surgiu um projeto de criar uma ferramenta para auxiliar o surdo a jogar os jogos, né, videogame, que a gente vai falar um pouquinho depois. E isso também me introduziu um pouco a esse mundo do game com acessibilidade, né? Então, eu sou engenheiro formado já há mais de 20 anos. E isso me trouxe também um background de hardware, firmware, para conseguir colocar isso na prática nessa ferramenta de acessibilidade para o surdo nos jogos. Só complementando o que o Júlio falou, a Able Gamer está logo ali atrás na frente do stand da Epic, quem tiver curiosidade. A gente tem um tablet com o app do ICOM, que é justamente esse app, então quem tiver curiosidade de ver e entender como é que funciona, é uma ferramenta excelente. Eu acho que ela é muito menos usada do que ela deveria, tá? Porque ela permite a comunicação entre, como ele falou, ouvintes e surdos, né? Para quem não sabe, o Brasil tem 2 línguas oficiais, o português e Libras, que é a língua brasileira de sinais. Então, esse aplicativo ele permite que a gente converse com essas pessoas que falam uma língua que nem todos nós entendemos. Barry, your time. That's me then, is it? With a slight delay. Hello, my name's Barry, I'm from England, and I'm here from Special Effect. I was kindly invited to Abra Games by Able Games Brazil. We've been working from 2007 to support disabled people, mostly physically disabled, but we very rarely would turn anyone down. We have various services. We've got a website with lots of free advice and ideas. In the UK, we have a OT service where people will go to people's homes and try and help them with equipment. There's a loan library, because equipment's very expensive, or can be, if you don't know what you're getting and you waste money getting the wrong things. We have all sorts of extra services. We've got iMine, which is a free overlay software for people who just use their eyes to play Minecraft. We have Bubble Busters, which is for people who are quite isolated if they've got quite severe illness or if they're susceptible to infection. If they can't get to school with their school friends, this is like a little robot that will be their avatar for them at school. And they can speak through a tablet, and they can be part of the class, and that's been really good. There's lots of other services too, but yeah, have a look at specialeffect.org.uk. I won't ramble on too much. It's okay. Isso... Alô? Vocês estão me escutando? Tá, é que eu não estou ouvindo aqui. Isso que o Barry comentou Agora eu estou escutando. Que ele falou do isolamento social é muito importante, porque o que acontece? Todos nós aqui passamos por um período de pandemia. A gente vivenciou pela primeira vez o que é o isolamento social. O que é você ficar trancado em casa, não poder sair, não poder encontrar outras pessoas. Pessoas com deficiência, elas acabam sofrendo muito mais por questões de isolamento social. Seja porque elas não têm... A cidade onde elas moram não tem uma estrutura para que elas possam sair de casa, conviver numa praça e num cinema, seja por condições econômicas, que às vezes não permitem elas irem para os sociais, seja por próprio preconceito, que às vezes acontece, a pessoa não se sente confortável de sair de casa e se expor com a sua deficiência.
E a gente sabe o impacto que isso causa na psique, depressão e todas as questões que isso leva. Então, o fato da pessoa com deficiência poder socializar, poder interagir através de um game, através de um robô estudante, né, poder participar, isso é muito importante para a autoestima da pessoa, para a socialização, para a saúde mental dela. Vou passar a bola agora para o Adriano, nosso amigo mineiro, uma salva de palmas para ele. Se de repente você não pudesse mais mexer as mãos, você ia deixar alguém mexer no seu celular por você? Meu nome é Adriano, eu gosto sempre de fazer essa provocação, porque esse tipo de problema ele é muito comum, especialmente para as pessoas que não conseguem se mexer do pescoço para baixo, seja porque nasceram com uma deficiência severa que as impede de mexer as mãos, seja porque adquiriram uma deficiência por conta de um acidente de carro, um acidente de mergulho, uma queda. Então, há 15 anos eu trabalho desenvolvendo tecnologias de acessibilidade digital para que pessoas com deficiências motoras muito severas possam ter uma maneira de utilizar o celular, o computador, um tablet, com os movimentos que elas forem capazes de fazer, e muitas vezes o único movimento que as pessoas têm é o da cabeça. Então, para quem está curioso, isso aqui que está aqui no meu rosto é um mouse de cabeça, sem fios. Ele se chama Colibri, que é o nome da minha startup. E bastando parear esse aparelho com qualquer celular ou qualquer tablet, a pessoa consegue controlar o próprio celular, o próprio Instagram ou o computador só com movimentos da cabeça. E com isso ela pode ter, além de ter toda a acessibilidade para fazer o que todos nós fazemos sem nenhuma dificuldade com as mãos, elas vão poder fazer e serem incluídas sem depender de outras pessoas e, portanto, mantendo a sua própria privacidade. Porque hoje a utilização do celular passa pela privacidade também. Você tem as suas próprias conversas, você tem suas compras, a sua conta no banco você acessa pelo seu celular. E isso não é diferente para uma pessoa com uma deficiência severa. A diferença é que se ela não tem um instrumento de acessibilidade, ela vai perder essa privacidade porque alguém vai ter que fazer isso em nome dela. Então, esse é o tipo de problema que eu resolvo. E o que isso tem a ver com games? Bom, tudo. Que as pessoas, depois que resolvem o primeiro problema, que é o da comunicação e da acessibilidade e da privacidade, elas querem jogar. E elas querem jogar com o movimento que elas são capazes de fazer. E, nesse caso, se o movimento que ela for capaz de fazer é o da cabeça, o Colibri permite jogar alguns jogos. E a gente quer que essa gama de jogos aumente com outros tipos de recursos que a pessoa possa utilizar, não apenas com a cabeça, mas também com o rosto. Quem tiver curiosidade de conhecer um Colibri de perto, testar, de novo, o stand da Able Gamers está logo ali, o Colibri é um parceiro nosso de longa data ali, a gente está com o Colibri para as pessoas poderem testar. E isso que o Adriano falou, da privacidade é muito importante, mas quando a gente fala de pessoas com deficiência, é muito importante a gente falar da questão da autonomia, né? Da pessoa poder fazer aquilo sozinho. Isso é uma coisa que envolve a própria dignidade da pessoa, né? Sei lá, eu já vi um caso uma vez de um restaurante que não tinha uma rampa de acesso para entrar, tinha um degrau. Aí eu comentei, eu falei, pô gente, vocês não tem uma rampa aqui, tem um degrau. Eu falei assim, não, mas o degrau é pequenininho e a gente tem um cara na cozinha que é forte. Então a hora que chega um cadeirante, ele ajuda a subir a cadeira. Né? Você fala assim, realmente, não é um transtorno tão grande, mas para a pessoa com deficiência não conseguir entrar no estabelecimento é uma perda de dignidade muito grande, uma perda de autonomia muito grande. Então, tudo que envolve acessibilidade, que a gente quer trazer para vocês, é justamente isso. É dar essa autonomia, dar essa dignidade, criar esse contato social. Então, isso é uma coisa que a gente acha que é muito importante em relação a isso. João, você falou aqui, já que a gente está falando de games aqui, é uma feira... Acho que é de games a feira, né? Tem um foco nesse sentido? Parece, né? Brincadeira, um pouquinho, né? O João falou do Gaming Cap, que é um projeto que ele teve envolvido. Vamos passar o vídeo para o pessoal dar uma olhada. Vamos lá. Porque aqui a gente só está falando, é muito mais legal a gente mostrar um exemplo prático aqui de uma ferramenta de acessibilidade, da experiência que ela pode trazer para um gamer com deficiência. Pessoal, vocês podem rodar o vídeo aí? Watch out! Let's get out!
Wait, because I'm deaf, so I don't know when someone is coming. Now, with this vibrations, I can prepare myself. I realized that when there's an explosion right in front of me, I feel like it's in front of me. We truly feel as if we were there. Every detail felt on the skin. Yeah, it's a real thrill. Like the listeners, now I know where the danger comes from. A proposta da marca Alienware é desafiar os limites. Não só no gameplay daquele jogador profissional, mas sim fazer isso com inclusão. Nós temos contado com uma comunidade grande de pessoas com deficiência auditiva que tem nos dado a validação de que esse projeto faz a diferença na vida deles. Ela já percebeu que a vibração, a intensidade daquela vibração quando eu estou atrás dela. I felt included. I'm extremely emotional. It feels like someone borrowed me a pair of ears. É emocionante ver de novo o vídeo. E esse projeto teve vários desafios, né? O primeiro dele era ser simples, tinha que ser algo simples, uma interface simples que pudesse ser, que qualquer pudesse sentir, né? E ao mesmo tempo um wearable, né? É uma coisa vestível. Então, o ser vestível já é um desafio também, porque existem pessoas de vários tipos de fisionomia, de cabelo, tamanho. Então, foram desafios bem interessantes. Eu tive a honra de participar tanto do hardware, né, do desenvolvimento do hardware e do firmware desse projeto, protocolo de comunicação, enfim, toda a parte da eletrônica e do firmware. E foi premiado em Cannes ano passado justamente por entregar essa camada a mais que o surdo não consegue acessar. E essa camada a mais que talvez facilite ou até viabilize alguns jogos, né? Quando você vai fazer jogos de primeira pessoa, que tem grupos, o som faz parte do jogo, né? Faz parte da jogabilidade. Então a gente entendeu que a primeiro momento o surdo ele ficava um pouco confuso, né? De tentar entender como é que essa camada a mais fazia parte do jogo, mas depois de uma ou duas vezes que ele jogava, ele já conseguia entender quando era um helicóptero, quando era um tiro, quando alguém chegando andando atrás dele, quando era uma explosão. Então ele começou a incorporar essa plataforma, essa camada, né, que a gente entregou para ele, de movimento na cabeça no jogo, né? E isso foi onde a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era fazer uma coisa simples e ao mesmo tempo que pudesse fazer parte do jogo, né? Um boneco que todo mundo consegue usar. Então acho que foi um projeto super bem sucedido. O Cristiano teve o prazer de trabalhar junto nesse projeto, né? Foi bem legal e foi campeão em Cannes, então isso foi uma honra participar desse projeto. É muito legal, como o João falou, né? Videogames são experiências, né? Eu sempre falo, o game é uma experiência e ele é, assim como é assistir um filme, como ver um jogo de futebol, ver um concerto, mas ele é uma experiência interativa, né? A gente não consegue mudar o filme, a gente não consegue mudar o resultado do jogo. A gente pode até estar torcendo junto, interagindo com a torcida, mas não com o jogo. O videogame permite isso, né? Então eu acho que ele é uma experiência riquíssima, desde que ele seja acessível, né? E o som é uma parte importante dessa experiência, né? E o jogador surdo, ele perde isso, né? O Adriano provocou vocês no começo da questão do celular. Eu sempre gosto de provocar, fazer alguns experimentos. Assistam um filme sem som uma vez, para ver como vai ser essa experiência, sem legenda, sem som, né? É isso que as pessoas vivem no dia a dia. E é muito importante a gente pensar que qualquer um pode se tornar uma pessoa com deficiência, né? A gente pode nascer, a gente pode ter uma doença, a gente pode ter um acidente, a gente pode se tornar uma pessoa com deficiência temporária. A gente pode quebrar um braço e ficar sem... A gente pode quebrar os dois braços e ficar sem o movimento dos braços. Aí eu ligo pro Adriano e falo, me empresta o colibri para eu poder jogar, para eu poder mexer no meu celular, né? E a idade vai acabar tornando todos nós pessoas com deficiência, né? Não tem como a gente chegar nos 104 anos, que é a expectativa de vida que eu tenho para mim, pessoal, né? Ouvindo, vendo, me movendo e com raciocínio como eu tenho hoje ou como eu tinha há 20 anos atrás. Então, essas ferramentas assistivas, e eu pretendo continuar jogando, tá, gente? Então,
é muito importante que os jogos sejam acessíveis, que a vida seja acessível. Né? Por isso que a gente está trazendo um pouco essas ferramentas para vocês terem umas noções. Barry, I was going to ask in Portuguese. Você falou de uma série de ferramentas de acessibilidade que vocês trabalham, mas muito mais do que as ferramentas, soluções e serviços, são as pessoas que vocês atendem. Você tem alguma história que te marcou aí ao longo dessa carreira, da sua vida, de alguém que você realmente viu tendo a sua vivência, a sua experiência mudada, que você gostaria de compartilhar? There's been many over the years. One that was very difficult for me. I ran the London Marathon a long time ago when I was younger, and I ran over the Tower Bridge, and we were interviewed about our charity. I was running for Special Effect, and the man was asking what the charity was about, so we said it was about helping people with accessible games. Someone, unbeknown to me, heard that and knew that her niece was struggling with the Wii, and she wanted to dance with Ubisoft's Just Dance and throw it around, but she had spinal muscular atrophy, so her muscles were very weak and becoming weaker. And that got through to me after I'd recovered from the marathon, which was a miserable time of 6 hours, and the request was, could we make the Wii Remote lighter? And I hadn't thought about it a lot, but in the end it was quite simple, and all it was taking the batteries out through a lead into a separate box, and it was quite a pretty box that she chose, and that enabled her to dance with her granddad, and I saw her do that, and it made a big difference. And from that, we started to look at lightening standard gamepads, which is actually quite an easy thing to do. If you're okay with soldering, you take the joysticks out of the gamepad, put a little light spring in, and you cut little bits out of the plastic, of the rubber that's underneath all the push buttons. It can be very, very cheap to do that, and that can make all the difference for some people who can't manage a traditional controller, but can with those. And from that, we thought, what is the lightest possible joystick that could be made? And we spoke to a very clever engineer who used to work for a space centre in England, and he ended up making this joystick called the Feather, which floats on a bed of magnets. And because it returns to the centre, it helps people. It's very difficult if a joystick flops about. And that really touched me, that we just kept going from there and kept helping people. And it was from this one lucky moment of a word of mouth, and it's getting the word out there that makes all the difference. É por isso que a gente está aqui. Né? A nossa ideia é justamente trazer um pouco dessas histórias para inspirar vocês. Né? Acho que tem algumas pessoas que sejam desenvolvedores de jogos, pessoas que trabalhem com a indústria de games, para que a gente possa... Acessibilidade, como eu sempre falo, que é uma construção constante. Né? A gente não pode... alguns estúdios aqui às vezes falam assim, eu queria fazer o jogo mais acessível do mundo. Eu falo, não faça. Né? Comece um passo de cada vez. Né? Mesmo os stands, né? A gente está trazendo aqui na feira, parece que estou falando publicidade aqui, né? Mas visitem o nosso stand depois. A gente está trazendo a experiência mais acessível para jogadores com deficiência jamais feita numa feira de games. Né? Então a gente trouxe lá o Colibri, a gente trouxe Com, a gente tem controles adaptados, a gente tem jogos para cegos, a gente tem uma sala de descompressão para pessoas neurodivergentes. Né? Esse ambiente de feira é muito avassalador. Né? Uma pessoa com autismo, uma pessoa com déficit de atenção, ela se sente muito cansada nesse ambiente. Então ela pode ir lá descansar. Vocês estiverem cansados também podem passar lá, visitar, conhecer o espaço. E a gente criou essa experiência para mostrar para os outros desenvolvedores também, né? Para mostrar para uma Epic, para uma Logitech, para uma Nintendo, para um Xbox, para um PlayStation, o que dá para fazer. Né? Trazer um pouquinho aqui e falar, e a gente construir isso junto. Né? A gente também não sabe a resposta para tudo. Então a gente teve essas ideias, a gente conversa com o Adriano, com o Barry,
com o João a gente vai construindo e melhorando cada vez mais, assim, e divulgando principalmente. Christian, eu queria até aproveitar o gancho que você acabou de Não, falar. mas do que eu o Gary estava falou. te dando gancho, Não, Adriano. pô, mas tomei o gancho. A própria história da criação desse aparelho, que é o mouse de cabeça, ela começou para resolver uma necessidade de jogos. Em 2020, logo no começo da pandemia, a gente recebeu uma ligação lá no escritório e era um rapaz que tinha um filho de 8 anos com deficiência. E ele estava muito preocupado porque a criança dele nasceu com uma doença que impedia de mover do pescoço para baixo, mas que adorava jogar no celular. E aí ele explicou que a criança jogava no celular com a boca. Então ele passava o dia inteiro com a boca literalmente colada na tela do celular para conseguir jogar os jogos e jogava em alta performance. E eles queriam saber se a gente tinha alguma solução de acessibilidade digital que permitisse o filho dele jogar, só que sem ser com a boca na tela. E no começo da pandemia, vocês devem se lembrar, estava todo mundo com medo, ninguém sabia exatamente como é que pegava Covid-19, se era apertando a mão, dando um abraço ou pegando na maçaneta. Então o pai dele ainda estava extra preocupado porque estava com medo do filho pegar Covid com a boca na tela do celular. E a gente não tinha uma solução para aquilo, mas a gente já tinha mapeado que pessoas que têm um bom movimento de cabeça, mas não têm o resto do movimento do corpo, poderiam aproveitar este movimento para fazer as coisas. E a história do garotinho, chamado Mikael, a história do Mikael serviu como um gatilho para a gente sair do lugar e criar uma solução para esse tipo de público. Então, eu perguntei para o pai do Mikael se ele nos autorizava a fazer do Mikael um piloto de testes. E aí, o garotinho topou na hora e a gente, em 30 dias, criou um protótipo de um mouse de cabeça. E era horrível, era um equipamento que pendurado num óculos e saía um fio por cima da armação, saía por trás da orelha, ligava numa caixinha onde a eletrônica estava alojada, saía outro cabo para ligar num adaptador que ligava no celular. E a gente mandou isso para a cidade do garotinho. E na primeira semana que ele utilizou, o pai dele mandou um vídeo mostrando o antes e o depois. E o antes era o garotinho jogando o jogo com a boca. E no depois, ele estava não apenas jogando com um afastamento da tela, só com o movimento da cabeça, como também conversando com os amigos online durante o jogo. Que ele não conseguia fazer isso antes, ele não conseguia falar porque a boca estava colada na tela, agora ele estava jogando e falando. E aquilo pra gente, a gente tem esses vídeos no Instagram, foi a confirmação de que essa era uma demanda que nos chegou por meio do Mikael, mas a gente tinha certeza que muitas outras pessoas tinham essa demanda, não apenas para jogar, mas também para mexer nos próprios celulares, e foi isso que motivou a gente a desenvolver esse produto, até tirar os fios e colocar como um dispositivo vestível, bonitinho, colorido, que hoje é o Colibri. Mas a história foi muito bacana, quando eu lembro disso eu até fico emocionado. E novamente vocês podem ver que não é sobre um mouse, não é sobre um controle, não é sobre um boné, é sobre as pessoas. Né? Eu acho que o que a gente tem em comum aqui no nosso trabalho, muito mais do que acessibilidade, é conseguir unir as pessoas. É o menino jogar com conforto e é o menino poder jogar com os amigos. Agora, Adriano, eu sei que vocês não pararam no Colibri, porque você é um cara assim, agitado. Vocês estão desenvolvendo mais uma tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência. Pode contar já? Eu gosto muito dela. Quando a gente desenvolveu e lançou o Colibri, a gente resolveu um grande problema. Só que assim que a gente resolveu esse grande problema, muitas pessoas ligaram para a gente querendo o Colibri, mas para resolver problemas que o Colibri não era capaz de resolver. Pessoas que ligavam querendo comprar ou assinar o Colibri, só que era para pessoas que não tinham nem o movimento da cabeça. Então, existe um tipo de deficiência muito severa, onde a pessoa não mexe nem a cabeça, nem uma parte do corpo. Somente alguma coisa do rosto, ou abre boca, pisca os olhos, mas é uma coisa muito leve. Mas o intelecto da pessoa está completamente presente.
Talvez vocês se lembrem do caso do professor Stephen Hawking, que era uma mente brilhante, mas ele estava aprisionado no corpo. Então, ele precisa de uma tecnologia mais sofisticada para transformar esses poucos gestos do rosto em alguma coisa que controle outras. Então, a gente construiu, está em fase de construção agora, tem um protótipo ali no stand da Able Gamers, não deixem de passar no stand da Able Gamers. Ele é uma espécie de tablet com a câmera frontal que identifica tudo o que você faz, tanto com a cabeça quanto com o rosto. Ele detecta se você abre a boca, fecha a boca, dá um sorriso para a esquerda ou para a direita, ou se mostra os dentes, ou se você pisca o olho esquerdo ou pisca o olho direito, levanta as sobrancelhas, enfim. Qualquer tipo de movimento, gesto facial, ele identifica. E você pode mapear o que cada gesto facial vai fazer no tablet de acordo com o repertório de movimentos faciais que aquela pessoa com deficiência consegue fazer. E aí, com isso, você transforma esses gestos em comunicação. A pessoa pode escrever palavras e vocalizar essas palavras e também vai poder transformar isso em botões de videogame. Então, imagina que você vai jogar um PlayStation e você consegue apenas abrir boca, dar um sorriso para a direita e piscar o olho. Você pode mapear. Piscada do olho é o X, abrir boca é quadrado, fazer beijinho é bola. Você mapeia isso e a pessoa pode jogar o jogo substituindo o apertar dos botões por esses gestos que estão mapeados. Então, esse tablet, que se chama Conversia, ele vai fazer a ponte entre o rosto da pessoa e um videogame ou um PC, como se fosse uma plataforma universal de acessibilidade para quem tem esse tipo de acometimento. E o golpe especial é o sorriso, porque nada ganha da força de um sorriso. É isso, Adriano? É o fatality. É um sorriso de matar. Eu vou fazer uma pergunta para o Barry agora. Como vocês viram, a acessibilidade ela vem se desenvolvendo, vem crescendo. Então, fazer em inglês. Barry, you've been around for quite some time right now. How do you see the future of accessibility in like 5, 10, 15 years, 100, maybe not that far? Everything will be free and everyone will be happy. Just wait till she answers. You can go. No? Yeah. Yeah, everything will be free and everyone will be happy. I think maybe, I think AI is, artificial intelligence will have a little bit to do with it. Maybe, I think CAD/CAM, computer-aided design, computer-aided manufacture. If someone could go on a website and have, I think it's called LiDAR, I think it's on some Apple phones, where it sort of scans your hands or whatever part of your body's moving. And maybe you could put in a few things saying, I'd like my controller to do this, and then it goes off to somewhere and makes it. I think that may be the future of where accessible controllers is going. It not being so expensive, that's inevitable. I was talking about this the other day. It's not accessible gaming, but it's assistive technology. A Kurzweil machine, you used to get them in libraries and schools in the 1970s. You'd put a book on it and it would read to you in a stilted speech synthesizer. It was $30,000. And now that technology is almost free with a phone. So definitely the prices will come down. There's some really nice things with Able Gamers Brazil and the tie-up with 3D printing. That will get better and better. My dream is that the blocks on game consoles will go and you'll be able to plug a controller that works on an Xbox into a PlayStation 5, into Nintendo Switch. That would be the dream, I think, because and when you get new generations of machines, it's so expensive for people to have to start a year zero thing and start again with a new controller. So, okay. So the future is bright, not grim. Of course, the future is bright. Maravilha. O Barry comentou de uma coisa que é o custo. Realmente, tecnologia assistiva hoje é muito cara. Né, pessoas com deficiência acabam tendo um custo de vida relacionado por conta de medicações, equipamentos, que é mais caro. Isso se reflete também em games. Né? Para combater um pouco isso, a Able Gamers vem fazendo um trabalho. A gente conseguiu propor ano passado um projeto de lei, o PL 2299/2023, que é um projeto que visa a isenção de taxas e tributos federais e impostos de importação para controles e jogos de videogame adaptados. Né, eu acho que isso pode acabar se refletindo para tecnologias assistivas como um gaming cap,
como um Colibri, como um Conversia. E a gente conseguiu propor ontem, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o projeto de lei é o 484/24, talvez eu tenha errado, mas espero que não, que é um projeto de lei que visa justamente a isenção do ICMS para controles e equipamentos relacionados a videogame que sejam acessíveis e adaptados. Então, um pouco do nosso trabalho aí, a gente trabalha, como eu falei, na questão dos controles, que é o hardware, na questão do software relacionado a jogos, e a gente tenta trabalhar assim na questão social do geral, né? Como eu falei, trazendo uma experiência acessível para uma feira, trazendo um pouco de conhecimento para vocês que estão aqui assistindo a gente e trazendo aí condições melhores para que pessoas com deficiência possam jogar. A gente previu um espaço para perguntas. Eu não sei se tem alguma pergunta aí, produção, para a gente responder. Senão a gente continua enrolando, falando aqui, a gente tem tempo. Bom, enquanto não vem pergunta, eu vou passar a bola para o João. João, você também está nesse meio há muito tempo aí. O Barry falou de inteligência artificial melhorando a qualidade de vidas com deficiência. Você também acha que é IA? Você tem alguma outra visão diferente? Como que você vê aí para frente aí? O Barry é de fora, né? O João está aqui no Brasil, assim. Como que você vê o futuro da acessibilidade aqui no Brasil? Não, a visão é a mesma. Eu acho que a tecnologia ela vem para tirar esse gap entre... Na verdade, eu imagino o futuro quando o jogo ele seja tão natural quando você ir para a escola, estudar, trabalhar. A deficiência ela tem que ser... As ferramentas têm que ser para suprir todas as necessidades, né? O jogo, inclusive, né? Então, eu acredito sim que a inteligência artificial, hoje, o hardware está ficando muito barato, muito poderoso. Eu estava falando com o Adriano, a capacidade hoje do hardware, de 2 anos para cá, ela ficou absurda. Você consegue rodar redes neurais em microprocessadores minúsculos hoje, né? Com visão computacional. Então, eu tenho certeza que o futuro, ele deve trazer uma camada de acessibilidade, não só para as deficiências severas, mas as deficiências, como você falou, para os idosos, né? Os idosos a gente vai adquirindo deficiências, né? Auditivas, motoras, cognitivas. Então, a tecnologia, sim, ela supre e deve suprir das deficiências mais severas às mais brandas. Então, eu acredito que isso é inevitável, não tem volta esse caminho. Eu acho que o que eles estão fazendo com o Conversia, hoje é um tablet, daqui 2, 3 anos, o conceito é o mesmo, daqui 2, 3 anos vai ser vai ser um anel, um óculos, isso é natural. Então, um implante, enfim. Então, eu acho que só temos a ganhar com esse avanço da tecnologia, né? Muita gente fala aí de mal, né, de inteligência artificial. A gente está tentando trazer um pouco o lado positivo disso. E lembrem-se de agradecer o seu micro-ondas toda vez que você esquentar a comida, porque quando as máquinas se rebelarem, elas podem ter compaixão com você por conta disso. Eu acho que a gente tem algumas perguntas aí. Vai passar microfone. Alguém vai trazer o microfone para lá? Thank you, Barry. Sir... Eu acho que teria que ser por QR Code, mas vamos fazer agora, sim. Palmas para o Barry. Oi. Então, só me apresentando, eu sou o Lio, eu sou desenvolvedor de jogos. E, a princípio, eu vim para a palestra por curiosidade, mas uma coisa que me pegou muito também é porque, assim, beleza, a gente tem dispositivos para dar acessibilidade às pessoas, certo? E eu imagino que também vai ter as empresas que vão trabalhar em base os dispositivos. Tipo, eu não sei se funcionaria, por exemplo, uma pesquisa de como adaptar o jogo, técnicas utilizáveis, a história, para o dispositivo, para pessoas com deficiência, mas no caso de empresas indie, eu não sei se é pretensioso perguntar, mas eu fico pensando como que poderia ser essa aproximação, tipo, de empresas pequenas com dispositivos para pessoas com deficiência e tal. Os dispositivos, quem vão criar normalmente são empresas maiores, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de jogos,
A Able Gamers criou um material para isso, né, chama Accessible Player Experience. Se vocês entrarem no nosso site, vocês podem procurar lá, chama APX, né, é a sigla, onde assim, a gente não faz jogo, mas a gente entende como fazer um jogo mais acessível. Então a Able Gamers criou padrões de design, tá, que são basicamente conceitos de desenvolvimento de jogo, onde a gente traz basicamente problemas, as barreiras que as pessoas com deficiência podem enfrentar e como contornar esses problemas, né? Porque a ideia é que os jogos sejam mais acessíveis para que a gente nem chegue a precisar do controle, né? Muitas vezes o controle é necessário, óbvio, quando a pessoa não tem como se mexer, mas muitas vezes o controle não vai resolver o problema, né? Você precisa que o jogo seja acessível, né? E aí, nesse sentido, esse material está todo disponível de graça no site da Able Gamers, ainda está só em inglês, tá? A gente tem um curso, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que estende um pouco esse conhecimento, mas a nossa sugestão é sempre trazer esse conhecimento para os desenvolvedores para que eles façam jogos cada vez mais acessíveis. Esse foi o tema da minha palestra de 2 anos atrás. Por isso que como eu já falei isso aqui em 2022, eu quis trazer aqui um assunto diferente, mas passa lá depois, a gente conversa. Acho que tinha mais uma pessoa com uma pergunta. Ah, ele já mandou no QR Code. O que acontece? O que acontece quando manda no QR Code? Eu não sei, é a primeira vez que eu trabalho com isso. Normalmente era o sistema de passar microfone mesmo. Bom, pessoas mandaram perguntas pelo QR Code e essas perguntas foram para um limbo, a gente não sabe o que vai acontecer. As perguntas estão aqui, as perguntas chegaram para mim através do QR Code. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo conteúdo, está sendo interessantíssimo e vamos à pergunta. A pergunta é, o preço dos consoles comerciais da Microsoft e Sony são bem caros até mesmo lá fora. Este preço é justificado por conta do menor número de vendas ou custo de produção? O controle, não o console. Tá. Assim, é caro, tá? O controle de Xbox, ele tá custando $100 nos Estados Unidos. Ele chega por mais ou menos R$1.000 aqui. Tá? A gente pretende reduzir esse custo passando esses projetos de lei aí. Não é um processo rápido. O controle o Access Control da Sony, que foi lançado no final do ano passado, ele custa, se eu não me engano, $60 ou $70. Ele está custando, acho que R$700 aqui no Brasil. Ele é um custo alto, sim. Para a quantidade de tecnologia embarcada e para a quantidade de pesquisa que tem lá dentro, ele não é caro, tá? Isso é importante falar. Eu não quero defender as empresas, eu queria que fosse muito mais barato. Mas a produção deles é limitada, tá? Os outros controles são produzidos em lotes maiores, em lotes mais frequentes. Esses controles, às vezes, acabam sendo produzidos poucas vezes ao ano, às vezes até uma ou menos de uma vez por ano. Então, assim, isso obviamente afeta, né? Quando você não tem escala, quando você não tem massa, aumenta. O custo de tecnologia acessível é muito caro por conta disso, né? Você dá uma passada lá no stand, a gente tem botões que a gente está ali usando para o controle de Xbox, por exemplo. Cara, um botãozinho assim, ó, de plástico, mequetrefe. Custa $30 aquilo. Chega a R$300 aqui no Brasil. Desculpa, mas isso é ridículo custar tanto isso. Mas não tem escala, né? É a grande dificuldade que a gente tem, né? Esse custo da falta de escala mesmo. Mas a dificuldade da escala também é porque a acessibilidade ela é uma coisa muito customizada, muito única, muito para cada pessoa, né? Então, ao passo que a gente tem bilhões de pessoas no mundo com mãos funcionais e a indústria de games veio aí desenvolvendo e aprimorando o controle com ergonomia perfeita para essas pessoas, quando eu falo de pessoas com má formação na mão, com mobilidade reduzida, cada uma é uma. Então fica muito difícil de trazer isso para a escala. Bom, e foram essas as perguntas e acho que a gente já fica por aqui, o nosso tempo já encerrou. Gente, muito obrigado, podem se despedir e vamos ficando por aqui. Palmas. Gente, muito obrigado, conteúdo interessantíssimo, tá certo? Por favor. Obrigado, gente. Bom, eu vou dar um recadinho aqui de um parceiro nosso. A Gamescom Latam foi escolhida para ser o palco inicial da World Tour da Kydia Gaming, lançado em 2023. A Kydia será o primeiro distrito de games e esportes do mundo e vai apresentar essa experiência aqui em primeira mão na Gamescom. Além de meet and greet com vários artistas e influenciadores,
os jogadores poderão explorar o Templo das Almas Perdidas e concorrer a recompensas que incluem, estão sentadas, uma estátua de bronze banhada a ouro 24 quilates. Aqui já está com o stand ali em frente à arena de esportes. Então eu convido vocês a conhecer e tentar explorar o Templo das Almas Perdidas. É isso. Agora eu vou chamar o meu parceiro de Journey 1, Raulês, de volta. E assim que ele entrar, é porque ele entrou. Enquanto não entrar, não entrou. Tá, queria perguntar, estão passadas das joias aqui nas pernas, o que que temos? É o valor do apartamento em Carapicuíba. Aqui na cintura temos, o que que é isso? Acho que é um jatinho da Guarapiranga. Quem não sabe onde fica Guarapiranga e Carapicuíba, procura do Google, vocês vão ficar encantados. E eu vou chamar um comercial para vocês. Gift card com cashback. Eurocar tem? Tenha o seu e aproveite. É isso. A música, tá rolando a música? Posso te ajudar? Com Olha, ficaram passadas com a estátua, hein? Eu quero também. Bom, agora eu vou chamar o meu irmão, Raulês. Por favor, passe para o palco. Olá, como está, carinho? Que? Eu já tô aqui introduzindo o próximo tema. E serei silenciada, mas te passei esse. Quem interessar me silenciar dessa quem vez foi interessa você, né? silenciar Raulês. Eu Vamos sabia. descobrir até o final. Eu sabia. Slovaco, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Você agora vai estar o quê? No palco 3? Agora eu tô no Journey 3. No Journey 3, Mas perfeito. divido a atenção entre o 3 e o 1. Gostei. Vamos ganhar do 2, hein? Obrigado mais uma vez, Obrigado, viu? Raulês. Beijo. Bom trabalho. Aproveitem. Até mais. Até mais. Só essa Gente, aqui. vamos continuar o nosso dia aqui de painel, né? Deixa eu dar uma olhadinha, levanta a mão aqui rapidinho, quem tá no Journey 1 comigo, quem tá no Journey 1 dá uma levantadinha na mão. Desculpa, mas toda hora você pede levantar a mão, eu gosto de ver a carinha de vocês, eu quero ver quem tá comigo aqui. Gente, muito obrigado por estarem com a gente aqui nesse dia. Vamos passar para o próximo painel que chama justamente, né, o nome do painel é Desbravando a Indústria Latino-Americana, né? Dos games, obviamente. Nesse próximo painel, a gente vai tratar um pouquinho sobre o tema citado, justamente. Obviamente, para moderar esta conversa, teremos aqui o Luiz Gustavo. Na sequência, também teremos Daniel Trocoli, Charles Barros e Renato Voltarelli, que já estavam ali no backstage, então por isso eu acelerei para poder chamá-los para entrar. Gente, fiquem à vontade para entrar. Eu acho que eles já estão entrando aqui, o nosso produtor já vai mandar eles para cá. É isso, gente. Tudo bem com vocês? Obrigado, mano. Valeu. Fiquem à vontade, podem sentar. Boa tarde, pessoal. Ó, tem um microfone aqui também já e outro ali no sofá, tá bom? O palco é todo de vocês, viu, gente? Boa apresentação. Muito bom, obrigado, viu? Pessoal, estão ouvindo a gente? Levanta a mão que tá ouvindo bem. Boa tarde, obrigado pela presença de vocês. A gente chama de painel, mas eu chamaria a atenção de vocês aqui, principalmente para quem tem um negócio no mundo dos games, para quem é desenvolvedor, para quem está buscando encontrar espaço nessa indústria. A gente tem 3 pontas no ecossistema muito interessante, que passa por parceria, desenvolvimento, investimento. Então, eu quero dar um rumo para a nossa conversa que seja quase de mentoria, né? Como falar com esses caras, como falar com esses players e, mais do que isso, como apresentar o meu negócio, o meu projeto para eles e entender como fazer parte de tudo isso. Então, obrigado pela presença de vocês. A gente tem uma primeira rodada aqui de introduções. Charles, quero começar contigo. Dá um contexto para a gente, assim, para além do profissional, Charles, quem que você representa hoje e o que quem você representa dentro do ecossistema game. Maravilha. Então, gente, boa tarde.
Charles, sou o CEO da Afterverse. A Afterverse é uma publicadora e desenvolvedora de jogos completamente brasileira. Então, o nosso produto mais famoso é o PKXD. Ele foi feito inicialmente por 7 pessoas aqui no interior de São Paulo, em Campinas. A gente é uma empresa totalmente remota que contrata a gente do Brasil todo, basicamente. O nosso produto ele ganhou muita relevância nos últimos anos. Então, basicamente, quase 1 bilhão de downloads até agora. E acho que isso é muito legal porque, de fato, é raro ver empresas chegando com um tamanho tão grande e com um alcance tão grande, realmente do Brasil. Então, estou muito contente de estar aqui no painel, podendo representar um pouco desses desenvolvedores. Aqui já é interessante nos bastidores, a gente estava falando um pouquinho sobre a importância da gente ter players nacionais que sejam inspiracionais, que nos inspirem, né? Eu acho que a Afterverse é um exemplo muito interessante, assim, de um caso do Brasil que inspira muita gente da indústria a ser como vocês, a fazer o que vocês fizeram. E a gente tem aqui o Google representado, que também é parte importante desse processo. E como que ele é parte importante desse processo aqui, querido? Obrigado, Pacete. Bom, eu sou Daniel Trócoli, sou aqui do Google, né? Eu trabalho especificamente na área de parcerias do Google Play, né? Então, como a área de parceiros, a gente busca quem são os desenvolvedores locais que têm uma presença, que são importantes para o ecossistema, e trabalhamos de maneira conjunta para que esses desenvolvedores sirvam como referência, né? Então esse aspecto aspiracional aí, e também para que os menores que passam a surgir também tenham recursos, materiais educacionais, boas práticas, né? E possam ser cada vez mais bem-sucedidos no universo móvel, né? Que também agora se estende cada vez por mais telas, né? Temos aí smartphones também, outras formas de interfaces móveis que vêm surgindo ao longo do tempo. E aí a gente fecha essa tríade com o Voltarelli, e é interessante que ele está fazendo uma transição que deixou o nosso painel ainda mais interessante, porque ele vai compor um ecossistema que é muito interessante para fechar a conversa aqui, que é o ecossistema de investimentos. Explica isso para a gente, essa transição que você está fazendo. Legal, Pacete, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Renato, eu venho da indústria dos games já há bastante tempo. Passei aí por algumas multinacionais e agora estou migrando, né, para um fundo de investimentos que tem 2 frentes, uma frente internacional e uma frente aqui do Brasil focada para estúdios de games aqui do nosso país. A intenção é fomentar os estúdios, né, com jogos novos, principalmente aqueles ainda que não foram acelerados, e com isso trazer também não só a parte do investimento, mas trazer o expertise sobre a parte de negócios. Não só o que precisa ser feito, né, para o jogo talvez buscar, né, de fato ser bem sucedido, um plano de negócios, um plano de marketing, publicidade, vendas, tentar unir todas essas partes, né, para fazer com que de fato, né, o jogo lá na frente possa ser um grande sucesso. É interessante que essa descrição que você faz é uma descrição de profissionalização, né? Muitas vezes o empreendedor está ali focado no jogo, focado na parte técnica, a gente sabe que chega a ser exaustivo, mas tem aspectos de profissionalização que são importantes, e na terceira parte dessa conversa eu quero explorar muito mais. Charles, vamos mudar agora, trazer um pouco do contexto, né? Compreendendo já o papel de cada um, falando de Brasil, dentro dessa indústria que ela é ampla, que recorte que a gente está trazendo aqui e qual é o contexto nesse momento, né? É aquecido, não é? Como que está? Boa. Então eu vou dar um pouco de contexto, falando da minha trajetória de games, porque eu vi muito mudar ao longo do tempo e eu acho que a gente está num momento ótimo, na verdade. Então eu comecei a mexer com games 15 anos atrás, então era um mundo completamente diferente. Basicamente você não tinha como lançar um jogo sem se ter uma publicadora. Hoje com as lojas, o Google Play, você tem como de fato você desenvolver e se apoiar junto das publicadoras para poder ter seu jogo distribuído. Então muito se mudou. E durante o período da pandemia, o mercado de games cresceu muito. E ele cresceu muito porque as pessoas estavam, de fato, né, reclusas e tinham mais tempo de tela. Com o término da pandemia, houve uma leve desaceleração na indústria de games. Mas quando você olha para o recorte como um todo, você vê que, na verdade, ela vem subindo, ela só desceu aquilo que ela tinha subido artificialmente naquele período. E a expectativa desse próximo ano é muito crescimento de novo dentro da indústria de games. E na indústria nacional, inclusive, a gente está vendo aqui nessa feira inúmeros títulos muito promissores. Mas como a gente estava conversando, né?
um jogo e um sucesso, ele não é só feito de realmente maestria técnica ou de uma boa ideia, é uma junção de muitas coisas. E acho que é aí que entra essa conexão com todo mundo. A publicadora sempre tem que estar focada em lançar o melhor jogo possível no timing, com todas as questões técnicas e design disruptivo, só que só isso não faz o sucesso. Ela precisa ser lançada no timing, com marketing certo, com todas... E isso você só consegue mesmo através de parcerias. E tanto com grupos de investimento como VCs, como também como o Google, que está sempre auxiliando, né, para que você consiga de fato alcançar o sucesso com o seu game. Ô Dani, tem um aspecto interessante aqui, o recorte que o Charles traz da pandemia, talvez esse crescimento artificial, que tem um lado que em algum momento nos trouxe uma leitura de uma crise, mas na verdade é uma reacomodação. Mas o ponto aqui é o que a indústria aprendeu com esse momento, assim, no que esse crescimento, esse boom mudou, mas também ajudou a aprimorar. Do ponto de vista de parceria, o próprio crescimento do mobile, que já era relevante, se tornou mais ainda. O que a gente tira de aprendizados aí? Eu acho que ficam várias lições, né, Pacete? Eu acho que cada vez mais os jogos são jogos como serviço, né? A gente vê esse fenômeno já há muito tempo, não é de agora, né? Vem desde o início dos MMOs ali. Então eu acho que cada vez mais as empresas como um todo, não só as de games, elas precisam ter mais conhecimento, capacidade de mobilização e desmobilização muito rápido, muita flexibilidade. Eu acho que a gente está indo para um universo cada vez mais dinâmico, né? Onde é muito importante você desenvolver esse set de skills. E aí como você pode usar também a tecnologia a seu favor para esses momentos. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha que comprar as máquinas para um data center para poder fazer um jogo. Hoje em dia você tem uma capacidade mais elástica se você usa um serviço de nuvem, né? A capacidade de contratação, muitas dessas empresas durante a pandemia contrataram muito numa premissa de que esse cenário iria ser mantido, e às vezes na desmobilização, a desmobilização ela pode ser mais complicada, né? Será que talvez isso não seria melhor tratado com um ecossistema de parceiros, né? Com um ecossistema mais rico, né? E talvez mais sustentável do longo prazo? Então acho que as lições do mundo de negócio são muito mais nesse sentido, né? Que nem sempre as nossas premissas se realizam, né? E eu acho que eu gosto muito do conceito de antifrágil, né? Eu acho que esses estresses nos sistemas, eles também deixam os sistemas mais fortes, né? Então a gente já passou por uma pandemia, assim como a gente já passou por uma peste bubônica lá atrás, né? E que eu acho que vem muitas coisas que podem ser, como o Charles trouxe, a gente está num momento cada vez mais claro de que, olha, a curva se adiantou, mas se a gente olha o crescimento linear, a gente está onde provavelmente a gente deveria estar, né? Então acho que fica um pouco dessas lições. E vale lembrar também, isso é interessante, que é uma reacomodação que ela não está restrita aos games, né? Ela passa pela indústria da tecnologia, ela passa pelo mundo dos investimentos, na verdade. Não é nem de tecnologia, é uma nova ordem de investimento, de direcionamento de recursos, tanto que muitas startups, muitas grandes empresas que surgiram como startups também fizeram suas reacomodações. Então, aqui tem um aspecto interessante estrutural também. Renato, aqui ainda tem um ponto, e aí baseado muito na tua experiência, né, de trabalhar em grandes grupos multinacionais, de ter essa conexão Brasil e o olhar lá de fora. O que tem no Brasil que às vezes a gente não sabe ou que a gente não descobriu do ponto de vista desse potencial, né, como indústria, como que o Brasil é visto lá de fora, se é visto, se não é, não só como consumidor. A gente sabe que o nosso mercado ele é um consumidor relevante, mas como indústria, assim, de que maneira que o mundo lá fora olha para a gente em termos de seriedade? Eu acho que tem um papel importante já a indústria brasileira de games, né, para as grandes desenvolvedoras de jogos. Acontece em alguns momentos o que é dito no mercado como work for hiring, né? As grandes desenvolvedoras contratam estúdios aqui no Brasil para fazer partes de jogos. Já existem alguns cases assim. Mas eu vejo que o mundo todo olha para o mercado brasileiro como um mercado muito criativo, né? A gente sabe como fazer os jogos, a gente tem um papel, né, como, né, criadores, né, como histórias muito boas, mas eu vejo que o brasileiro, a gente precisa, às vezes, ir atrás mais de fazer as conexões certas. A gente precisa, né, como
empresa, como desenvolvedor, tentar encontrar os caminhos para justamente conseguir criar essas conexões certas. E essas conexões que eu digo não são conexões técnicas, né? A gente precisa olhar para o negócio e entender, onde esse jogo, esse título, esse produto, na verdade, vai acabar me levando e quais tipos de empresa eu preciso me conectar, como que eu preciso fazer com que isso chegue até lá. Porque muitas vezes sozinho não dá, às vezes é complexo o caminho, né, até chegar no estágio de publicação. Então, acho que o brasileiro é criativo o suficiente, mas acho que o brasileiro ele tem um papel, e isso é muito da característica do brasileiro, de conseguir ir atrás. A gente vai atrás. Acho que a gente precisa continuar seguindo, conectar as pontas, ir atrás das pessoas certas, né, usar as ferramentas que a gente tem, LinkedIn, seja lá qual for a forma de contato, para justamente conectar com as pessoas certas, né, e conseguir desbravando esse mundo, que é até fazer com que, né, o seu produto chegue no estágio que você precisa. Voltamos ao ponto da profissionalização, né? E de quem está nos ouvindo aqui, quem que é desenvolvedor? Bastante. Quem que tem estúdio, quem que é indie aqui? É interessante que eu acho que tem uma conexão muito forte com o que vocês vivem, né? Eu acho que essa conexão do momento em que você passa do lado criativo, que ok, tá claro que a gente tem esse potencial, e começar a entender, eu não diria as burocracias desse mundo dos negócios, mas as artimanhas que a gente precisa ter para fazer que uma boa ideia, que a criatividade seja de fato conhecida e chegue nos lugares, né? Charles, vamos materializar um pouquinho no dia a dia de vocês, como que isso, a partir da sua apresentação, como que vocês fizeram isso e talvez como que o exemplo de vocês pode nos ajudar aqui para trazer essa conexão, criatividade e profissionalização. Só um segundo, deixa eu ver. Apresentação do Charles. Não está indo? Não, mas não tem problema. Foi. Foi. Maravilha, pessoal. Então, apresentando um pouquinho sobre aqui a Afterverse, né? Como eu disse anteriormente, é uma empresa completamente brasileira. Tanto do conceito dos produtos, do que a gente resolve fazer, da execução, de como a gente lida com o negócio, como a gente lida com os criadores e com os usuários, tudo totalmente brasileiro. E é um produto para crianças, então talvez muito da plateia aqui não tenha tido contato ainda, mas ele tem números globais. Então são poucos os jogos na história que alcançaram a marca de 1 bilhão de downloads, o PKXD está quase lá, e ele reflete um pouco isso que a gente estava conversando sobre jogos como serviço. Por que isso é raro? É raro porque quando eu comecei a trabalhar, a gente falava que o games era a indústria dos hits. Você lançava um jogo, com sorte ele dava certo, ele ia ter uma cauda de sucesso de 6 meses, 1 ano talvez, e você já estava logo pensando no seu próximo sucesso. Isso tornava o mercado muito difícil de trabalhar, porque boas ideias são raras. E quando você tem uma boa ideia, você não tem garantia que a sua próxima vai emplacar também. Na verdade, isso normalmente até te leva a você falhar na sua segunda ideia por achar que aquilo é fácil e comum, e não é. Então a indústria logo percebeu que esses jogos têm que ser mantidos uma vez que dão certo. E você vê N casos. Minecraft, ele está aqui desde 15 anos atrás eu me lembro de Minecraft sendo lançado e continua sendo extremamente relevante hoje. O PKXD está com 6 anos e é por isso então, que ele está acumulando esses números expressivos, né? Então, além dos 900 milhões de downloads, a gente também vê como os games como serviço engajam muito mais. Então, são 135 bilhões de minutos jogados. Isso é uma marca que só você consegue se você tiver muitos usuários jogando por muito tempo, ao longo de muitos anos. Então, acho que esse é um passo importantíssimo para a indústria, para poder trazer um pouco mais de estabilidade para o negócio. Então, eu lembro até que no passado eu tive a oportunidade de emplacar alguns hits, e a discussão que sempre vinha era, beleza, mas como você tem certeza que você vai emplacar o próximo? E certeza ninguém tinha. Então você sempre estava trabalhando para fazer um produto que dava certo, para sustentar todas as outras tentativas até que de repente aparecesse um novo sucesso, né? Então acho que isso foi muito vantajoso. Outra coisa recente que mudou muito é a forma de aquisição de usuários. Então a gente trabalha muito com criadores de conteúdo, YouTube, Instagram, TikTok, e isso, além de criar uma comunidade muito forte, também serve como aquisição de usuários. Então é a parte importantíssima da estratégia de jogos como um serviço. No caso ali, né, a gente tem 160 milhões, mais ou menos, de views por mês só de PKXD, só no YouTube, sem contar as outras plataformas. Então, se eu pudesse até deixar algum conselho para quem está criando um novo jogo, olhar para ele, além de um jogo, como eu posso transformá-lo num serviço para que ele dure muito tempo, caso dê certo, e como que eu posso trabalhar essa estratégia de aquisição de usuários, além da aquisição paga, porque sim, é uma parte importante,
mas hoje em dia cada vez mais competitiva, você pode trazer esses usuários de outras formas, né? O exemplo de vocês, ele conecta muito com o que o Renato falou agora sobre esse processo de profissionalização. E aí, vamos voltar um pouquinho ali na sua origem empreendedora. Em que momento que uma ideia, uma boa ideia... A gente está falando de 6 anos, já é um tempo de vida relevante já. Mas está claro que é uma ideia que ela se potencializou, né? O que você falou de serviço, o olhar. Em que momento que vocês começaram a desenvolver esse olhar de cauda longa? Ou não, você precisou adaptar, já nasceu assim? Fala um pouquinho dessa origem e como que foi começar a se enxergar, além de uma plataforma, como uma empresa de fato. Perfeito. Então, como eu disse, né, eu trabalho com games a vida toda e eu trabalhei muito com essa indústria de games como hit, dentro de multinacionais. Então, eu trabalhei pela Ubisoft, em outras empresas e basicamente você trabalhava para aquele dia D do lançamento e aquele dia ia decidir se tudo que você fez nos últimos anos ia valer a pena ou não. Era bastante complicado. E uma vez que deu certo, você nem curtia tanto aquele momento que você já estava pensando na sua próxima luta. Isso, ao longo do tempo, foi me desgastando dentro da indústria de jogos. E eu acabei saindo um pouco para outro mercado, que era a parte de VOD. VOD é Netflix, são vídeos por demanda, né? No caso, era a empresa chamada Play Kids. Dentro desse ecossistema, onde eu tive um pouco mais de suporte da área de business e VP e tudo mais, eu comecei a propor de voltar a fazer games. Aquela paixão não se apagou, só que eu fui logo questionado, que olha, a gente não trabalha com indústria de hit, o que você vai fazer a respeito? E esse é o tipo de questionamento que eu, enquanto desenvolvedor de jogos, não estava muito preocupado, eu só queria fazer jogos que eu acho interessante, que eu acho que entregam valor, que são interessantes. E às vezes só essas provocações corretas colocam você no trilho novamente. Então naquele primeiro momento eu voltei para casa e comecei a pensar, legal, eles não querem hit, mas eles deixaram a porta aberta para fazer jogos. Vamos começar a estudar o que tem de jogos no mercado que estão durando há muito tempo. Então acho que isso é uma parte muito importante para quem quer fazer um jogo. Por mais que você tenha uma ideia original, é olhar o mercado, olhar ao redor, ver o que está funcionando e principalmente aquilo que está funcionando há bastante tempo. Porque o que funciona há bastante tempo é um serviço, deixou de ser um jogo. Então a gente tem inúmeros exemplos aí, Roblox, Minecraft, enfim, para todos os gêneros e todas as faixas etárias. Após olhar esses outros serviços, começou a ficar mais claro como que aquela ideia podia ser adaptada e deixar de ser um simples jogo para um jogo como serviço. Então, quando voltamos com essa proposta, aí sim, de fato, a empresa falou, legal, agora eu sinto que a gente tem algo duradouro, a gente acredita na ideia e a gente pode evoluir, então, para a criação de um jogo. E o jogo iniciou com só 7 pessoas. Então, entre programadores, produto, design, tudo. E acho que essa é outra dica que eu posso dar, que eu acho que é bastante interessante. Você não precisa de muita coisa para começar a desenvolver seu jogo. Na verdade, excesso de pessoas acaba complicando na concepção do jogo. Começar pequeno, aquela boa ideia, e logo você vai ter os indícios de que aquilo pode sim, de fato, virar um sucesso, e aí você vai escalando na medida do necessário, né? Então... É legal esse ponto, porque aqui também tem um olhar de eficiência, onde você vai botar energia, né? Não necessariamente nesse começo, mas na compreensão de agora eu preciso. Agora, e aí daqui a pouco chega no investimento. Então acho que aqui tem um ponto muito interessante. Tem mais um, não? Aqui só para mostrar o timeline então da empresa, né? Tudo começou dentro da empresa Play Kids, era uma empresa que fazia vídeo sob demanda para o público infantil. Ali em 2019 a gente lançou nosso primeiro jogo, Craftlands, e depois ainda em 2019 lançamos o PKXD. O PKXD se tornou o principal produto da empresa até hoje, foi feito como um serviço diferente dos outros jogos que eram jogos pontuais. A gente vem lançando então outros baseados na mesma franquia, mas o foco da empresa segue sendo o PKXD e isso mostra mais uma vez a relevância de você conseguir ter um jogo como serviço. Se fosse no passado, 2019 teria sido um sucesso e em 2020 a gente estava procurando o próximo produto. E se esse próximo produto não viesse? Então talvez a empresa não estivesse mais aí. Então acho que essa foi uma questão de amadurecimento muito importante para a indústria. Ou seja, você tem um ponto de garantia ali, entre aspas. Foi o exemplo que você usou, de que me mantém e uma margem para eu conseguir algumas apostas ali. Deixa eu espelhar esse exemplo aqui, antes de entrar no caso do Dani. Aqui tem muitos exemplos baseados no que... E aí já é o teu olhar como VC aqui também. O que você enxerga aqui, nesse case de construção, de olhar de profissionalização, o repertório que ele trouxe também do mundo corporativo? O que tem de acerto aqui que serve de inspiração também?
Acho que o Charles traz, né, a receita de olhar para o que está funcionando, olhar para os grandes títulos que estão aí e entender o mercado, né, o que funciona. E acho que ter essa visão de compreensão de isso pode ser um serviço, isso pode ser uma coisa a longo prazo, né? Não tentar ficar esperando que isso pode ser somente um hit. E aí ir atrás de como desenvolver tudo isso. Eu acho que ele conseguiu encontrar o caminho, né, muito claro, né, de como chegar até lá. Mas eu tenho certeza que ele deve ter tido muitas dúvidas pelo caminho, não deve ter sido fácil, né, ele deve ter se questionado muito nesse caminho. Mas aí, de novo, acho que entra o lado, né, do brasileiro de segurar a onda, de perseverar e, isso vai dar certo, acreditar na ideia e fazer, de fato, o negócio acontecer. E acho que tá aí o resultado do sucesso com esses números maravilhosos que ele mostrou aí pra gente. Ele se questionou e, como ele disse, foi muito provocado também, né? Vamos para a próxima apresentação do Dani? E aí a gente também traz para o nosso contexto aqui. Bom, pessoal, já me apresentei, então eu vou pular essa parte. Mas eu sempre gosto de lembrar o que é o Google Play, né? O Google Play, ele é uma plataforma de distribuição de software. Somos a plataforma oficial do ecossistema Android para distribuição de software. E aí, com isso, o que é que a gente consegue prover para os desenvolvedores? Um alcance global, estando presente em mais de 190 países, né? Dentro das ferramentas que a gente traz para o desenvolvedor, ferramentas para que os desenvolvedores possam melhorar esse produto, visando negócios de sucesso, né? Nós, como Play, só temos sucesso se os desenvolvedores forem bem-sucedidos na plataforma. E, mais especificamente no universo de games, né, eu trabalho com os expoentes aqui da nossa indústria, né? Então a gente aprende, né, com o Charles, a gente aprende com outros desenvolvedores, né? A gente destila esse conhecimento e trabalhando com indies, né? A gente traz essa informação para os indies e depois a gente ainda faz uma última etapa, que é onde a gente deixa esse serviço muito mais self-service, né, para que possa ser consumido pela comunidade de maneira geral. Mais especificamente no Brasil, e eu sou responsável também por América Latina, a gente já vem investindo há muito tempo para fomentar esse ecossistema, porque aí eu acho que vale conectar, Pacete, com um ponto que você trouxe pro Voltarelli, que é o seguinte: eu gosto muito de pensar nos estudos de games como uma startup. Né? Em que sentido? Você não consegue prever se você vai ter um hit, né? É impossível você prever se você vai ter um hit. Então, para mim faz muito mais sentido pensar no estúdio como uma empresa que ela vai ter que iterar, criar diversos produtos até que um deles, né, aterrisse. Então a gente já vem fazendo esse processo ao longo do tempo. A gente tinha um programa chamado, a gente ainda tem, na verdade, um programa chamado Indie Games Accelerator, onde levamos várias empresas da América Latina. E nesse programa a gente percebeu que tinham duas coisas que faltavam, né, para esses desenvolvedores aqui da região. Uma delas era a questão de fundos, né? É muito comum um desenvolvedor local ele ter que ficar alternando entre o trabalho por contratação, que o Volta mencionou, e o seu produto que ele está a fim de fazer, né, que ele quer colocar no mercado. Isso gera uma série de problemas de negócios, né, porque aqui toda hora eu tenho que alternar entre faço meu produto, trabalho para manter a empresa, faço meu produto, trabalho para manter a empresa. Isso leva muito tempo para o produto final chegar acabado no mercado. E é exaustivo, né? Exaustivo, as equipes ficam cansadas, às vezes eles não aguentam mais ver o jogo, né, depois de muito tempo. Então, o que é que nós fizemos nos últimos anos? A gente trouxe um programa chamado Indie Games Fund, a gente já fez por 2 anos, né? Então, qual o intuito desse programa? Encontrar desenvolvedores. Mas a única maneira que eu tenho de encontrar bons desenvolvedores é através dos seus produtos, né? O seu produto também é o seu cartão de visita, né? Se é um produto polido, se ele já tem mecânicas ali que fazem sentido, se ele já tem um pouco de tração, né? Então, essas foram as empresas que a gente investiu nos últimos 2 anos, né? A cada edição a gente investe em 10 empresas, né? Tem empresas, na primeira edição tivemos 5 brasileiros, 5 da América Latina que fala espanhol, né? No ano passado tivemos um pouquinho mais de brasileiros, foram 7, né? E o que é que a gente busca fazer com esse fundo, até para sobrar mais tempo aqui para a discussão, é trazer mais oportunidades, mais visibilidade, né? E mais aspiracional, porque eu acho que a gente fala muito pouco dos desenvolvedores locais, que são exemplos como o Charles, né? Temos muitos outros, né? Alguns deles que estavam no slide anterior já são um pouco mais conhecidos, então queremos trazer cada vez mais cases de sucesso para a nossa região.
Dani, aqui tem um ponto, e aí eu não vou usar o termo no que a gente está, às vezes, quando chega nesse estágio que você vai ajudar, vai contribuir, que você disse que tem que polir um pouco, eu não vou usar o termo erro, mas talvez o que poderia ser melhorado. Dá uma ideia pra gente como que eu posso chegar um pouquinho melhor em termos de produto, em termos de visão, como? E eu gosto muito desse conceito que você falou, não é erro, sabe? Eu acredito muito no incrementalismo, Pacete. Aquilo que a cada dia você pode melhorar um pouco, né? Então, o que é que muitas vezes acontece? O jogo, às vezes, ele vem dessa junção de arte e tecnologia, mas às vezes falta até pensar um pouco no negócio, que é um ponto que o Volta trouxe, né? Então, assim, eu acho que um exemplo clássico que acontece, tem gente na plateia aí que eu já conheço, que eu já falo, e não é um developer só, tá? Muitos developers. É muito custoso você criar conteúdo, né? É muito custoso você criar fase, é muito custoso você criar novas roupas para os personagens, isso leva tempo. Então, uma das coisas que eu sempre tento trazer é assim, o tempo que você leva criando é diferente do tempo de consumo do usuário final. Então, às vezes, chega pra gente jogo lá que tem 30 fases. Pode parecer muito pro developer, que deu muito trabalho fazer 30 fases. Mas, cara, pro consumidor final, ele às vezes vai rodar aquilo ali em menos de 1 hora. E se seu jogo não tiver mais conteúdo para ser consumido ali, ele vai jogar outro, né? Ele vai procurar outro entretenimento, né? Então, como que você também passa a ter esse senso, essa profissionalização, essa visão de negócios, de que aquilo é um produto de entretenimento e quais são os impactos que você tem no momento que você está desenvolvendo, né? O que você precisa ter em mente de como aquele produto vai ser utilizado, qual a situação de recepção do desenvolvedor. Eu falo muito de jogos móveis, mas se você está desenvolvendo para um PC, você pode assumir que aquela pessoa vai estar sentada numa tela maior. Se você está no mobile, talvez aquela pessoa esteja em pé no ônibus, né? Será que eu tenho que fazer meu jogo para jogar de uma mão só? Então tem várias dessas questões que precisam ser pensadas aí no seu projeto de desenvolvimento. E quando eu falo de polimento, é meio que um polimento lato sensu, é tipo, pensei meu produto está pensado, né? Ainda a respeito dessa parte de esteira de conteúdo, acho que é uma parte que me toca bastante também. O PKXD é um produto muito intensivo de consumo de conteúdo. Pode imaginar que as crianças elas se enjoam muito rapidamente com tudo que a gente coloca dentro do jogo. E de fato, o tempo que leva pra gente produzir é muito maior do que o tempo que elas levam para poder enjoar do conteúdo, e essa conta não fecha nunca. Então, isso não é um problema exclusivamente da Afterverse ou do PKXD, mas sim da indústria como um todo, e vem cada vez mais sendo falado sobre o UGC, conteúdo gerado por usuários. Então, você pode ver inúmeros jogos, em vez de produzir suas próprias fases, eles deixam os jogadores criarem. Vou dar um exemplo muito icônico aqui, que é o Clash of Clans. Se você fosse fazer um número de vilas finitas para o usuário, iria dar muito trabalho, ao passo que, a partir do momento que você deixa cada usuário ter sua própria vila, você consegue, de fato, expandir essa criação de conteúdo de forma infinita. Minecraft. Então, dentro do PKXD, a gente também inseriu mecanismos para que os usuários possam criar conteúdo ali dentro e engajar com esse conteúdo. Eu acho que essa é outra trend muito quente, tentando fechar essa conta sobre custo de produção de conteúdo versus o tempo que a comunidade demora para consumi-lo. E isso não é algo que, quando você está fazendo o conceito do seu jogo, provavelmente você vai se preocupar. Mas quando você está conectado com outros players, eles vendo esse movimento como um todo, eles podem trazer isso mais facilmente. Então, acho que isso fecha bastante o loop no sentido de que, por mais que você tenha uma boa ideia, quanto mais você falar dessa boa ideia, quanto você mais se conectar e você se inserir num ecossistema, mais chance você vai ter de realmente converter aquela boa ideia num sucesso. Renato, eu vou fazer uma pergunta aqui que ela tem um ponto sensível. A gente está falando, acima de tudo, a gente está falando de criatividade, a gente está falando de um processo criativo, um processo autoral muitas vezes. Eu acho que tem um ponto, está muito claro que o nosso papo de profissionalização, pensar um consumidor, mas tem um ponto aqui, eu vou usar a palavra desapego, mas num sentido mais leve. De em que momento eu preciso estar muito preparado. Você deu um exemplo, eu fiz lá 30 fases, às vezes a minha narrativa, você falou, o exemplo que você deu envolve a narrativa, envolve a construção. Em que maturidade que eu preciso para fazer essa gestão? Agora vai chegar um investidor, esse investidor vai trazer um outro ritmo, ou seja, não abrir mão de algumas premissas criativas, mas ser maduro também para ter uma flexibilidade ali. Eu acho que isso tem que vir muito, né, de toda essa etapa de planejamento, da forma como ele vai construindo esse jogo, né? A partir do momento que ele já tem uma certa, né, já entendeu para onde esse jogo vai,
já sabe de fato, né, o que ele quer transformar esse jogo. Ele tem que ter um plano muito bem estruturado, né? Pô, agora, daqui a tantos meses, eu vou chegar em determinada fase, eu vou ter uma demo, eu vou ter algo mais palpável. Ele precisa começar a compreender o cenário onde ele vai atuar com esse jogo. E aí eu chego num ponto que eu acho que também é muito válido, né? É que território que ele está com esse jogo. E esse território ele precisa começar a explorar, deixa eu ver, que tipo de jogo é esse, o que a comunidade está falando, né? No caso do Afterverse, ali do PKXD, é legal que ele olha para as crianças e sabe o que eles estão consumindo. Então ele foi explorar a comunidade e foi entender o que eles querem. E legal, eu preciso fazer com que eles comecem a compartilhar conteúdo e eles mesmos criem o próprio conteúdo. Para qualquer jogo dá para você, eu acho, olhar, explorar um pouco as oportunidades e ver o que a comunidade está consumindo. Acho que a gente precisa, no segmento de jogos, ver o que é o seu território, o que a comunidade consome e que forma, né, você de fato pode fazer parte dessa comunidade realmente. Não é só chegar a olhar, onde que esses caras estão? Estão no Discord? Estão onde? Estão no aplicativo? Não, tem que olhar de fato, compreender, buscar, né, fazer parte daquilo e ali compreender o cenário onde você vai atuar e saber se você está indo por um caminho que vai fazer sentido. Aqui tem uma outra... Pode falar, Dani, depois eu complemento. Eu converso muito com desenvolvedores jovens, né? E a minha área de graduação, na verdade, é design. Eu acho que na sua provocação tem uma pergunta que é assim, eu estou fazendo arte ou eu estou fazendo um produto? São coisas diferentes, né? Eu estou me autoexpressando com minha arte, eu tenho uma estrutura narrativa, eu estou querendo atingir alguém que se relaciona com o que eu faço, ou eu estou fazendo um produto, uma coisa que eu quero vender para milhares de pessoas, que às vezes eu não vou ter que fazer de uma maneira muito mais abrangente. E aqui, né? é bom você trazer, aqui tem um ponto de muita maturidade. Tá tudo bem se você decidir o que é arte. Tá tudo bem se você decidir o que é o produto. Vai ter público para a arte e vai ter público para o produto. Né? Eu acho que é preciso ter a clareza, eu acho que a primeira é essa, e a maturidade também de saber, eu posso estar errado. Eu acho que uma das grandes coisas que acontece com as pessoas que passaram no Indie Games Fund é que, de repente, elas começam a ter mais audiência e eles veem o usuário fazendo exatamente o oposto do que eles esperavam. Ou fases que eles gostavam muito do jogo não são as mais populares. Né? Então, chega uma hora que a realidade começa a te confrontar e te dizer uma coisa diferente do que você acredita. Né? E eu acho que é parte dessa maturação como desenvolvedor, como profissional, de, olha, isso aqui é feedback. Nem sempre eu estou certo em tudo, né? Mas desculpa, acabei de interromper. Não, mas eu acho que aqui é maturidade fazer essa pergunta. E outra coisa também, o jogo não é meu. Né? A partir do momento que o jogo ele não é meu, o jogo e o futuro dele depende desse meu consumidor. Eu até queria pegar um gancho nessa questão de maturidade. Tanto no Indie Games Fund ou como um VC, como vocês acham que seria uma forma legal da galera poder propor uma ideia para vocês terem o que vocês precisam para avaliar de fato se aquilo ali é um plano ou se é só um jogo? E aí eu volto na questão, assim, eu tendo a ser muito consciente de quais são as minhas limitações, porque para mim a melhor definição de estratégia é você casar as suas aspirações com as suas capacidades. Né? Às vezes você pode ter capacidade de mais e aspiração de menos e ficar acomodado. Às vezes você pode ter capacidade de menos e aspiração de mais e acabar, né, trocando os pés pelas mãos. Então acho que você tem que tentar encontrar esse equilíbrio. Então, o que eu posso fazer como Google Play? Na minha essência, eu sou uma plataforma de distribuição. Por isso que o Indie Games Fund ele acaba buscando produtos que já estejam lançados em qualquer plataforma. Porque uma vez que o produto esteja lançado, eu consigo ajudar como plataforma. É muito difícil para mim, no meu papel hoje, ajudar na ideação. Né? Agora, poxa, um produto está lançado, aí sim eu consigo dar feedback. Né? A própria plataforma tem inúmeras ferramentas que te ajudam, por exemplo, você consegue fazer análise das resenhas que estão deixando no seu jogo. Você consegue saber, colocar algum sistema de analytics e saber em que fases os usuários estão deixando o meu jogo. Sabe? Esse é um ponto que Google Play consegue ajudar, sim, muitos desenvolvedores. Mas eu gosto de definir muito bem o escopo, porque às vezes vão ter pessoas que são mais capacitadas e que têm, por exemplo, aceleradoras ou incubadoras que conseguem ajudar na fase de ideação de uma maneira muito mais produtiva do que eu poderia. Né? Então, para vocês que já estão num estágio um pouquinho mais maduro, fiquem de olho, porque podemos ter algumas novidades aí em breve do Indie Games Fund. Ô Renato, deixa eu só, eu vou pegar carona na pergunta do Charles para você e adicionar. Eu acho que aqui vale também já explicar o perfil do teu fundo também,
do que vocês buscam. Eu acho que isso é importante e também é uma lição importante, conhecer o VC, conhecer o fundo e o que aquele fundo está buscando. Exato, que é justamente entra, né? Por isso que o nosso papo lá atrás deu muito certo, porque a gente acaba cobrindo, né, todas essas pontas aí, né, de tanto investimento, né, tanto depois que o jogo já foi lançado, né, e um papel de um jogo que já é um grande sucesso. Dentro, né, desses fundos que, enfim, eu estou trazendo agora, o caminho é tentar fomentar principalmente estúdios que ainda não foram acelerados. Acho que essa é uma premissa legal, né, que esse fundo está trazendo. Óbvio, né, não impede outros que já foram, mas que tem uma ideia muito importante, mas o conceito inicial é tentar buscar estúdios, né, que ainda precisam desse empurrão inicial. É tentar buscar aqueles que já conseguem trazer talvez um plano de negócios um pouco mais desenvolvido, que essa acho que é uma realidade que a gente precisa olhar, que é um pouco isso do que o Dani traz, assim, né, de ter o negócio da aspiração, ter o conhecimento técnico, mas quando você vai, né, buscar, tentar trazer algum tipo de investimento, né, na hora de trazer essa resposta, você precisa de alguma forma, né, trazer, né, um conceito de o que isso pode trazer lá na frente como retorno, né? O que isso pode, né, transformar para o investidor ficar de fato, né, tocado ali e falar, não, beleza, essa é uma ideia que a gente quer apostar. Então acho que é pensar um pouquinho nesse plano de negócios, mas não só pensando numa conta ali matemática, não, vai ter tantos downloads, eu vou vender tantos skins, não é tão simples assim, né? Acho que tem que pensar no ecossistema todo, né, nesse tempo que ele vai existir, quando que vai ser lançado, de fato como ele pode ser monetizado. Acho que tem alguns caminhos para pensar nesse plano e quanto mais completinho, melhor. Uma coisa que eu evitaria é ter um escopo muito grande para uma primeira experiência, sabe? Porque senão é muito fácil você se perder num escopo muito grande. Eu acho que existe muito valor em fazer o que a gente na indústria chama de um vertical slice, né? De fazer ali uma experiência completa ali de um pedaço do jogo onde você tem começo, meio e fim, né? Através das plataformas, você pode publicar betas, colher feedback da comunidade, né? Eu falei muito sobre o viés do Indie Games Fund, mas as plataformas têm meios através dos quais vocês podem disponibilizar betas, coletar feedback do usuário. É muito importante sair do que a gente chama de família e amigos ali, porque eles gostam de vocês. É muito difícil para alguém que gosta de você te dar um feedback ruim, né? Então, eu acho que você precisa ir além, expandir esse escopo, colher feedback de pessoas que não têm tanto compromisso com vocês para que elas possam avaliar de fato o produto de uma maneira que seja desacoplada de vocês, né? E aí vocês começam a enxergar o produto com outros olhos, né? É uma visão mais clínica, é uma visão que traz mais informação sobre o que vocês podem melhorar, sobre quais foram as percepções. Charles, eu vou terminar com você invertendo a sua pergunta. Então, beleza. Consegui seduzir ali um fundo, Chegou um fundo, chegou uma holding, enfim, chegou outros parceiros aqui. E isso você viveu muito. Qual é a maturidade que eu preciso a partir desse momento que, de novo, né, de desconstrução, de entender o negócio? O que vem depois disso? Vou pegar carona na resposta do Trócoli sobre o Vertical Slice. Então, o pessoal costuma falar MVP, que é mínimo produto viável. O que seja, é uma fatiazinha do seu produto. É isso que tem que ser seu foco. E parece simples falando isso, mas não é. Porque durante o desenvolvimento, você sempre vai estar achando que está faltando alguma coisa para você chegar naquele mínimo viável para você lançar. E talvez isso vai postergar cada vez mais você receber feedback da comunidade e entender onde você devia estar realmente pondo energia. É muito comum, muitas vezes, a gente fazer uma leitura de mercado. A gente está com capital agora, então agora a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pensa. E você fazer as apostas erradas. Porque quem vai consumir o seu jogo não é você, é seu público. Ele pensa diferente de você. Então, quanto antes você conseguir, de fato, definir de forma muito honesta qual que é o Vertical Slice, conseguir pôr isso na mão do público, colher feedback e iterar, maior vai ser a sua chance de sucesso. Parece simples, mas não é. É algo que a gente lançou o PKXD como Vertical Slice e ele ainda não chegou no produto 1.0 até hoje. Será que era viável ficar 6 anos desenvolvendo o jogo sem ter nada de receita, sem ter feedback? Será que ele teria caminhado para o caminho que ele chegou hoje? Provavelmente não. Então acho que é muito bem apontado o Trócoli. Charles, Dani, Renato, obrigado pelo papo. Tem uma... E eu vou dizer para você assim, grudem nesses caras aqui na saída, porque eu acho que tem muito aprendizado. Mandem mensagens no LinkedIn. Foi muito valioso. Eu acho que a gente... o lado da profissionalização é importante, mas eu acho que conforme você vai evoluindo, quando você pensa um produto,
você vai tendo contato com novos universos, com novos players, com novos parceiros, e essa maturidade ela é muito interessante. Eu que estou de fora diria que é super complexo, mas tem um lado muito legal dessa complexidade também. Gente, muito obrigado e obrigado por vocês acompanharem a gente. Eu agradeço o painel, gente. Pode deixar aí os microfones. Só vou pedir só para vocês levarem o rádio mesmo com vocês, tá bom? O microfone pode deixar aí rapidinho. Bem, galera, agradecer mais uma vez a galera que esteve por aqui, fazendo basicamente um bate-bola, né? Uma troca de ideias por aqui. A gente vai ter agora na sequência desse painel, do nosso palco 1, perdão, né? Do Journey 1, a gente vai ter a galera da IGN Brasil para trocar uma ideia por aqui. Inclusive a galera tá já arrumando, porque vai ter bastante gente, já pegaram o microfone. O pessoal aqui é rápido, aqui é tipo um pit stop de Fórmula 1. Aqui, quando você olhou, o palco já tá, se deixar, fica até ao contrário aqui. Aqui não tem muita enrolação. O pessoal da IGN Brasil já vai vir aqui no palco para passar esse conteúdo. Eu vou até esperar eles chegarem por aqui para apresentá-los, mas aproveitando você que está aqui no Journey 1, né, para falar que você pode encontrar toda a programação do nosso evento no site ou no aplicativo, né? O aplicativo também contém toda a programação e agenda, né? Lembrando sempre lá que você pode filtrar pelo site em Journey 1, 2 e 3 para você acompanhar, mas sábado e domingo vai ser um palco só, tudo junto. Então não vai ter esse negócio de, eu tô perdido, será que é no Journey 1, Journey 2, Journey 3? Vai ser tudo um palco só, então é muito mais tranquilo, muito mais de boa nesse sentido. Quer acompanhar a coisa do Journey 2? Muda no seu rádio a frequência. Canais 1 e 2 é daqui, 3 e 4 é do 2 e 5 e 6 do seu rádio é no 3, né? Você pode se perguntar porque a gente tem 2 canais, porque um é em inglês e o outro é em português. Se a galera da IGN Brasil já estiver pronta para entrar, pode ficar à vontade para entrar. Aproveitando, escanear por QR Code, perguntas para qualquer painel, você pode também fazer por aqui que a gente pega para ler e perguntar para o nosso palestrante, né? Então aproveitem até esse intervalinho para escanear, porque a galera da manhã já escaneou, já mandou pergunta. A gente teve muita pergunta aqui para a galera da CD Projekt Red, né? Pessoal muito fã de Cyberpunk. Talvez acho que até um dos painéis aqui mais lotados, né, que a gente teve no dia de hoje, né? A galera veio para acompanhar, muito fã. Inclusive ele parou para tirar foto, o Powell, né? Super gente fina, né? A galera sempre vem aqui, gente fina pra caramba, sempre vem para trocar uma ideia, para acrescentar no dia, né? Bem, estou esperando a galera da IGN Brasil entrar aqui no palco, né? Eles já vão entrar para a gente poder fazer essa passagem para eles, né? Vou passar para eles também o microfone. Tudo bem, gente? Olá, como é que vocês estão? Chegamos. Tranquilidade? Esse fica comigo. Fica comigo. Tudo bem, muito Valeu, obrigado. Mano, obrigadão. Muito obrigado. Salve, salve família, tudo bem? Estamos aqui do IGN Brasil, viemos fazer uma ativaçãozinha com vocês. Sinta-se e à com o pessoal vontade, do melhor de público. você sentar em duplas já. Por favor, se sentem, se fiquem à vontade. Bom que a gente dá uma diversificada, que a gente fez o palco 2, fez o palco 3, A agora gente a gente fez tá fazendo todos o os palco palcos, 1. cara. Coisa linda, coisa maravilhosa. Pipocando em cada canto, né? Exatamente. Vocês estão ouvindo nós aí? Tá tudo certinho? Tudo certinho? Sim, tranquilo. Sim, com então certeza. vamos apresentar eles antes da gente apresentar o jogo? Vamos, com certeza vamos lá. Por favor, se apresentem para todo mundo que está nos assistindo aqui. Primeiramente, você. Meu nome é Álvaro. Fala só o nome? Fala o que você quiser, amigo. Nome, O palco de é onde seu. você Fica à vontade. Obrigado. Meu nome é Álvaro, tenho 22 anos, sou professor de História e gosto muito de videogame, cara. Professor de História, qual o seu período histórico favorito? Meu período? Primeira Guerra. Primeira Guerra. Legal. Bacana. Show, animal. Obrigado. Meu nome é Eduardo, eu tenho 21 anos. Atualmente sou estudante de Engenharia de Computação. Estou terminando o curso, graças a Deus, 5 Forte. anos, não aguento mais. É difícil, né? Cara, de vez em quando embaça um pouquinho, não vou mentir não. 21 anos, tá terminando cedo. Daqui a pouquinho a gente vai colocar uma integral aqui atrás pra Deus você me resolver livre, ao cara. vivo aqui pra Você gente, quer que eu tá? infarte aqui, mano? Não vou aguentar. Não, eu quero entretenimento aqui no palco, mas não desse Não jeito. tanto, não, tem esse limite, tipo de né? entretenimento. Não esse Não tipo é de isso. entretenimento, perfeitamente. Mas eu acho que é isso. Agora é o time cosplay. Aqui a gente vai jogar em times isso aqui. A gente tá com o time chapéu aqui. E vai ter o time brinde. cosplay. Time o quê? Time brinde, time né? Brinde. Time brinde. Perfeitamente. Gostei, o time gostei do cosplay nome. ali do lado. Se apresente, por favor. Meu nome é Moara, eu tenho 29 anos e eu trabalho com figurino, cosplay e afins.
Inclusive você que fez esse cosplay maravilhoso que você tá, né? Esse daqui eu comprei uma parte pronta, mas Ok. os acessórios eu fiz todos. Perfeito. E do que você tá de cosplay? A Octa Soul de Fate. Perfeito, A Sakura Fate. Saber. Maravilhoso. E quem mais? Olá, meu nome é Leandro, tenho 38 anos, atualmente sou programador de sistemas web. Programador web. Isso. E cosplayer. Também. Vamos se valorizar, Leandro. Você é Sim, cosplayer. com certeza. Maravilhoso. A gente Beleza. tá aqui pra quê hoje, Henrique? Vamos explicar a dinâmica aqui. A gente tá aqui pra fazer um trivia com eles. Vocês vão disputar isso em times. São perguntas de conhecimento geral de games, então vocês não precisam se preocupar tanto assim com o grau de dificuldade. Embora tem umas aqui que são um pouquinho mais complicadas, tem que ter um conhecimento mais nichado. Mas fora isso, são todas múltiplas escolhas, então dá pra dar aquele famoso chute e ver o que acontece, beleza? Exatamente. E tava tocando ali um Evangelion maravilhoso, tá? Só pra deixar aqui de claro, o Leandro tava aqui assim, ó, tava se segurando pra não dançar e eu também. A gente, a princípio, tem 10 perguntas, mas aí, se a gente sentir que tá muito empatado, a gente coloca umas extras bônus ali pra vocês, beleza? A gente vai fazer uma questão de alternância. Então, um responde primeiro, o outro responde, só pra não ter aquela competição frenética, assim. né? Perfeito. Quer soltar a primeira já pra Eu eles? posso soltar, vocês estão confiantes? Não. Não? Bacana. É isso. Legal. Confiança é tudo, cara. A gente começa assim mesmo. Vamos começar aqui com uma que até é fácil. Até que é fácil. Vai, vamos lá. Qual o nome do perseguidor mais famoso da franquia Resident Evil? O vilão mais famoso aí, o perseguidor mais famoso. A. Mr. X. B. Nemesis. C. William Birkin. Ou D. Wesker. É o Nemesis. Sua resposta é B. Nemesis? Exato. Você tá confiante nisso? Estou. Você é um fã de Resident Evil? O outro só Ele- acene e Você é concorde. muito... Qual que é o seu jogo Acene e favorito? concorde. Do Resident Evil? Isso. Cara, vai ser controverso, mas é o 6. É o 6. O 6 você é gosta bem do 6. controverso, não é só apenas controverso. Não, você já começou, É. começaram bem, então. Cresceu comigo, né? Time Brinde acertou a primeira, Muito caprichado. 1x0 time brinde. Tá se segurando aí. Muito bem. Vamos lá, time cosplay. Essa daqui é também relativamente fácil, tá? Qual... Desculpa. Relativamente. Qual o estúdio responsável por Dragon Age e Mass Effect? Letra A, Respawn. Letra B, DICE. Letra C, Criterion. E letra B, BioWare. Estúdio responsável por Dragon Age e Mass Effect. Duas grandes extremamente franquias. conhecidas. BioWare. The BioWare. Certa resposta. Muito o time bem. cosplay Vocês gostam de empata. Dragon Age? Eu não joguei ainda. Eu joguei só o Inquisition, mas eu cheguei na metade da história só, infelizmente. Perfeito, mas já é o suficiente pra você saber Bom, que é a BioWare que fez. Perfeito. A gente começou fácil, agora a gente pode mover para uns pouquinho mais complicados, já que eles estão cravando Vamos, assim. vamos, ó. Mas vamos continuar em franquia grande aqui, tá? Franquia grande. Metal Gear Solid. Moiou. Moiou? Não joguei Seguinte, nenhum Metal Calma, cara, Gear. você não pode chutar. Você É, não pode mas você chutar. vai, sente no coração, olha pra cima, Pensa vê que se se tem alguma vocês dica, errarem, o assim. time cosplay ganha chance. Exato. Pode, vocês são um Pode, time. vocês são um dois time, podem vocês ser podem já. jogar juntos. É. Vamos lá. Qual o nome do protagonista de Metal Gear Solid 3? A. Solid Snake. B. Naked Snake, o peladão. C. Liquid peladão. Snake. Ou D. Venom Snake. Protagonista do Metal Gear Solid 3. Se vocês errarem, time cosplay pode emendar nessa aí, hein? O legal é ver eles discutindo. É muito bom eles né? discutindo. É. Fora do mic, né? Pra não É. passar de bandeja pro time cosplay a lógica deles. Vai cravar? Bom, eu não joguei nenhum Legal. Metal Gear. Acho que é até um crime, né, falar isso, mas tudo bem. Não, tem que não, assumir. Não precisa se preocupar. Crime é só se errar. Se acertar, não é crime. Mas pela lógica, assim, dos que eu conheço, dos mais famosos, dos clássicos, Perfeito. é sempre o Solid Snake. Solid Snake. Ah, então. Sim, Essa sim. a lógica é o personagem mais famoso e tal, aceitável, né? Sempre que tem número é o que é canônico, né? Então, Perfeito. 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 E essa lógica fez sentido, Henrico? Assim, na cabeça dele fez, mas nesse caso tá errado. Não é Solid Snake. Não é Solid Snake, O time- então o time cosplay tem a oportunidade agora, em letra B, Naked Snake, letra C, Liquid Snake ou letra D, Venom Snake. A chance aí de abrir 2-1. É bom, muito bom ver as caras e bocas. Eles estão, tipo, pensando muito, assim. Eles em dúvida do que ele... Liquid Snake. Liquid Snake. É a C. Snake, a letra C está errada. Não é. E passa a gente pra pode vocês... ficar aliviado? Como é que Vocês têm fica? agora 50% de chance. Se errarem, essa Se errar, pergunta é acabou. automaticamente cancelada. Exato. Então, a letra B, Naked Snake ou letra D, Venom Snake?
50%. 3, 2, Cheguem ao consenso. 1. Venom Snake. D, Venom Snake. Errou! Errou! É um A país da pergunta Europa. é automaticamente cancelada. É o gente. Naked Snake, é o peladaço. Vamos pra próxima e agora vai pro time cosplay, essa daqui. Time cosplay, atenção. Pra vocês passarem na frente e encaminharem a vitória. Quem inicialmente foi... Não, quem foi a desenvolvedora original de Crash Bandicoot? Letra A, Toys for Bob. Letra B, a Treyarch. Letra C, Naughty Dog. E letra D, Insomniac. A desenvolvedora original de Crash. Uma das maiores franquias aí. Naughty Dog. C, Naughty Certa Dog. resposta. Caraca. O time cosplay ultrapassa 2 De a quem 1. que veio essa aí? De qual dos dois? Palmas pra ela. Palmas pra ela. Fã de Crash, então eu imagino já. E a primeira que vocês acertaram foi de quem também? E aí, Leandro, vai ser carregado? Sim? Que isso, cara? Sem disputa entre time, sem disputa entre time. Por favor, né? Então vamos lá. Time Brinde. 2 a 1 time cosplay. Time Brinde. Estão preparados? Vocês curtem Game of the Year? Às vezes eu vejo, Às sim. vezes você vê? Alguns. Então vamos aqui, ó. Qual o jogo que mais recebeu prêmios de jogo do ano, contando todas as premiações, tá? Na história. Qual jogo recebeu mais prêmios de jogo do ano na história? A. Elden Ring. B. The Last of Us Parte 2. C. The Witcher 3. D. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Resposta D. Baldur's Gate 3. Qual que foi a sua lógica? Por que você acha que é essa? Ele teve muito hype ultimamente. Teve muito hype, né? E o hype dele foi esse. Ele ganhou tudo. Perfeito. Então, tipo, não, se ele concorreu, ele ganhou. De fato, isso é verdade. Fato, ele ganhou bastante. Mas... não é possível. Mas, embora ele tenha ganhado bastante, a sua lógica tá certa, ele não foi indicado em tanta coisa assim, comparado com o vencedor. Não é ao vencedor. Time cosplay. A. Elden Ring. B. The Last of Us Parte 2. Ou C. The Witcher 3. The Witcher. C. The Witcher 3. Errou, não é. Errou, não Errou. é The Witcher 3. Não Agora é. você tem a oportunidade de novo, 50%. 50% de novo, cara. Vocês não podem... Elden agora. Ring É agora, ou mano. The Last of Us Parte 2? Não é possível, os caras falam, não é possível, não é possível, não é possível. A primeira vez ele também falou. A primeira vez também falou, não é possível. Não é possível, é o Venom Snake, é o Venom Snake, daí não era. É que, tipo assim, eu sou parte das pessoas que não gostou de Last of Us Part 2. Então... Mas será que as pessoas gostaram? Pra ter mais indicação? O público geral gostou. Então, a crítica não é. O time brinde muito não pode perder o referência. brinde, por favor, cara. Você quase Põe na perdeu a cabeça marca aí. do time, mano. Então, a crítica ela é meio, né? Eu não acho que ela manifeste o gosto do público geral. 3. Então, Vamos lá, 3 Ai, meu segundos 2, na tela. 1. The Last of Us. B. The Last of Us Parte 2. Errou! Errou! É Elden Ring. Foi Elden Ring quem Elden ganhou mais Ring. premiações de jogo do ano. Perfeito. Eu sabia, Mas cara, eu recebeu sabia. prêmios de jogo do ano. Caraca! E voltamos Não, agora. Entra pra 50%, Eles pipoca. pipocam. Não tem como. Não tem como. Vamos para o time cosplay na próxima pergunta. Essa Por é mais enquanto uma está 2 a 1, curiosidade. né? Ainda está 2 a 1. 2 a 1 time cosplay. Perfeito. Time Qual cosplay. é o jogo mais vendido da história? Letra A, GTA V. Letra B, Tetris. Letra C, Minecraft. Ou letra D, Wii Sports? Jogo mais vendido da história dos videogames. Não ironicamente, esses 4 jogos formam o top 4 de jogos mais vendidos da história. Perfeito. Tô pelo Wii Sports. Wii Sports. Wii Sports. Resposta D. Wii Sports foi o 4º jogo mais vendido da história, não foi o jogo mais vendido da história. Então vamos lá, time brinde. A oportunidade, hein? GTA V, Tetris ou Minecraft? Com uma segurança considerável, e se eu errar, eu vou passar vergonha agora. Mas, Tetris. A sua segurança te garantiu, cara. Você acertou a Que bom que resposta. você não passou vergonha. Não, cara, se ele passasse essa vergonha, acho que ele saía Nossa. daqui, jogava o brinde no chão, pisava e falava, acabou. Eu fingi um piripaque aqui, mano. Só... É o piripaque do Chaves. É irmão. Tetris com uma vantagem boa. Tetris é o jogo mais vendido da história. Exatamente. Vamos 2 lá, a 2. 2 a 2, tudo 2 a empatado. 2. Agora a gente começa com o time brinde. Time brinde. Time brinde. Aqui vamos para personagens icônicos dos videogames, tá? Icônicos. Ele até passou o controle.
Controle não, o microfone. Em qual jogo da franquia Silent Hill surgiu o icônico Pyramid Head, que é aquele monstrão que tem uma pirâmide na cabeça? A. Silent Hill. B. Silent Hill 3. C. Silent Hill Homecoming. D. Silent Hill 2. Em que jogo surgiu o Pyramid Head? Ele quer responder Ele essa? quer responder. Eu Ele acho quer que eu responder. sei. Você acha que você sabe? Eu acho que eu sei, eu acho. Já vi muita review gringa, mas pode ser que eu esteja errado. Eu acredito que seja o Silent Hill 2. Silent Hill 2, opção D. E aí? Tá Taratata. exata, paizão. Cravada. Cravada. 3x2, passa a frente, 3 a time 2, brinde. time brinde. Time cosplay. Vamos Por lá, pouco, hein, vocês- time vocês cosplay. estão na quase, hein? Correndo. Essa daqui é pra quem curte. Quem curte curte? é ótimo. Eu ia tá falar falando, cara? curte e eu Curte? misturei com gosta e ficou guste. Guste? Essa daqui é pra quem gosta de fighting games, especificamente Street Fighter, hein? Não é pra gente, então. Onde que o Blanca viveu por anos na história do Street Fighter? Letra A, Peru. Letra B, Nicarágua. Letra C, Colômbia. Ou letra D, Brasil. Onde que o Blanca morou por anos da vida dele? Blanca é um dos personagens mais icônicos, Um hein? dos mais icônicos dos jogos. Brasil. Essa não precisa nem pensar pra eles, Essa né? nem precisa nem pensar. Sim, Blanca viveu muito no Brasil. É o nosso brasileirinho Você em Street acreditava que ele Fighter. era brasileiro e aí depois voltaram atrás, falaram que era Não, americano e aí pois é, voltou que é não. brasileiro, enfim. É uma derrota, né? Mas ele passou muito tempo no Brasil. Perfeito. Certa resposta, 3x3, tudo equilibrado, hein? 3x3. Essa aqui eu vou pegar especial aqui pro time brinde, porque A cara. é um dos meus modos favoritos e eu joguei muito esse jogo. Então vamos lá. Qual foi o primeiro Call of Duty a ter o modo zumbis? Ele já começa... Ele já passou assim, opa, não. Ele já... É seu, é seu, é seu, é seu. Vem as opções primeiro, a gente Vou já ver tá as brigando já. opções. Querem chutar direto? Se acertar, dois Não, pontos. não, nunca, que isso, cara. Brincadeira, Tô com brincadeira. pressa, Vamos não. lá. A. Black Ops. B. World at War. C. Modern Warfare. Ou D. Call of Duty 3. Onde surgiu o clássico modo zumbis em Call of Duty? É o COD Black Ops. COD Black Ops, opção A. Black Ops 1. Você jogou muito Black Ops, Henrico? Eu joguei bastante Black Ops. Eu joguei bastante Black Ops e tem zumbis, né? Tem os Mas zumbis. não foi ali É que o dois, surgiu. né? Não foi Não ali foi ali que surgiu. Não, tem zumbi no 2. Não foi Então, ali time que surgiu. cosplay, a oportunidade de vocês fica entre letra B, World at War, letra C, Modern Warfare, ou letra D, Call of Duty 3, perdão. Pra quem conhece COD mesmo, sabe que um Nossa, desses mano, tá totalmente errado. Porque Tá não tem na- totalmente. Mas eu joguei muito esse jogo, cara. É. Muito. Acho que foi o COD que eu mais joguei, inclusive, tá? Dá Sendo pra ir claro por aqui. exclusão, mas vamos lá, hein? 3 segundos na tela. 3, 2, 1. Time cosplay. Tá, a gente arrisca no Modern Warfare. Modern Warfare. Modern C. Warfare não é o Não Modern é, Warfare. não é o Modern Então Warfare. fica pra vocês letra B, World at War, ou letra D, Call of Duty 3. A gente fica com 3. Com 3? Vocês têm azar nos 50%, Cara, hein? eles não podem deixar pro 50%. Você não pode ficar nos 50%. Não pode deixar. Cara, eles você erram. devia ser um terror nas provas assim, de múltipla escolha. Não, se fosse o show do World Mini. at War não é o aquele que saiu novo da Guerra Fria? Não, Não, World at cara, War é de World at War PS. é antigo, é o Cold War que vai sair. World at War é um Black dos Ops primeiros 6. jogos do PS3. Não, desculpa, o Black Ops 5, no Nossa, caso. mosquei O agora. 6 é o novo agora. Pois é. Vamos lá, Pois é. agora é pro time cosplay, né, a pergunta. Time cosplay. Eu faço, Vamos isso lá, é você, hein? manda bala. Em que ano foram lançados o PlayStation 4 e o Xbox One? Letra A, 2012. Letra B, 2013. Letra C, 2014. Ou letra D, 2015. Essa dá pra você ir voltando atrás nos Vai anos, voltando você vai pegando nos as anos aí. gerações. E é né? importante, porque assim, vocês estavam nascidos. Porque ontem a gente fez esse Eu jogo espero. aqui com certos aluninhos que vieram passear com a escola, que eles tinham nascido em 2010, assim. Daí eles tinham 3 E anos. eles sabiam. Eles não, eles acertaram. Eles sabiam. Não sei como, mas eles acertaram. Então vamos lá. 2012, 2013, 2014 ou 2015? O ano que foi lançado o PS4 e o Xbox One. Vocês sabem aí, time brinde? Vocês têm uma ideia tem uma aí? suspeita, né? Vocês Não têm vamos jogar suspeitas. aqui pro pessoal da equipe... 3 segundos, time cosplay. 3, 2, 1.
Tá, 2013. 2013. 2013. Vocês chutaram ou vocês foram no palpite correto? Eu fui voltando, tentando ir pela memória, assim. Faz a lógica ao vivo, então, aqui pra nós. Vai aí. Qual que foi a lógica que você pensou em voltando na memória? O que te remeteu a 2013? Então, na realidade, o que acontece? O pouco de contato que eu, infelizmente, né, tive só com o PS4 foi quando eu tava namorando uma outra pessoa e ele tinha PS4. Daí eu Era fui bom você assim, não relembrar. não Era vamos bom a gente não relembrar lembrar. isso aqui, não. A sua Tá tudo resposta tá certa, a gente vai encerrar aqui pra você não ter essa Talvez a única coisa boa que você vai ser acertar aqui com o Engenho do Brasil. foi o PS3 e o PS4. Agora o atual veio com o Switch de brinde. Aê. Maravilhoso. Mas tá certo, o time cosplay assume a dianteira 4x3. 4x3, time brinde, vamos lá. Vou até pegar, deixa eu achar uma bacana aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui é fácil, tá? Fácil, time brinde. Qual o nome da cidade que vamos revisitar no próximo GTA? O GTA que tá pra sair aí. Fácil. Easy? Easy. Easy. Sei até o estado, se perguntar. A. Los Santos. B. Vice City. C. Liberty City. Ou D. Blaine Country. Você me dá honra? Ele até engoliu ali mais fundo. Aí ele erra, Não, né? se errar, Aí ele depois erra. dessa Essa daqui confiança... tá muito confiante, cara. Agora você me destabilizou, cara. Eu não sou viciado em GTA, mas cidade Vice City, você até o estado, que é Leônidas. Que isso, cara? Que isso, Eu não sou viciado, mas ele sabe mas o cara cravando sabe até o falar. estado. Eu tô por Certa dentro. resposta, Certa 4x4. resposta, E vamos... 4x4. Acho que dá pra próxima ser a decisiva, talvez? Acho que a gente tem tempo pra fazer essa decisiva. Tem. Dá pra fazer até duas se a gente for um pouquinho mais rápido. Vamos Mas vamos lá. Vamos diretaço aqui. Vamos lá, time cosplay. Essa daqui é muito fácil, não vou fazer. Mas vocês gostam da franquia de BioShock? Eu nunca joguei, mas eu tenho um problema que eu acho muito bonito, eu quero jogar, só que eu evito porque eu sei que vai levar minha vida embora. Perfeito. Perfeito, justíssimo. É uma franquia excelente. Mas qual é o nome da cidade onde se passa BioShock Infinite? Letra A, Dunwall. Letra B, Columbia. Letra C, Rapture. Ou letra D, Wellington Wells? BioShock fecha, o Infinite fecha a trilogia. Eu vou chutar Colômbia. Colômbia. O pessoal tem um... Não, assim, é inacreditável. Se você isso seria aqui. péssimo nas questões de múltipla escolha, você seria excelente, porque você Nossa. chutou acerto exato. Não, o quê? Tá 5x5? Tá 5x4. O time 5 cosplay a assume de novo a 4. dianteira, vocês têm a chance agora, hein? Vamos lá. Se Esse é o meu errar, medo. infelizmente Percebam-se. perderam a oportunidade. Se acertar, empatamos e aí acho que Isso a gente se eu vai não inventar ficar. uma regra no final, que a pergunta vale tudo e acabou. Tá bom? Mas se prepara, eu vou jogar uma aqui, ó. É de tuco aí. Qual foi o jogo que recentemente chegou no top 10 jogos mais populares da Steam? Acabou de entrar no top 10. A. Helldivers 2. B. Ghost of Tsushima. C. Palworld. Ou D. O Jogo da Banana. Essa é fácil. Time Cara, cosplay não é sabe. possível, tá bom. Eu O time jogo no cosplay tá console, pronto, cara. só. Qual foi o Isso jogo foi que maldade. recentemente entrou no top 10 jogos mais populares da Steam? Esse jogo recentemente Helldivers, viralizou na internet. Ghost of Tsushima, Palworld ou Jogo da Banana? Recentemente, tá falando quanto, assim, recentemente? 2 semanas. Super recentemente. Uma semana. Uma Tipo semana agora. atrás. Uma semaninha. Uma, 2 semanas atrás. Acabou de entrar. É. 3. 3 segundos. 2. Você tem alguma ideia? Porque eu vou chutar. Vai. O último, da banana. Jogo da Banana. Aê, Você cara, tá certíssimo. Você acertou, você conseguiria passar na recuperação. Ó, ali. e pra Cara, acabar eu era aqui, melhor ó. em discursiva. Pra acabar aqui, ó, 5x5, mano. Valendo Uma valendo tudo. Valendo tudo antes que expulsem a gente daqui. Vocês vão responder ao mesmo tempo, tá? Qual desses MOBAs tem um personagem chamado Timo? LOL. LOL. Ah, League of Legends. muito fácil. Pois é, não expulsaram a gente ainda? Então, cara, vamos de novo aqui, ó. Vamos de novo aqui, ó. Rodada relâmpago. Vamos relâmpago aqui. Deixa eu só achar uma. Em Tekken, o nome do lutador com uma máscara de leopardo se chama... King. É o King. Aí... A gente vai ter que mais uma? Vamos mais né? uma. Vamos mais uma. Qual desses RPGs não Mesma tem coisa, tá? combate Acabou, por vocês falam. turno? Qual desses RPG não tem combate por turno? Persona, Baldur's Gate 3, Kingdoms of Amalur ou Pokémon? 3. O Kingdoms. Certa resposta. Não vai pessoal. desempatar O nunca. pessoal no metralhadora vai desempatar rápido pra nunca. caramba, gente. Que isso? Caraca, e daqui a pouco vai expulsar aqui a gente. Vamos ninguém pegar vai o mais ganhar, difícil tá? aqui, gente. Vamos, ó. Qual o nome do artefato que consegue voltar no tempo em Prince of Persia? Vou nem As Areias do falar. Tempo. As areias do tempo. A Daga do Tempo.
Que isso? Time Cosplay é o vencedor aqui da nossa dinâmica Uma maravilhosa. salva de palmas pro pessoal cosplay. Vocês estão aí na live, vocês estão, porra, livezinha marota. Eu quero ver a galera acertando na live. Mas o time Brinde tá de parabéns também, cara. Tá, Vocês honraram agradeço. bastante, tá? Recuperaram no final. Não, pô, foi muito foi até bem. o final. Mas assim, balançaram nos 50%. Balançaram, né? vocês tiveram muita chance de 50%. Vocês tiveram muita Deram chance. todas as chances pra gente, a gente errou todas. Pois é. Assim, Não, mas, pô, infelizmente. mas ó, lá atrás todo mundo vai ganhar brinde, tá? Porque é isso que a gente faz aqui. A gente põe vocês na fogueira, Mas depois a gente tira. público aí fora, Pro público aí fora, tá? só os vencedores. Só os vencedores, tá bom? Então vamos lá, família. Muito obrigado por terem participado. A gente vai ficar com vocês até domingo, Higiene Eu. Brasil, aqui nos palcos. Então, venham aqui participar com a gente. Dinâmicas, tem brinde, tem um monte de coisa. Tem jogatinas, vai dar tudo certo. Valeu todo mundo aí. Time Cosplay, time Brinde. É nóis. Partiu sair pra lá. Deixa os microfones aí na cadeira. Deixa os microfones é nóis. na cadeira. É nóis. A presença de todos vocês. Eu confesso que umas eu respondi com a maior certeza do mundo e errei como nunca. Ainda bem que eu não estava aqui na frente, né? Era só o pessoal da Higiene Brasil. Galera, a gente vai continuar a nossa sequência aqui de painéis, mas eu vou passar um recadinho que eu passo sempre, ainda mais porque eu sei que tem gente que vem mais de um dia. A gente está caminhando para o último painel aqui do nosso Journey 1. Mas eu sei que tem gente que vem mais de um dia e ainda não sabe como fazer as perguntas para cada palestrante. A gente não está descendo com os microfones, até para facilitar um pouquinho da logística. Mas, para você conseguir fazer a pergunta dos palestrantes, você pode ir baixar o aplicativo da Gamescom. Aponta aqui para o QR Code para você poder baixar e fazer as perguntas eventualmente. Você vai ter que selecionar o palco, você vai lá, filtra, a gente está no palco Journey 1, vem, filtra e seleciona a palestra que você quer enviar as perguntas. A gente está separando as perguntas lá. Se sobrar algum tempinho aqui, ou se o palestrante mesmo abrir algum tempinho, eu venho com as perguntas para poder serem feitas. E assim, a gente fez aqui. Você pode, o painel é em inglês, Raul, você vem aqui e traduz. Eu não consegui traduzir, mas eu quero mandar pergunta. Obviamente a gente vai fazer isso. A gente vem, traduz sem nenhum problema. Só manda as perguntas, mas eu preciso que vocês baixem para poder perguntar, tá bom? Porque senão eu não consigo descer com o microfone, a logística não me permite, então por isso eu peço para vocês baixarem e mandarem as perguntas. Super intuitivo, teve gente que inclusive, cara, eu tava vendo, porque aparece pra gente o horário das perguntas, né? Teve gente que mandou, tipo assim, o painel era hoje, eles mandaram ontem a pergunta, entendeu? A pessoa, ela já veio preparada. Eu falei assim, eu olhei o horário e falei, nossa, que isso, né? A pessoa mandou muito antes. Pois bem, né? A gente vai dar a sequência aqui no nosso último painel do dia, que é justamente novidades da Google Play. Acho que o nome do painel é extremamente intuitivo, né? O ecossistema Android, ele oferta uma gigantesca gama de games, né? De uma maneira geral, tudo dentro da loja Google Play. No próximo painel, a gente vai conhecer os produtos mais recentes para games e as plataformas práticas recomendadas para os desenvolvimentos para os desenvolvedores, impulsionarem o crescimento dos jogos, tá bom? Essa próxima sessão vai ser em inglês, como eu disse. Quero acompanhar em português, a sessão em inglês tem tradução simultânea? Tem sim. Canal 1, vocês já estão no canal 1, vocês estão me ouvindo aqui, vocês já estão no canal 1. Se não, quero acompanhar na linguagem original, canal 2. Então, galera, o que vocês se sentirem mais à vontade. Vou chamar aqui quem vai comentar, o pessoal da Google, justamente o Daniel Trocoli, o Tom Greenstead e a Regina Chama, que já estão aqui esperando. Vocês estão vendo as fotinhas, eu estou um pouquinho na frente, mas vocês estão vendo as fotinhas e eles já estão entrando. Aplausos para eles, galera, por favor, aplausos. Hi. The microphones are there. Two passes the green button and... Obrigado. Ok. Oi, pessoal, tudo bem? Ok. Bom, pessoal, eu sou Daniel Trocoli, né? Eu trabalho no Google Play, eu sou o diretor de parcerias para jogos para toda a América Latina. E hoje aqui a gente vai trazer um pouco das nossas novidades, né? Mas primeiro eu quero contextualizar para vocês o que é o Google Play, né? Então, o Google Play ele é uma plataforma de distribuição do sistema operacional Android. Mas o sistema operacional Android, ele está muito difundido, né? Então ele está presente em mais de 2,5 bilhões de dispositivos todo mês, né? Utilizam o sistema operacional Android para acessar diversos serviços, né? Para as pessoas terem seus smartphones, né? A Play, ela está presente em mais de 190 países, né? E com isso ela se torna um marketplace enorme
onde desenvolvedores e consumidores podem se conectar, né? E através do Google Play, muitos desses desenvolvedores publicam seus jogos e exportam seu conteúdo e encontram muito sucesso, né? Mas isso não está mais restrito só aos smartphones, né? O que é que vem acontecido? A gente está em um mundo onde a computação e a conectividade estão cada vez mais presentes, né? E ao longo dos últimos anos a gente tem percebido... Opa, desculpa, pessoal. Espera aí, deixa eu voltar mais um. E ao longo dos últimos anos, a gente tem percebido que cada vez mais novos formatos de devices têm surgido, né? Então, temos agora smartwatches, temos os tablets com telas um pouco maiores e temos a parte de TV, né? Então, por conta disso, através do Google Play, você também consegue desenvolver para essas diferentes superfícies, né? Deixa eu ver aqui. E eu quero chamar, apesar da gente ser uma plataforma global, a gente desenvolve muitas iniciativas específicas para o Brasil. E para contar um pouco mais sobre as novidades do Brasil, eu quero convidar ao palco minha colega Andréa Ciparulo, né, que está aqui representando também o nosso time. Obrigada. Obrigada, Dani. Boa noite, pessoal. Bem feliz de estar aqui com vocês, falando um pouquinho das novidades do Brasil. Eu sou Andréa Ciparulo, eu sou gerente de parcerias em Google Play e sou a pessoa que teve o privilégio de compartilhar o que a gente tem de novo aí com vocês. A primeira delas... Peraí. Esse aqui? Desculpa, pessoal. A primeira delas é o lançamento de Pix. A gente entende que Pix é hoje uma forma de pagamento muito democrática, muito popular no nosso país. Então, a gente também percebeu que era importante disponibilizar essa forma de pagamento para os nossos usuários. Agora, todo mundo pode pagar suas compras na Play usando o Pix. E isso, para nós, é um marco muito importante, porque mostra que a gente consegue, sim, tornar a nossa loja uma loja cada vez mais brasileira. Super fácil comprar no Pix, nem assim... A menos que você não seja brasileiro, o que eu estou contando aqui não é novidade. Em linhas gerais, entra na loja, escolhe Pix como forma de pagamento, gera um QR Code, paga em alguns instantes aquilo que você comprou, vai estar disponível para você. Só que além de Pix, eu também estou aqui trazendo uma novidade, essa sim, saindo do forno agora, incrível. Estou bem feliz de ser a pessoa que está contando isso para vocês, que é o lançamento de Play Points no Brasil. Play Points é o nosso programa de pontos. Hoje ele já tem mais de 220 milhões de membros, o que faz dele o maior programa de fidelidade do mundo. Ele já está disponível em 35 mercados e você consegue participar comprando qualquer tipo de conteúdo. Jogos, aplicativos, livros, tudo que estiver disponível no Google Play. Então, a partir de agora, qualquer usuário Android, gratuitamente, com um clique, já pode fazer parte do programa. Bem simples também. Eu só vim trazer novidade que é fácil, gente. Eu gosto assim. Começa acumulando pontos, utiliza os pontos, continua acumulando pontos para ir subindo de nível. Tá parecendo complicado? Eu vou ajudar. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas etapas. Ganhar pontos. Cada R$1 gasto, 1 ponto acumulado. Então, se você comprou um jogo de R$10, você ganha 10 pontos. Qualquer compra, gente, jogo, aplicativo, livro, assinatura, YouTube Music, YouTube Premium, tudo isso está gerando pontos para vocês. Tudo vale ponto, desde que você use uma forma de pagamento disponível no Google Play. Tá? Use o nosso sistema de pagamento. Então, isso é uma questão importante aqui. Se você estiver pagando sem usar o nosso sistema, não vai gerar ponto. Por exemplo, quando você está pagando uma corrida por aplicativo. Já que a gente está falando aqui dos nossos sistemas de pagamento, eu vou abrir um parênteses muito rápido para compartilhar com vocês o que hoje a gente já tem disponível. Pix, que eu estava contando para vocês há alguns minutos,
E wallets, PicPay, Mercado Pago, PayPal, cartão de crédito e débito e os nossos vale-presentes, que podem estar tanto na forma física quanto digital. Então, muitas maneiras aí para o nosso cliente conseguir comprar. Como é que funciona PlayPoints? Acumulou os pontos, vamos usar os pontos, a parte mais gostosa. Então, dentro do aplicativo, você consegue comprar itens de diferentes jogos de todos os desenvolvedores que participam do nosso programa. Você compra diamante, skin, personagem, ou também é possível comprar créditos do Google Play. Então tem uma série ali de possibilidades e escolhas para os nossos usuários. Obviamente, quanto mais pontos você acumula, mais coisas você consegue comprar e trocar. A lista de desenvolvedores que participam é bem extensa. Então aqui a gente tem algumas das parcerias e vale lembrar, acho que é super importante a gente falar, que a gente também tem desenvolvedores locais, tá? Porque o nosso objetivo é também trabalhar com esses desenvolvedores e desenvolver cada vez mais esse ecossistema no país. E finalmente, estou acumulando, estou trocando, e aí que você pode ir mudando de categoria, dependendo do número de pontos que você acumula. A gente tem 4 níveis dentro de PlayPoints. Deixa eu contar um pouquinho para vocês como é cada um deles. Todo mundo entra no nível bronze. E aí, conforme vai acumulando os pontos, vai subindo de nível. E a cada novo nível, os benefícios também novos benefícios também vão sendo incorporados. Por exemplo, nível bronze, R$1 equivale a 1 ponto. Se a gente pular 2 níveis aí para o nível ouro, R$1 já vale 1 ponto mais 20%, ou seja, 1,2 ponto. A partir do nível prata, por exemplo, que é o segundo nível, a gente também começa a oferecer prêmios semanais. Então, o objetivo aqui é, quanto mais você está com a gente, mais você vai ganhando, porque você vai evoluindo dentro do programa. Eu acho que o grande objetivo aqui, se a gente puder resumir, é deixar claro o quão comprometido com a região a gente está, fazendo cada vez mais investimentos para que os nossos consumidores tenham experiências aprimoradas. E aí, tanto a existência de Pix, que é uma coisa bem regional, quanto a vinda de Points, são exemplos disso que a gente está buscando. Falando em experiência, e já que estamos numa feira de games, a gente também precisa lembrar que Play investe muito para melhorar a experiência do jogador. Então hoje, a gente também trouxe aqui para o palco um convidado super especial, que é o Tom Grinstead. Ele é gerente de produto do Google Play Games e ele vai compartilhar com a gente aqui como que a Play Store tem pensado a experiência para o gamer, para o jogador. Então, Tom, welcome. Thanks very much. Hello everyone, I'm Tom. I'm a Group Product Manager for Games and PlayPoints as well. And I'm really happy to be here and talking to you all today. As we've already seen, Google Play is already a huge destination for games and gamers. We serve billions of people. But we're on a mission, not just to be big, but to be fantastic. We want to be the best destination for gaming and the best destination for gamers. And that means making fundamental changes to Play. It means making it more engaging, it means making it more rewarding, and it means making it more fun. So I'm going to share with you some of the things that we're doing in this space and some of the stuff that we're working on. To start, we understand that gaming is about so much more than just playing the game that you love. It's also about fandom. It's about finding news and updates, offers and deals, like information and tips, all the kind of content that really deepens and enhances the enjoyment that you already get out of your games. So we're making game pages on Play a true companion to your gaming life. To start,
once you've installed a game and once you're enjoying it, the listing page on Google Play is becoming a hub of useful and exciting information. It's tailored to help you get more fun and get further ahead in your games. This includes featuring the latest and greatest YouTube videos from game developers, so you can be sure that you're up to date on great new features and content. It also includes AI-generated tips, tricks, and questions and answers. So this is all to help you get over the next level and help you play better and get ahead. And it's going to include updates and content from game creators so that you're always in the know about new events and new moments that are happening in game. And as we just heard, it's even going to include exclusive PlayPoints promotions for in-game items. All of this extra content is there to help you get the most out of the games that you love and maybe even discover your next best obsession. But we're going even further because we want to make the act of gaming and gameplay more rewarding as well. I'm so happy that we launched PlayPoints in Brazil this month because we're giving our PlayPoints members more and more exclusive gaming benefits. For example, this year we started granting PlayPoints to people who pre-register for select new games. Our members have started getting exclusive early access to the big blockbuster new releases. The first time we did this was with Squadbusters from Supercell earlier this year. And we've launched new ways to reward your gameplay with quests, where you can earn PlayPoints that you can spend anywhere across Play simply for completing in-game activities. This is all on top of extra ways to earn even more points in your favorite games with boosters, offers, special items, and exclusive items that you can only get with PlayPoints, and even super perks for higher value members, such as weekly prizes and subscriptions. All in all, we're finding more and more inventive ways to celebrate and reward the investments that you make in the games that you play every day. And this is all through PlayPoints. So if you haven't already, I strongly recommend that all of you, as soon as we've finished, get out your Android phones and sign up to PlayPoints yourselves. Now, a lot of what I've shared with you today is about making the gaming experience on your Android phones and your Android tablets better than ever and a better destination. But as well as making it a better destination, we're also making it a bigger destination as well. With Google Play Games on PC, you can play your favorite games wherever you are, and that includes on huge immersive screens. There are already over 3,000 titles available, and we're really excited to add support for native PC game publishing this year. This increases the breadth and depth of titles available. And for any developers in the audience, if you're writing a native PC game and you want to reach a global audience easily, we want to hear from you because we're here to help. All of this is underpinned by Google Play Games Services and the Play Games profile. With this, you can pick up your games where you left off, even when you're jumping between devices, with seamless sign-on. And I'm really happy to say that we have over 550 million monthly active gamers using games with the profile enabled. I said at the beginning that we're on a mission to become the best destination for games and gamers, and I really hope I've got some of you excited about the journey that we're going on. It's a journey that we really hope all of you come on with us. But none of it would be possible without the hugely creative developers making amazing games. So, I'd like to welcome back Danielle to share a little bit about how we support the games creator community, and thank you very much for having me. Obrigado, Tom. Vamos lá. Eu quero contar um pouquinho para vocês sobre como nós temos trabalhado para fortalecer a indústria e o mercado de jogos, né, da América Latina. E
E uma das maneiras que a gente gosta de trabalhar na região é nós temos um time de parcerias que trabalha muito próximo dos grandes desenvolvedores, tanto da região quanto de fora da nossa região, né? Então, o que é que a gente faz com esses desenvolvedores? Nós entendemos as suas melhores práticas, nós procuramos saber o que é que trouxe sucesso para eles. E aí, aos poucos, nós vamos destilando todo esse conhecimento e trazemos esse conhecimento para os desenvolvedores de médio porte da região, que também trabalham diretamente conosco, né? Uma vez que esse conhecimento começa a ser disseminado aí, né, passando desses grandes desenvolvedores, atingindo os desenvolvedores de médio porte, nós também fazemos um trabalho de converter esse conteúdo para que ele seja consumido de uma maneira mais autônoma pelos desenvolvedores, né? Então a gente tem muito trabalho onde a gente traz estudos de caso, onde a gente tem o Google Play Academy, né, que é um conjunto de informações, de melhores práticas, de como vocês podem ter mais sucesso dentro do Google Play, né, com seus aplicativos. E, passar aqui. E nós não fazemos, né, esse trabalho de auxílio ao desenvolvedor nacional, regional, ele não começou ontem, né? Desde 2017 a gente sentiu que tinha um grande vão entre os grandes desenvolvedores locais e os desenvolvedores de menor porte. Por conta disso a gente começou a fazer algumas iniciativas como o Indie Games Bootcamp aqui em São Paulo, onde a ideia era propiciar mais essa troca de conhecimento, né? Ao longo do tempo, esse processo foi se aprimorando, fomos aprendendo, tanto vocês aprendendo conosco, nós aprendemos com vocês, e a gente criou globalmente o Indie Games Accelerator, que ele é uma aceleradora de conhecimento, né? E muitos desenvolvedores da América Latina participaram do Indie Games Accelerator, né? E foi através dessas participações que a gente percebeu que tinha ainda um espaço para melhorar, né? Tinha um espaço de melhoria ali, onde apesar da gente perceber que, através do Indie Games Accelerator, era possível trazer o conhecimento, a gente passou também a entender muito mais as dores do desenvolvedor local, né? Então, a gente sabe que muitos de vocês acabam tendo que alternar muito entre desenvolver um projeto através de um contrato, né, e aí fazer o produto que vocês querem, né, que vocês sonham ter, o jogo proprietário de vocês. E com isso a gente percebeu que toda essa alternância de tempo, né, ficar trocando, um tempo eu faço work for hire, depois eu faço o meu produto proprietário, isso acaba incrementando muito o tempo de chegada do produto de vocês no mercado. Então esse foi um dos nossos aprendizados, que olha, de fato conseguimos trazer conhecimento, mas esse desenvolvedor ainda precisa de muita ajuda. Esse desenvolvedor, ele tem uma dificuldade de acesso a capital, né, e também detectamos que tinha uma questão relacionada à capacitação. E aí foi por conta disso que a gente pensou, a partir do ano de 2022, né, em fazer o Indie Games Fund, né? O que é o Indie Games Fund? Ele é uma iniciativa onde a cada edição a gente traz $2 milhões, né, para a América Latina, né, e aí selecionamos 10 empresas, né? Então, começamos isso em 2022. Essas empresas, cada uma delas recebe $200 mil, né? Para quê? Para que traga o seu jogo para a plataforma Android, caso ele ainda não esteja em Android, ou caso ele já seja um jogo móvel que já esteja disponível no Google Play, ele pode aprimorar a experiência desse jogo. Aprimorar de que forma? Pode fazer uma expansão, pode fazer um conjunto de DLCs, né? Caso seja um jogo que seja single player, pode ser convertido para um jogo multiplayer. Então, na primeira edição, a gente ficou super alegre com o resultado, né? Deu super certo. Foram 5 empresas do Brasil, 5 empresas da América Latina. Esses jogos também, como parte do fundo, eles também são disponibilizados no nosso serviço de assinatura, que é o Play Pass, né? O projeto deu tão certo que a gente conseguiu fazer um segundo ano, né? Então, em 2023, a gente anunciou uma nova rodada, né? Dessa vez foram 7 empresas do Brasil, né? 3 da América Latina. E aí eu vejo já alguns rostos familiares aqui na plateia, dá para ver que tem alguns desenvolvedores que já participaram com a gente, né?
E uma das grandes vantagens de estar no programa é que seu jogo passa a ter acesso a todos esses usuários todos esses consumidores que a gente falou no início da apresentação, né? E muitas vezes os jogos de vocês começam sendo jogos premium, né? Ou seja, jogos que têm um valor de face. E por estar no Play Pass, isso diminui muito a barreira de entrada, porque ele já está num serviço de assinatura pelo qual os usuários pagaram. Então, de repente, muitos de vocês passam a ter usuários, né, e conseguem aprimorar os jogos baseado no feedback desses usuários. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje para contar para vocês que a gente vai ter mais uma edição do Indie Games Fund, né, a edição 2024. Então, mais uma vez a gente volta com esse compromisso nosso. Obrigado. Esse é um projeto que a gente trata com muito carinho. A gente sabe o quão é difícil ser um desenvolvedor na América Latina, né? A gente está fazendo só um teaser aqui. A gente ainda tem muito trabalho interno para fazer, mas fiquem ligados nos nossos canais sociais, né? Então, toda a nossa parte de indies é documentada aqui nessa URL. E a gente está muito empolgado e curioso para ver que nominations vão vir. Eu gosto sempre de esclarecer também as principais dúvidas que a maior parte de vocês tem, tá? Daniel, o que é que eu preciso para participar? Meu jogo está em alfa, está em beta? A gente não consegue trabalhar com alfas e betas. Como uma plataforma de distribuição, a gente entende que a melhor forma que a gente tem de dar apoio ao ecossistema é quando a gente já tem um produto finalizado. Ele pode estar até disponível em outra plataforma, né, mas ele precisa ser um produto lançado. Então, se o seu produto também não está lançado, a nossa recomendação é assim, não corra, né, para lançar, porque um dos critérios de seleção é a qualidade do jogo. Então, geralmente, quando a gente faz as coisas correndo, né, não sai tão legal, né? Então, é só um esclarecimento, porque muita gente acaba depois perguntando, eu mandei meu beta, não participei, não tive feedback. A gente também não consegue dar feedback para todos vocês, são muitas inscrições, né? Então a gente não consegue, mas a gente quer muito receber as inscrições de vocês. A gente já tem vários cases de sucesso de desenvolvedores locais. Se vocês têm contato com alguns deles, né, eu acho que daqui eu vou voltar um pouquinho o slide para vocês verem aqui quem foram nossos prestigiados aí, nossos selecionados nas últimas edições. E diversos deles estão disponíveis para serem jogados, né, no nosso stand, que está um pouquinho ali atrás. Então vocês podem também conhecer o nosso stand, conhecer os nossos desenvolvedores. E em breve teremos mais novidades para vocês, pessoal. E só para finalizar, quero muito agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. E fiquem ligados, em breve mais novidades. Obrigado, Andréia, obrigado, Tom, obrigado a todos vocês. Boa noite. Tudo bem, gente. Eu tenho uma pergunta aqui. Vocês preferem que eu fale a pergunta em português ou que eu faça ela em inglês mesmo? Qual a preferência? Claro, a pergunta é essa aqui, ó. Quantas opções de parceria, especialmente para novos desenvolvedores dentro do Google Play Games? O que podemos esperar para o futuro? Olha, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas o que é que a gente recomenda, tá? A gente recomenda que você foque muito no produto, a qualidade do produto acima de tudo, né? Porque o que é importante para você como empresário, como desenvolvedor, é que você consiga também caminhar com suas próprias pernas, no sentido de que, cara, hoje tem tantas plataformas, né? Hoje tem tantas... Ai, ficou em inglês aqui agora, meu... voltou. Do nada, mudou. Pode continuar. Então, tem tantas plataformas, tem tantas opções. Eu acho que isso, eu não me limitaria a uma única plataforma. Eu acho que, do ponto de vista do desenvolvedor, é importante que o seu produto ele possa trafegar livremente em diversas plataformas.
Na parte de parcerias, na medida que os desenvolvedores eles vão, né, sendo relevantes, que eles vão tendo um determinado tamanho, é um processo natural para a gente começar a trabalhar mais próximo, né, mas isso é um esforço que, até um dos slides que eu mostrei, a gente não consegue atender de forma pessoal todos os desenvolvedores do mundo, são Perfeito, muitos. Né? Então, por isso que a gente aprende com os maiores, a gente destila o conhecimento, né, e tenta chegar numa camada média, e para todo o ecossistema a gente tenta trazer de uma maneira mais self-service, para que a gente consiga dar vazão e atender de uma maneira escalável. Perfeito, tá bom? perfeito. Espero ter conseguido responder. Eu acredito que sim, pelo que eu entendi da pergunta, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui, eu também vou fazer ela em português. Tá bom. Como que a Google Play Games, para o PC, pretende competir com algumas plataformas já estabelecidas, como a própria Steam, Epic, que ele deu de exemplo? Essa é uma ótima pergunta, mas eu acho que é preciso entender, na verdade, um outro ponto, né? A gente muitas vezes tem jogos que só estão disponíveis em dispositivos móveis. Perfeito. E o que a gente tem feito com o Google Play Games on PC é que, por exemplo, a Clash of Clans, hoje você pode jogar ele no Play Games on PC. Então a gente está olhando muito mais esse caminho, o inverso da coisa. do que as plataformas tradicionais, porque as plataformas sempre vão ser uma opção do usuário, né? Cada usuário vai ter sua escolha ali, né? Então às vezes é uma questão de afinidade, às vezes é uma questão de acessibilidade financeira, né? Existem vários casos. Então, da maneira que a gente vê, assim, estamos num mundo cada vez mais multitelas e temos visto que usuários de jogos móveis querem, às vezes, ter experiências mais profundas em telas maiores, né? Às vezes jogar um pouquinho mais recostado ali numa cadeira. Às né? vezes o celular está carregando também. Às vezes né? o celular está carregando. Né? Então, o Play Games on PC ele vem para trazer isso, está em beta, está disponível aqui no Brasil. Também temos lá no nosso stand, quem quiser testar, ver como funciona. Legal. Né? Opa, Perfeito. e agora já foi. Agora, eu acho que essa foi a última pergunta, perfeito então. também. O timing não poderia ter sido Tá melhor. ótimo, gente. Tá bom, gente? Mais uma vez, Obrigado, uma salva de palmas viu? para eles. Boa noite. Tchau, tchau. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, viu? Obrigado. E é isso, galera. Aproveitem para testar justamente, né? O beta, né? Já está disponível, mas também está disponível aqui no stand. Você que está pelo evento, aproveita para testar, viu? Mais uma vez agradeço vocês. Se vocês quiserem, podem ficar à vontade para você, Thiago. Thank you. Até mais. Gente, a gente finaliza o Journey 1 com este painel, mas a gente vai ter na sequência com os 3, né? A gente vai unir, vai fazer uma coisa maluca, uma coisa doida aqui. A gente vai unir para a premiação, né? A gente tem uma premiação e um Momento São Paulo na sequência. Lembrando também, né? Eu falei sobre unir. A gente vai ter, no dia de amanhã, a gente vai ter os 3 palcos todos juntos, né? Não vai ter mais Journey 1, 2 e 3. A gente vai ser só o Journey e assim como o palco Quest lá atrás, né? Atrás é a maneira de dizer ali à esquerda, basicamente, da onde a gente está aqui, né? Do meu ponto, né? Se vocês estiverem sentados é a sua direita, mas ele vai estar unido também da mesma maneira. Então, palco Quest e Journey neste final de semana, eles são todos unidos, eles estão em conjunto, estão juntos, vão se unir. Aqui a gente vai ter na sequência a premiação, né, do Big Festival. A gente sempre tem essa premiação do Big Festival, a gente teve nos outros anos e a gente volta a ter essa premiação que vai seguir na sequência. Então, dê uma guardada, vocês vão estar aqui pelo evento, aproveitem esse momento talvez ali para passar algum stand aqui perto, não comeu nenhuma coisa, aproveita para comer, porque logo a gente volta aqui todo mundo junto para essa premiação, a premiação que vai contar com o Momento São Paulo, como eu disse. Ela volta em torno ali, se eu não estou errado, né? A produção pode até me corrigir, volta em torno dos umas 19h20, mais ou menos 19 e alguma coisinha. Então assim, a gente tem mais ou menos uma horinha aqui, produção, correto? Me dá um joinha aqui, um ok, quem tiver por ali. Perfeito, é isso aí mesmo. A gente tem mais ou menos uma horinha até a premiação. É exatamente isso, confirmei aqui. Pois bem, então, galera, quer aproveitar para passar um stand? Acho que agora esse é um melhor horário para depois aparecer aqui na cerimônia Big Festival 2024. agradeço vocês que estiveram comigo aqui nesse Journey 1. Muito obrigado e até daqui a pouquinho que a gente tem a premiação, tá bom? Obrigado, viu, gente?